A Rádio Web Pira, conosco na transmissão aqui dos canais Futebol Interior. São 18 horas mais 40 minutos para Store Colchões, uma empresa do Ponte Pretano Fininho. 2 lojas em Sumaré, loja da fábrica no Maria Antônia. E tem também a loja no Parque Bandeirantes. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável, bebidas Potil, puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridier, comunicação integrada. Jump Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Quarta noite pede pizza. 3744-2121. A bola rola às 7h30 da noite e a partir de agora eu trago os destaques e as vozes que vão fazer comigo esta grande jornada esportiva no seu rádio. Macaca entra em campo hoje às 7h30 da noite, jogo pela 13ª rodada Série A2 deste Campeonato Paulista. Para você com a gente nos canais Futebol Interior no Facebook, no YouTube Futebol Interior. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar a nossa transmissão para que mais Ponte Pretanos saibam que estamos aqui com a camisa da Macaca para torcer para a Ponte Preta hoje. Tá bom? Cada um com uma camisa num estilo diferente, mas cada um com a Macaca no coração. 18 horas 42 minutos. Vamos trazer o primeiro destaque da Macaca, querida, amor da minha vida. Sou louco por você. O repórter da Macaca aqui nos canais Futebol Interior é ele, André Luiz, o nosso repórter feliz. Seja bem-vindo à Jornada Esportiva. Grande abraço pra você, ô André Luiz. Boa noite, tudo bem comigo? Boa noite, forte abraço a você, Carlos Corsato. Uma ótima quarta-feira de cinzas a você ligado na Rádio FI, canais Futebol Interior. Boa noite também, tarde, noite, já início da noite desta quarta-feira de cinzas, a Frank Francisco, também a Felipe Marques e a você, ouvinte da Rádio FI, canais Futebol Interior. A Associação Atlética Ponte Preta, que vem de vitória, 3-1 diante da Portuguesa Santista, jogando no último sábado no estádio Moisés Lucarelli, busca mais 3 pontos diante do Fantasma. O Esporte Clube Primavera esta noite no estádio Moisés Lucarelli, se firmando cada vez mais na liderança desta primeira fase do Paulistão A2 2023. Quanto ao time, o técnico Hélio dos Anjos não poderá contar com o ala direito Mailton e o volante Ramon Carvalho, que sentiram dores musculares no confronto contra a Briosa e ficam de fora da partida de hoje. Mas ele poderá contar com a estreia do zagueiro Fábio Sanches, que ainda não estreou nesse Paulistão da 2, na última rodada, é bem verdade, ficou no banco de reservas. Ele ocupa o lugar de Thiago Oliveira, que ficará com opção no banco de reservas, e à frente o jogador Gé, que deveria ser poupado, ele pediu para jogar, vai para o jogo e formará o ataque da Macaca ao lado do Pablo Diego. E na ala direita, no lugar do Mailton, o Everton vai para o jogo, meu caro Carlos Corsato. Legal, esse é o André Luiz, o nosso repórter feliz, trazendo o primeiro destaque da Ponte, que joga daqui a pouco contra o Primavera, 7h30 da noite, no Majestoso, 13ª rodada, jogo antecipado da 13ª rodada, lembrando que a 12ª rodada só no sábado, e a Ponte que joga sábado contra o Lemense, 11 horas da manhã, com cobertura total aqui dos canais Futebol Interior. Agora vamos pro adversário da Ponte, o Fantasma, o Esporte Clube Primavera, fundado em 1927. O que você destaca do Primavera, hein, André Luiz? É o Esporte Clube Primavera, o fantasma da vizinha cidade de Indaiatuba, que vem de um empate 2-2 contra o Lemense, jogando no último sábado no estádio Ítalo Mário Limonge, em Indaiatuba. Quanto ao time, o técnico Ricardo Colbachini terá o retorno de... Tá sem voz o seu microfone. Quanto ao time, o técnico Ricardo Colbachini terá o retorno do jogador Carlos Yuri, que deverá ficar como opção no banco de reservas. E
apenas uma alteração no time titular que jogou contra o Lemense. O Arthur deverá ficar também como opção no banco de reservas. Em seu lugar, Darlan, ala esquerda, vai para o jogo. Com isso, Pablo fará o meio-campo ao lado de Felipe Cruz e Murilo. E no ataque, as esperanças de gol são Reginaldo e Bruno Santos na equipe do Fantasma, Carlos Corsato. Legal, esse é o André Luiz, o nosso repórter feliz. Aliás, olho nesse Bruno Santos aí, hein? O cara é artilheiro, velho. Tem 5 gols na competição. Bom, são 18 horas e mais 46 minutos. A bola vai rolar às 7h30 da noite. Ponte Preta contra o Primavera. Talvez aqui praticamente o que a Ponte tem de melhor para jogar aí na sequência da temporada. Só tiraria aqui o lateral direito, o Everton, e colocaria, entre aspas, o Mailton. Mas o nosso comentarista é ele. A gente vai sempre de carona com ele. Frank Francisco. Na quarta-feira de cinzas, eu creio que o caminho do Frank tenha sido mais tranquilo, né? E quem pegou carona com o Frank também. E espero que o caminho da Ponte Preta também seja muito mais tranquilo nesse jogo contra o Primavera. Ô Frank, como é que vai, meu amigo? Tudo bem? Grande abraço. Boa noite, Carlos. Abraço pra você. Abraço pra André Luiz, o repórter feliz. Tiagão, o Filipão aqui, ó. O mago dos botões, Carlão. Certo. Rapaz, ele não é fácil, não. O Thiago é melhor a gente não falar nele do jogo da Ponte, porque sabe, é antes, né? É antes. Né? Eu lembrei dele porque eu já vi uma conversa dele no grupo, né? No grupo. Mas é melhor a gente não lembrar do Thiago. Não, o Thiago é mala pra caramba, Ixi. né? É mala pra caramba e é antes, então é bom não lembrar dele, melhor deixar quieto. Deixa quieto. É melhor. Nação, uma boa tarde e noite pra vocês. Que seja uma partida muito legal. O Carlão também tem uma expectativa muito boa para esse jogo. Tô torcendo muito pro Primavera vir jogar e sair pro jogo, Carlão. Vir pra cima da Ponte. Aí eu acredito numa belíssima partida. E como toda transmissão, Carlão, eu sempre cravo um prognóstico de jogo, né? Vai. A gente tem acertado, né? A rodada passada eu não acertei. Falei 3-0, foi 3-1. Quase. E hoje, Carlão, 4-0 pra Macaca. 4? 4. Mas o jogo não será fácil, torcedor. A Ponte tem que respeitar muito a equipe do Primavera. Né? A gente fala de placar, né, Carlos? Fala aí, são... Como que nós podemos dizer? Tentar adivinhar, né? Tentar brincar de mandinar. Isso. Mas, assim, todo respeito a essa boa equipe do Primavera, que tem bons jogadores, Carlos. A gente vai ter oportunidade hoje de ver alguns aí, né? Já vi alguns jogos. Espero que confirmem, né? Porque esse tipo de campeonato, gente, é laboratório para nós mesmos, né? Então, ficar de olho. Mesmo assim, acredito sim, Carlão. Boa partida hoje entre esses dois clubes, a Ponte e o Primavera. E, é claro, aguardamos uma vitória da Macaquinha. E quem sabe com o Gé voltando às redes, hein? Centroavante não pode passar muito tempo sem fazer gol. Ele já deve estar incomodado, Carlão. E nós na expectativa, hein? É sua. 6 gols no campeonato, tem o Gé, a Ponte Preta, ele é o artilheiro da Ponte na competição. A bola vai rolar nas 19h30. A gente vai para o primeiro intervalo aqui, deixa eu lembrar, você ouvinte, né, que está participando junto com a gente, que tem, para variar, prêmio para você na nossa transmissão. Você pode participar pelo WhatsApp, tá na nossa tela aqui, ó, embaixo aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó, aqui, ó. Refrigerantes Poti, para você que está com a gente no YouTube. Abaixo da tela tem Futebol Interior no Facebook. Você pode participar por lá também. Eu quero corte, é só colocar isso, tá? No YouTube, Futebol Interior. No WhatsApp, 19 989 89 35 26. No WhatsApp você coloca seu nome, lá não tem problema, nome completo, bairro e cidade. No fim do jogo, a gente vai sortear aqui um corte de cabelo e de barba. Presentaço para você da Alfa Barber Clube, lá no Cambuí, para você que tá afim de dar aquele tapa no seu visual, vai participando aí, tem prêmio para você no final da nossa jornada esportiva, que está no ar para Store Colchões, Ovos Satoshi, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridier, Comunicação Integrada, Jumpi Esportes e Pizza do Dadá. Depois do intervalo, voltamos, o Pablo Diego é o convidado do André Luiz, ele que fez 2 gols no último jogo e vai falar com a gente aqui nos canais Futebol Interior.
tem os melhores momentos do jogo da Ponte Preta, vamos colocar aqui enquanto a gente comenta um pouquinho também, e muita resenha e a sua participação. André Luiz daqui a pouco vem com mais informações da Ponte, a gente vai escalar o time da Ponte e também o Esporte Clube Primavera. Nossa jornada só está começando. Desejo a você, torcedor de futebol, e principalmente para você, né, torcedor da nossa querida Macaca, um ótimo entretenimento esportivo. Que Nossa Senhora do Majestoso, aquela que fica ali à direita na capelinha, no portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli, nos ilumine e nos abençoe. 18h50 depois do intervalo. Tamo de volta, não sai da sintonia. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com, e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 18h54, daqui a pouco 7h30 da noite tem Ponte Preta e Primavera. Bola rola, jogo adiantado da 13ª rodada, porque a Ponte Preta tem jogo na próxima terça-feira, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior também, contra o Fluminense do Piauí. Nossa produção tá ainda entendendo aqui para ver como é que vai fazer esse jogo, se vai mandar o narrador lá pro Piauí, tem que ver, né, porque, ó... Só Deus, viu? Sabe. Manda o repórter pro Piauí. Aí só que aí o repórter vai só... Você narra? Tem que narrar. Não, Então tem que narrar. tem que mandar os dois.
Tem que mandar os dois, porque como é que o narrador narra do estúdio se não tiver a imagem, né? Pronto, vou eu, você pro Piauí, nós vamos num Fusca 69. Meu Deus do céu, a gente chega o ano que vem lá então, né? Já deveria ter saído mês passado. Mas o jogo da Ponte é terça-feira que vem, pela Copa do Brasil, dia 28. E a Ponte jogaria no dia 1º contra esse jogo contra o time do Primavera. Aí não dá, né? Joga dia 28, Copa do Brasil, aí no dia 1º, na verdade na tabela estava marcado para o dia 2, seria uma quinta-feira. Mas mesmo assim, olha só a logística, a Ponte estaria no Piauí e já no dia 2 teria que jogar o jogo contra o Primavera, né? Já não dá, os jogadores não gostam, né? O sindicato dos atletas profissionais não gosta desse negócio de marcar jogo com 48 horas. E ainda o time lá no Piauí, para voltar para o estado de São Paulo, aí não ia dar. Não ia ter jeito, e aí a Ponte adiantou esse jogo, porque nesse meio de semana é o único, né, que não teríamos jogos da Série A2 do Campeonato Paulista. Ô André, já que você está com o microfone na mão aí, escala a Ponte Preta aí, escalada definida pelo Hélio dos Anjos. Escalada e definida pelo técnico Hélio dos Anjos, a Macaca vai a campo com Kaique França no gol, o Everton, Fábio Sanches, Matheus Silva e Arthur, Leonaldo, Felipe Amaral, Matheus Jesus e Elvis, Pablo Diego e Gé. Macaca escalada, Macaca definida para pegar o time do Primavera. E o Fantasma, como vem o Fantasma? Primavera vem com André Luiz no gol, Matheus Rocha, Léo Simoni, Matheus Santana e Darlan, Pablo, Felipe Cruz, Murilo e Luan Martins, Reginaldo e Bruno Santos. Legal, escalados, definidos os times. Então, ô Frank, rapidinho aqui antes do Pablo Diego, convidado aqui do André, desses, né, dos jogadores à disposição do Hélio dos Anjos, eu acho que só ali na lateral direita, hoje, ele não tá com o titular. Pode ser que o Everton, né, ganhe a posição no decorrer da competição, né, porque ali tem uma disputa com o Luiz Felipe e também com o Mailton, que saiu contundido no último jogo. Mas pode ser aí, tirando a lateral direita, a Ponte tá com o que tem de melhor. Não vai ser esse time que vai jogar contra o Lemense no sábado, mas para enfrentar o Primavera, a Ponte está com o que tem de melhor, né, o Franqui? Também entendo assim, Carlos. Lembrando sempre, Carlos, e ressaltando que o Fábio volta de um longo período de lesão, né? Isso aqui é um jogo para ele já começar a canchar, pegar ritmo, esperamos que vá tudo bem. E a lateral, tô com você, Carlão. Mailton em forma, deve ser o lateral titular. Mas com essa contusão, agora deve demorar um pouco mais. Carlão, minha preferência pessoal, eu acho o Luiz Felipe tá no momento melhor. Mas é complicado pro Hélio, para um treinador, pegar um jogador improvisado, deixá-lo na posição e o jogador da posição não jogar. Então, entendo que a Ponte está com o seu melhor 11 para enfrentar o Primavera. Legal, esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Daqui a pouco a bola vai rolar, hein? Jogo marcado para 7h30 da noite. Você vai conferir aqui nos canais Futebol Interior. Lá no YouTube, a enquete, quem vence? Ponte Preta, dá empate ou Primavera? Vota lá, tá bom? Entra no nosso YouTube e vota lá. Deixa a sua participação, deixa a sua mensagem pra gente lá no nosso YouTube. Tô esperando a sua participação, tá? No Facebook, o Flávio Ricardo Taubaté tá pedindo pra mandar um alô pra Taubaté. Ô Ricardo, Flávio Ricardo, aquele abraço. Ângela Maria Rosa, boa tarde, equipe Pé Quente do Interior. Tamo junto, 2-0 Ponte Preta. Ela coloca aqui. Valeu, Ângela. Obrigado aí pela sua participação, tá bom, minha querida? Valeu mesmo. Obrigado aí por estar conosco. Quem mais? Alessandro Capato. Tá ligado com a gente aqui. Valeu, Alessandro. Obrigado aí pela sua participação. Já começou com gracinha aqui, mas tá valendo. Obrigado pela audiência. Albert Cavalcante, grande Albert, tá pedindo pra mandar um alô aqui pro Frank e um abraço pro André Luiz. Alô, Albert Cavalcante, aquele abraço. Gi Scheffer, ô Gi, beijo no seu coração. Café com Gi Scheffer, quinta-feira na VV8 TV, lá de Valinhos. Renato Bueno, tá ligado com a gente, boa tarde. Bora pra mais 3 pontos. Valeu! No YouTube, Gustavo Carvalho, boa noite, amigos. Desejo ótima transmissão a todos. Mais uma vitória da Macaca. Venceremos com gol de gols, né? De Gé, Elvis e Matheus Jesus. O Oineg Rutra é Primavera. Ele tá colocando aqui a música do Tim Maia.
Te amo. É, aquela música, né, do Tim Maia. É primavera. O Oeneg, ele tem um time. Eu costumo dizer que quem torce pro time que o Oeneg torce é misto. Mas eles não acreditam, né? Ele tem um time e torce para todos os outros que joga contra a Ponte Preta, né? Oeneg, que prazer tê-lo aqui, viu? Hoje eu tô diferente, você viu? Ah, tô diferentaço, hein? Viviane e Cristina, boa noite, amigos. Passando para desejar mais uma excelente transmissão para vocês e que venha mais 3 pontos. Valeu, querida, é a Viviane. Marcelo Faileiros, Palmas, Tocantins está com a macaca. Vamos subir ponte. Boa transmissão. Tem um link aqui que eu não vou conseguir falar o nome, então vou passar batido. E o Fernando Rodrigues. Boa noite para todos, uma boa transmissão e mais uma vitória da nossa amada macaquinha. 3-0, como eu me sinto confortável com esse pessoal que é torcedor da Ponte. Muito obrigado, viu? Você que está conosco no Facebook também, Futebol no Interior, deixa lá sua mensagem. André, agora você vai trabalhar e traga o seu convidado para a nossa jornada esportiva nesta noite de quarta-feira de cinzas, por favor. Vamos ouvir. Pablo Diego, que falou para a Rádio FI, canais Futebol Interior. Vai, Pablo! Entrevista com o Pablo Diego. Pablo, você voltou depois de 20 dias de tratamento e já marcando 2 gols. Como foi para você esse período e ter voltado tão bem? Feliz, cara. Feliz de ter voltado a jogar e ainda mais podendo ajudar a equipe marcando 2 gols. Esses 20 dias foram de muito trabalho, né? Para poder recuperar o mais rápido possível. Então pegamos firme aí na recuperação, o pessoal da físio aí, o pessoal da transição pegaram forte, a gente tratando aí integralmente todos os dias e graças a Deus deu tudo certo, pude voltar a campo na minha melhor forma física e poder ajudar a equipe, que era o mais importante. Até o momento foram 7 jogos pela Ponte, com 3 gols e 2 assistências. Como avalia esse início de trabalho na Ponte, sendo que você já fez mais de uma função no ataque da equipe? Então, eu tenho me dedicado bastante, né? Esse período de início aí tem sido muito, muito legal. A gente vem vendo o trabalho, né, cara, surtindo efeito. Todo o trabalho da semana que a gente faz aqui, todo nosso empenho vem dando resultado dentro do campo. E feliz pelo bom começo e espero sempre manter essa regularidade para poder ajudar sempre a Ponte dentro de campo. Internamente, como buscam manter a motivação em busca dos resultados, mas também com os pés no chão, sabendo que ainda existe uma boa parte de competição pela frente? Cara, a gente disputa um campeonato que agora a primeira fase é totalmente diferente da segunda fase, né? Esses resultados aí da primeira fase só nos dão um benefício, né, para poder disputar os jogos difíceis dentro de casa, né, os jogos da volta. Mas assim, são campeonatos totalmente diferentes, né? Então a gente tem que estar assim com o pé no chão, trabalhar forte sempre, com muita humildade e passo a passo vamos conquistando os nossos objetivos. Nesta quarta, um jogo em casa contra o Primavera de Indaiatuba, hoje 6º colocado. Qual a expectativa para esse duelo? A gente vai entrar em campo como em todos os outros jogos, né, cara? Com a nossa ambição de querer ganhar o jogo desde o primeiro minuto até o último e com muita humildade também, respeitando as equipes, e a gente sabe que nenhum jogo é fácil, né, cara, nesse campeonato, então a gente vai entrar com muita humildade e muita dedicação para poder sair com um resultado positivo. Um recado para a torcida da Ponte, para que estejam com a gente sempre e que a gente vai lutar por vocês do primeiro ao último minuto, e podem ter certeza que todo jogo a gente vai guerrear e vai sempre buscar a vitória para que no final a gente possa sair feliz, né? Tá aí, essa palavra de Pablo Diego, o atacante artilheiro da Macaca, que falou para a Rádio FI, canais Futebol Interior. Esse é André Luiz trazendo o seu convidado Pablo Diego, 3 gols com a camisa da Ponte. O Frank falou aqui fora do ar, Frank, eu queria que você colocasse a frase que você colocou fora do ar aqui para mim a respeito do Pablo Diego. Pablo Diego encaixou como luva nesse time da Ponte Preta, Carlão. Simplesmente tá fazendo
a gente ver o fino da bola quando ele joga, Carlão. Imprescindível no ataque hoje. É isso aí, caiu como uma luva no time da Macaca. São 19 horas mais 5 minutos, 19h05. Ô Felipe, já pode colocar aí os melhores momentos da vitória da Ponte Preta? Nós falamos aqui do Pablo Diego, né? Inclusive repercutir junto com o Fábio Alves na segunda-feira, na hora da Macaca, né? A Ponte Preta venceu a Portuguesa Santista pelo placar de 3-1. Vamos conferir aqui os melhores momentos, né? Comecinho do jogo, ali o primeiro ataque da Ponte, cruzamento da ponta esquerda, bola pro Gé, primeira finalização dele, ele bateu para fora, a bola foi embora, linha de fundo. Mais um ataque da Ponte, aqui pela ponta direita, o chute do Leonaldi. O goleirão da Santista foi bem, hein? Ô Carlão, esse aí, ó, é igualzinho o gol que ele fez, hein? Sim. Ele estava só um pouquinho mais aberto. Verdade. Você vê que é uma jogada já trabalhada pela equipe. E o goleirão foi bem. O goleirão foi muito bem, obrigado. Mais uma saída, a Portuguesa Santista saindo ali pela direita, né? Jogada apoiada. Aí a bola veio pra Ponte, olha o que fez o Gé. Chutou muito forte, né? Foi com muita força. E aí o gol dos caras... Muita gente colocando falha no Thiago. Ó, gente, com todo o respeito do mundo, eu não acho que o Thiago falhou. Mesmo porque nem era ele que estava na jogada, né? Era a bola pro Mailton, aqui na direita. Aí o Matheus Silva teve que sair. Quando o Matheus Silva sai, a zaga inteira se atrapalha. A história do Thiago é que ele deixa o Caio Mancha sozinho, né? Parece que ele sai do cara, né? Ele sai do cara... E o cara acaba colocando a bola pro fundo da rede. E aí foi aqueles 10 minutos, né, Frank? Que a Ponte acabou se perdendo no jogo e o Kaique teve que fazer essa defesaça aí, né? A Ponte nos assustou um pouco nesse momento do jogo, Carlos. Mas a questão do gol da Santista, Carlos, eu volto a frisar, é um erro que o time tem cometido nessa questão de posicionamento, Carlos. Nessa jogada o Maílson estava junto com o Matheus. Quando desce os dois e larga o Thiago na podre. E aí não tinha muito o que fazer, não. E pra você que tá vendo aí agora, o primeiro gol da Ponte, passe do Matheus Jesus, na enfiada ali pro Pablo Diego, golaço. Ponte, também pro time da Portuguesa Santista. Pablo Diego limpou o goleiro, fintou e mandou a bola pro fundo da rede, né, Frank? Ele só não entrou com a bola dentro do gol, Carlão, porque ele teve humildade em gol. Respeitou. E, Carlos, ele bate assim, como ele é nervoso pra fazer gol, né? Um desespero. O cara vai na tranquilidade. Agora, o segundo mostra mais claro ainda. Agora, o Sérgio Guedes, né? Eu não tenho informação de que o cara saiu contundido, o Pedro Felipe, né? Que inclusive havia perdido aquele gol lá, O Kaique fez a defesa naquele lance lá. Aí, o chute do Elvis, né? Já estamos no segundo tempo, né? Comecinho do segundo tempo. Tô narrando aqui, viu, gente? Com imagens para quem tá com a gente no Facebook e no YouTube. Você do canal de áudio vai imaginando aí. Aí o Elvis pegou de frente, ele tentou colocar, né? Tentou chapar no canto. Tentou chapar. E aí agora a jogada do Gé, ele foi sensacional. Tocou a bola pro Everton, acho que esse lance aí fez o Everton ganhar a posição. Aí ele toca pro Pablo Diego, aquilo que você falou, né, Frank? Ele é nervoso na frente do goleiro, né? Nossa, tem uma dificuldade, né? Ó, sem chance. E o destaque é pra esse lance do Gé, né? Ele sai com essa bola lá do campo de defesa do lado direito, Carlão. É incrível, ele é um tanque, né? Ele é um tanque. E aí agora, mais um lance da Ponte Preta, o passe do Matheus Jesus na enfiada e o toque e o gol pro Leonaldi fazendo na direita. Mesma jogada que a Ponte já havia feito no primeiro tempo, né? Ô Carlos, fala a verdade, né? O Matheus Jesus e o Elvis, eles batem com nojo na bola, né? Como tem habilidade. Eles têm habilidade e aí é aquela história, né, Frank? Precisa arrumar alguém para marcar para esses caras. E é aí que entram Leonaldi, Amaral, né? Aí que esses caras entram, né? E agora... Vocês perceberam nos passes do Elvis, até eu disse isso na transmissão sábado, é de 3 dedos que ele só bate na bola. É por isso que tá falando, bate com nojo, cara, bate com nojo. E aí de 3 dedos que ele bate na bola. E aí o último lance da partida, né, o camisa número 20, o Eric, batendo pro gol. E o Kaique França fazendo uma defesaça, defendendo a Ponte. Eu não sei, eu falei na hora da Macaca na segunda-feira, e quero rapidinho aqui a opinião dos companheiros, começar com o Frank, depois eu quero a opinião do André, mas a Ponte que teve sustos, jogando em casa, hein? Jogando em casa, a Ponte teve susto contra São Caetano. São Caetano, pelo amor de Deus, né? A Ponte teve trabalho contra o São Caetano, teve trabalho contra o Oeste, teve trabalho contra o Taubaté.
né? Acho que dos jogos em casa, né, a Ponte só não teve trabalho contra o Monte Azul, que foi 3-0, né? À toa que o Monte Azul é o último colocado do campeonato, a Ponte não tomou gol, né? Apesar de ter tomado o gol contra a Portuguesa, eu entendo que foi o melhor jogo da Ponte. Não sei o que pensa o Frank. Eu acho que foi um dos melhores, sim, Carlos. Mas tem um detalhe importante, Carlos. A Ponte está reeditando, pelo menos na minha cabeça, que sou um pouquinho mais antigo, aquela velha máxima, né? A melhor defesa é o ataque. A Ponte toma gol, gente? Toma, mas a Ponte também faz. Você toma um e faz dois, tá tudo certo. É claro que nenhum de nós gosta de ver o time sempre tomando gol. Prefere que não tome pra gente não ter susto. Mas a Ponte tá reeditando aquelas fases, Carlos, que toma o gol, mas à frente tá resolvendo. É claro que precisa corrigir essa questão do posicionamento. Mas é conversa, treino... E treino não tá dando pra ter, Carlão. Então ele tá tentando resolver isso na conversa. Pois é. E aí, André, o que você pensa do jogo da Ponte Preta contra a Portuguesa Santista? Pra mim foi o melhor jogo da Ponte até aqui. A Ponte teve, como você bem disse, dificuldades contra o Taubaté. Outras dificuldades. Lá em Piracicaba foi um jogo muito difícil pra Ponte. Jogando no Moisés Zucarelli, pra mim, o jogo até mais difícil até que foi contra o Juventus e o Taubaté. Porém... para mim, o que mais chamou a atenção é o jogo mais bem disputado. E a qualquer momento, qualquer um dos dois, quando estava 1-1, o jogo, apesar da superioridade da Ponte, a Ponte poderia ir... estava mais perto, o Frank disse isso várias vezes durante a transmissão, mais perto de chegar ao gol do que a Santista, mas a Santista, pelo time que tem, na minha opinião, foi o jogo mais difícil da Ponte até aqui, esse contra a Portuguesa Santista. Legal, Portuguesa Santista que tá na segunda colocação, né? Tá ali brigando junto com o Novo Horizontino, né? E acompanhando a Ponte Preta. Hoje a Ponte está a 6 pontos do segundo colocado, mas se a Ponte perde o jogo para a Santista, né? Ficaria tudo igual, né? Estaríamos 25-25, né? Então, fez um jogo bem seguro com o time que está acompanhando ela, né? Sim, Carlos. E é isso que vai qualificando uma equipe para ser campeã, para galgar maiores alturas e conquistar seus objetivos. Sempre se superando. O elenco da Ponte, a comissão técnica, o trabalho tem sido muito bem feito. E os jogadores estão muito inteirados desse tipo de situação. Elenco fechado, Carlão, com treinador, comissão, tudo redondinho, salário em dia, tudo flui bem. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior, você participa, manda mensagem pra gente aqui, ó, no YouTube e também no Facebook. Wilson Antônio, boa noite pra vocês da mesa. Ótima transmissão com a vitória da Macaca. Wilson lá de Criciúma, Santa Catarina. Aparecido Alves da Silva, boa noite. Equipe show de bola, bola pra cima e no final da jornada, tomara que comemoremos mais uma vitória. Abraço, Macacada. Valeu, Aparecido, obrigado pela sua participação. Fala, detalhe, André. Em relação ao jogo do próximo sábado, às 11 horas da manhã no estádio Bruno Lazzarini. Que saudades do Bruno Lazzarini, viu, Carlos Corsato? Eu que passei por lá, joguei lá em 1986, no Alemense. Olha, a Ponte teve uma carga de 595 ingressos e solicitou um segundo lote, porque esses 595 ingressos não em deram tempo recorde, não deram nem para começar para o torcedor da Macaca. E mais um lote de 2.190 ingressos foi colocado aí pela diretoria do Lemense a favor dos torcedores da Ponte. Então teremos algo em torno de um pouco mais de 2.500. Olha aqueles que vão de carro, né? Vão de van, vão de ônibus, de torcedores da Ponte no próximo sábado, às 11 da manhã, lá no Bruno Lazzarini, diante do Esporte Clube Lemense. Essa é a carga total de ingressos, mas eu não acredito em 2.500 torcedores da Ponte, né? Mas é estranho, né? Porque primeiro dificulta a vida do torcedor. Colocam lá 595 ingressos, né? No primeiro lote. Aí vende tudo, aí abre 2.500, pô. Futebol brasileiro, vai entender, Carlos. Pô, por que já não deixa uma carga bacana, né? Pro cara não perder seu tempo? Porque teve torcedor, e eu conheço gente, que tentou comprar pela internet e não tinha, porque não tinha ingresso liberado, né? E aí agora libera 2.500 ingressos. Por que já não fez isso antes, né? Por isso que eu falo, gente, futebol é business, né? Mas os caras adoram rasgar dinheiro. Se tem um lugar onde os caras rasgam nota de 100, de 200, eu não vi. É verdade. Então eu vou falar da que eu vejo.
que é a de 100 de vez em quando ainda. É o futebol, como gostam de rasgar dinheiro, pelo amor. Fernando Rodrigues, boa noite para todos, uma boa transmissão aqui no Facebook e também no YouTube. O Fernando tá com a gente no YouTube aqui, muita gente ligada com a gente. Boa noite para todos, uma boa transmissão. Mais uma vitória da Ponte. Edilson Roberto, boa noite, partiu majestoso. Boa transmissão a todos. O João Godoy tá dizendo que vai ser 2-0 para Ponte. O João Godoy, toda jornada ele coloca Renato Gaúcho na seleção brasileira. Ô João, esquece. Com essa direção aqui, não tem Renato Gaúcho na seleção brasileira, não. O técnico vai ser o Ancelotti. E o Ramon Menezes é o técnico para o jogo contra o Marrocos no dia 25 de março, tá bom? O Gustavo Carvalho. Elvis só tem 3 dedos em cada pé, joga de terno. Sofremos nos primeiros jogos, os demais com a evolução e a confiança fomos melhores. Manda um abraço para Mongaguá. O Josué Salles tá ligado com a gente também aqui. Valeu, Josué. Muito obrigado aí pela sua participação, meu querido. Bom, são 19 horas, mais 15 minutos. 15 minutos para começar o jogo na pauta aqui colocada pelo Claudinei Corsi. A gente tem 30 segundos de intervalo comercial, é bem rápido. Enquanto isso, você participa no YouTube, no Facebook e também no nosso Zap Zap para concorrer aqui ao prêmio, o corte de barba mais cabelo da Alfa Barber Club, uma barbearia maravilhosa no Cambuí. Se tiver a fim de concorrer, é só mandar aqui no YouTube, eu quero, no Facebook também, ou então no nosso WhatsApp para participar. Em 30 segundos, o André Luiz vai brilhar e vai escalar Ponte Esporte Clube Primavera, que jogam daqui a pouco às 7h30 da noite. Em 30 segundos, para Prone Alimentos. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Anote aí, torcedor Ponte Pretano. Se o técnico Hélio dos Anjos definiu, você confere aqui na Rádio FI Canais Futebol Interior. Escalada e definida a Associação Atlética Ponte Preta no sistema 4-4-2. Vai a campo com Kaique França, o goleiro número 12. Na ala direita, 2, o Everton. A zaga central, 27, Fábio Sanches. Com a 4 no costado, o quarto zagueiro é Matheus Silva. E na ala esquerda, 15, Arthur. O meio-campo da Macaca começa com 5, Leonaldi. 8, Felipe Amaral. 20, Matheus Jesus. E 10, o craque, capitão do time Elvis. E à frente, 11, Pablo Diego, artilheiro. E 19, outro artilheiro é o Gé. Olha o repeteco da Macaca, Kaique França 12, Everton 2, Matheus Silva 4, Fábio Sanches 27, Arthur 15, Leonaldo 5, Felipe Amaral 8, Matheus Jesus 20, Elvis 10, Pablo Diego 11, Gé 19. No banco, Pedro Rocha, Felipinho, João Gabriel, Dudu, Eliel, Thiago Oliveira, Luiz Felipe, Jean Carlos, Guipira, Maurício e Cássio Gabriel. Macaca líder da competição, isolada em 28 pontos ganhos, primeira colocada na classificação geral. 11 jogos, 9 vitórias, 1 empate e só uma derrota. Na disciplina são 32 cartões no total, 30 amarelos e 2 vermelhos. Para um só jogador, inclusive o Guilherme zagueiro. A Ponte marcou 23, sofreu 12, tem saldo positivo de 11. Gé com 6 gols e Elvis com 4, os seus principais artilheiros. Próximo jogo da Ponte, anote aí, torcedor. Sabadão que vem, hein? 25 de janeiro, 11 da manhã, no Bruno Lazzarini, em Leme, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior contra o Lemense. Futebol Interior. É o
Esporte Clube Primavera, o fantasma, escalado e definido pelo técnico Ricardo Colbachini, vai a campo no sistema 4-4-2, com 12 o goleiro André Luiz, na ala direita 2 Matheus Rocha, a zaga central Léo Simonico a 3, com a 4 no costado, quarto zagueiro Matheus Santana, e na meia dúzia, ala esquerda é Darlan. O meio-campo do Fantasma começa 5, Pablo, 7, Felipe Cruz, 8, Murilo e 10, Luan Martins. E à frente, 11, Reginaldo e 9, Bruno Santos. Olha o repeteco do Primavera: André Luiz 12, Matheus Rocha 2, Léo Simoni 3, Matheus Santana 4, Darlan meia dúzia, Pablo 5, Felipe Cruz 7, Murilo 8, Luan Martins 10, Reginaldo 11, Bruno Santos 9. No banco, Vitor Hugo, Arthur, João Pedro, Mauro, Vitinho, Carlos e Yuri, Luan Miguel, Matheus Goiano, Paulo Baia e Thiago Abreu. Esse banco aí do Primavera, hein, pro narrador é uma beleza, tudo nome composto. Jesus, 11 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 15 pontos ganhos. O Fantasma é o 6º colocado na classificação geral. Na disciplina, são 38 amarelos e 7 cartões vermelhos. Rapaz, o time marcou 15 e sofreu 15. Tá zerado no saldo. O Bruno Bahia, com 5 gols, é o seu principal artilheiro. Próximo jogo, sabadão que vem, hein? Sábado, dia 25 de fevereiro. Se eu vou na da produção, tô lascado. 7h30 da noite, contra o Velo Clube, no Benitão, em Rio Claro. Arbitragem. Apita o jogo João Vitor Gobi, ele será auxiliado assistente 1, Guilherme Holanda Moura Lima, assistente 2, Felipe Camargo Moraes, quarto árbitro, Adelimara Monteiro, árbitro de vídeo, Sérgio Ricardo de Oliveira, todos árbitros da Federação Paulista de Futebol. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Deixa eu só corrigir uma informação aqui. O próximo jogo do Primavera, gente, esquece tudo que eu falei aqui, tá? O Primavera joga domingo que vem, 3 da tarde, contra o Linense, em seu estádio, tá bom? Esse jogo do Primavera aí vai ser o da 14ª rodada, esse que eu coloquei aqui, contra o Velo Clube. A produção me trincou desta vez aqui, mas a gente conferiu aqui e a produção mandou pra gente. Carlos, corrija aí. Domingo, 3 da tarde, Primavera em Linense. Aliás, é o jogo que fecha a 12ª rodada lá em Indaiatuba. Bom, nesse momento, execução do hino nacional do Brasil. A Ponte Preta com esse uniforme que é lindo. É lindo. Não, ainda não começou a execução do hino, né? Os times vão entrar. Ponte Preta toda de branco, com a faixa preta no peito. O Fábio Sanches já volta com a tarja de capitão nos braços. Isso porque o Elvis, que foi capitão durante muito tempo aí do time da Ponte Preta, sem o Fábio Sanches, né? O Fábio Sanches foi muito bem aqui. O André Luiz está estreando depois de 11 jogos, né? Tá fazendo a sua estreia no comando na zaga da Ponte Preta. Deixa eu só confirmar aqui com a nossa produção se vai ter entrevista, né? Acho que não tem entrevista, né, no começo, né? Não. No começo não tem, Só no né? intervalo. É só no intervalo. Beleza, a produção também já disse aqui. Obrigado, produção. A bola vai rolar às 19h30. Jogo marcado pela 13ª rodada. Bom, vou explicar novamente, né? Primavera tá entrando agora. Vou explicar de novo que esse jogo é antecipado porque a Ponte jogaria esta partida no dia 2 de março. Só que no dia 28, na próxima terça-feira, a Ponte vai estar no Piauí para enfrentar o Fluminense. E aí não daria tempo hábil, né, para que a Ponte Preta pudesse fazer esse jogo no dia 2. Por isso o jogo foi antecipado da 13ª rodada. Só completando aqui, 12ª rodada, sábado, abertura com Juventus e Santista, 11 da manhã. Lemense e Ponte, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior, a jornada abrindo às 10 da manhã. Às 3 da tarde tem Rio Claro e São Caetano, às 4 Comercial e Velo Clube, às 17 15 e Monte Azul, também às 17 Oeste e Taubaté. 19h30, Novo Horizontino no Noroeste, esse jogo vai ter cobertura aqui dos canais Futebol Interior.
logo depois do jogo do Guarani. Guarani que joga contra a Internacional de Limeira, Série A1, Campeonato Paulista. O Lucas de Souza vai transmitir com o Wagner Ferreira, com o Albert Cavalcante e com o Claudinei Corsi. Terminando o jogo do Bugre, a gente vai com a Rádio Amizade para o jogo do Novo Horizontino contra o Noroeste. Jogão, hein? Terceiro contra quarto colocado da competição. E no domingo tem Primavera e Linense, jogo marcado para as 3 horas da tarde. Bom, Ponte Preta e Primavera que vão fazer um jogo inédito, né? Esses times jamais se enfrentaram em jogos válidos por campeonatos oficiais. Foram 2 jogos na década de 50, o primeiro em 1952, no dia 10 de fevereiro, a Ponte venceu o Primavera por 5-0, mas era amistoso. E em 58, no dia 1º de maio, ou seja, no Dia do Trabalhador, a Ponte venceu o Primavera em Indaiatuba pelo placar de 3-1. Ô Frank, o Carlos Eduardo Lemos Matozinho tá com a gente, tá mandando aqui boa noite para todo mundo. Jogo sempre difícil, coloca ele aqui no YouTube. Aliás, deixa eu mandar um alô aqui pro pessoal lá da Rádio Web Pira Esportiva. Um abraço lá pro Ed e pra toda a galera que tá com a gente aqui com o sonsaço da Rádio Futebol Interior. Valeu, meu querido Ed. Obrigado pela participação, hein? Obrigado por estar conosco aí. O Josué Salles tá pedindo pra mandar um alô pra ele. O Gustavo Carvalho também tá ligado pra esse povo aqui, pro João Godoy, pro Breno, pro Edilson Roberto, pro Fernando Rodrigues. Fala aí a sua expectativa pra Ponte Preta e Primavera. Vai, Frank. Jogão de bola, Carlão. Jogão de bola. Guardemos aí que Primavera realmente venha e não se tranque atrás, né? Saia para o jogo, que nós com certeza vamos ter uma grande partida. Reafirmo a minha opinião, Carlão. É jogo para Ponte, respeitar o Primavera e botar a bola para dentro do gol. Para mim, futebol, respeito ao adversário, é marcar gol e ganhar o jogo. Isso é respeitar o adversário. Qualquer coisa diferente disso acaba dando problema. Eu acredito hoje, Carlão, 4-0 para Macaca. E o Gé volta a marcar hoje, tá? E estamos com o time muito forte, né, Carlos? Praticamente é o 11 titular da Ponte nessa primeira parte do ano, né? Tirando aquilo que a gente colocou aqui da lateral direita, que é uma briga importante pela lateral direita. Bom, tivemos jogos pela Champions League, você acompanhou aqui nos canais Futebol Interior. RB Leipzig e Manchester City empataram pelo placar de 1-1. RB Leipzig e Manchester City. Também jogaram Porto contra Porto e Manchester, é isso? Não, fala aí, Pedro. É Inter de Milão. Quanto foi o jogo? 1-0 para Inter. Jogo transmissão aqui dos canais de Futebol Interior. Eu confesso que tive que sair do canal de áudio, né? Até para chegar até aqui. 1-0 para Internazionale de Milão. Bom, o jogo foi na Itália, né? Então tem o jogo da volta, o jogo do Porto. Porto 0, Internazionale 1 pela Champions League, né? Hoje com transmissão aqui dos canais Futebol Interior com a Rádio Futebol na Canela. Informação. Vai. O público vem chegando no estádio Moisés Zucarelli. A torcida da Ponte não é ainda aquela esperada, mas muita movimentação no portão principal, gol de entrada do estádio Moisés Zucarelli e ao fundo algo em torno de 50 torcedores da cidade de Indaiatuba do Primavera, aproveitando, mandando um abraço para o Paulo Eletricista, Ponte Pretano fanático lá no Parque Itajaí, Carlos Corsato. Legal, esse é o André Luiz, o nosso repórter feliz. A bola vai rolar e você vai se ligar às 7h30 da noite. O árbitro da partida é o Guilherme Moura Lima. Esse cara já apitou o jogo da Ponte. Ponte Juventus, que o André falou e é verdade. Dos jogos que a Ponte jogou foi o mais difícil, né? Foi o mais difícil, porque os outros nós ganhamos, né? Os outros nós ganhamos, do Juventus nós ganhamos. Até parte do jogo foi complicado. A partir da metade do segundo tempo, a Ponte deslanchou e daí depois fez o segundo gol, administrou o jogo. Agora contra o Juventus foi realmente um Deus nos acuda, viu, meu caro Pedro Lino? O João Vitor Gobi, de 27 anos, ele é árbitro desde 2013 da Federação Paulista de Futebol, nasceu no dia 21 de novembro de 95. Ele foi o árbitro de Ponte Preta e Juventus, placar de 2-2. Não teve muito trabalho naquele jogo, né? Claro, né? Todo árbitro tem ali uma coisa ou outra que a gente vai achar que ele errou, né, Frank? Mas não foi assim que atrapalhou o jogo, né? Não, mas teve os seus senões sim, Carlos. Principalmente a Série A2, eu tenho falado muito a respeito da parte disciplinar dos juízes, as indecisões,
como é que se diz? Aquela arbitragem matreira, deixar seguir, falta que é falta, manda seguir, quando não é para, perigo de gol. Isso aí no futebol podia parar, né? O futebol evoluiu, o mundo evoluiu, né? E a gente vê algumas coisas que são inadmissíveis. Tem uma opinião, Carlos, que muitos não concordam, mas para mim a arbitragem ela tinha que ser profissionalizada. Aí eu acredito que muitos dos problemas que a gente tem hoje com a arbitragem iria acabar. Só não é profissionalizada no papel, viu, Frank? Só não é profissionalizada como trabalho, na carteira ali, mas o que os caras ganham já dá pra ser profissional, pô. O cara ganha, um árbitro pra apitar um jogo aí de Série A2, ele vai ganhar entre R$2.200 e R$3.000. Tem muito cidadão brasileiro aí que trabalha o mês inteiro e não ganha isso. É verdade, Carlos, mas assim, precisa ter essa modificação, Carlos. Isso vai mudar o nível da arbitragem no Brasil. Porque isso aí, eu entendo, viu, André, que isso aí você joga a responsabilidade pra alguém que precisa fazer isso. Tem que dar responsabilidade pra esses caras aí. Porque ganhar um cachê desse aí também não é bolinho, outra não. Coisa, ele faz 8 jogos no mês e ele ganha R$16.000. Pô. Quem que ganha R$16.000 no Brasil hoje? Diretor de empresa. E multinacional. Então, dá mais, né? Se ganhar 2 conto, mas não é só 2, ganha mais do que 2 um árbitro. Ganha mais. Se for FIFA, ganha mais ainda. E outra, se for profissionalizado, aí eles vão ter o peso daquele negócio na cabeça. Bom, eu tenho que ser profissional. Se eu não for bom, outro toma o meu lugar, a federação me manda embora, contratar outro e acabou. Hoje eles não têm essa preocupação. É um bico, eu acho que esse discurso ele é bom pros árbitros, né? Nós não somos profissionais, mas na hora do cachê, o cachê é de um profissional muito bem remunerado. E que deve ser bem remunerado. Porque o que tem de envolvimento aí no jogo não está escrito, né? Mas eu acho que o problema maior, Carlos, é assim, a gente nunca pode provar. Mas a gente não é bobo e sabe que existe resultado fabricado no Brasil. Eu não vou nessa, Então, eu acho assim, se você profissionaliza, a coisa ela é levada para um outro ângulo, uma outra esfera, tudo tende a melhorar. Posse de bola no primeiro tempo vai ser do time do Primavera. Jogando com o uniforme todo vermelho, detalhe preto na frente da camisa. Tá até bonito o visual, hein? O campo da Ponte tá lindo, hein? Tá maravilhoso. O tapete. Vai começar o jogo, vai tocar na bola o Primavera. Apita o árbitro. Tem bola rolando nos canais Futebol Interior. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, Série A2, Campeonato Paulista, 13ª rodada, Ponte, Primavera, bola rolando, e você, torcedor, vem comigo, vem o time do Primavera, bola com o Léo Simone aqui pela ponta direita, já trabalhou, virou o jogo para Matheus Rocha, vai para a linha de fundo, primeiro cruzamento, levantamento na boca do gol, Matheus Silva chega para tirar, aí completa o Amaral, tira dali, põe bola pro Pablo Diego, levantou o pezão aqui o Lucas, o Matheus Santana, zagueiro da equipe do Primavera, foi forte ali para cima do jogador da Ponte, mas a bola ficou pro Kaique França, todo de amarelo hoje, sai do gol para ficar com ela o goleirão da Ponte, começa no campo de defesa, a bola pro Matheus Silva pro Fábio Sanches, 13ª rodada fazendo a sua estreia com a camisa da Ponte, trabalha a bola aqui no campo de defesa, a bola pro Arthur, toca a bola para Fábio Sanches para Kaique França, jogador que jogou todos os jogos da Ponte Preta. Jogou todos os jogos até aqui, 12º jogo, o Kaique França em campo. Eu não sei não se ele joga sábado, acho que sábado vai ser o Pedrão. Bola ali pela ponta esquerda, trabalha a bola no time da Ponte, chega a zaga da equipe do Primavera para tirar. Trabalha a bola na ponta esquerda pro Matheus Santana, o capitão do time. Ele faz o passe, chega a zaga da Ponte, tira. O passe era pro camisa número 11 ali, o Reginaldo. A bola acaba saindo pra lateral, do lado do povo lá. Torcida da Ponte vai cantando. Do lado da velha guarda, torcida da Ponte. Perto ali da Ponte, chopp da Ponte, terror da Serponte. Oh, que bacana. Que gostoso assistir o jogo no Majestoso com o torcedor da Ponte. Ponte faz ali aquela pressão na frente, na saída ali. O jogador da equipe do Primavera teve que meter essa bola pra fora. Jogou a bola pra lateral. É lateral pra Ponte fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda. Vem Arthur. Arthur, 53 jogos com a camisa da Macaca. Ele vem pra fazer a cobrança do arremesso manual. O Elvis pediu, ele não tocou. Vem ali na marcação, faz o passe, abre o jogo. Toca a bola pro Gé. Gé tentou fazer ali a tabela com o Pablo Diego. Melhor pra zaga do Primavera, chega tirando. E aí chegou o Pablo Diego fazendo falta, o árbitro não deu. A bola voltou pra Ponte. Olha o Leonardo, vai queimar dali, bateu forte pro gol. Pegou no meio do caminho ali André Luiz. Foi pra ela, fez a defesa. O seu xará
Pegou, hein, André Luiz? E na primeira boa investida da Ponte, pelo setor esquerdo, o toque para Leonardo, telegrafou, chutou forte de perna direita, bem postado André Luiz, fez a defesa, continua 0-0 majestoso, Ponte Primavera. Ponte trabalha a bola aqui pela ponta esquerda, Pablo Diego, vem na marcação ali pra cima dele, o número 5, Pablo, é Pablo contra Pablo, chega aqui a zaga da equipe do Primavera pra tirar, joga a bola pra lateral, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. E vem Ponte pela ponta esquerda, Arthur para Pablo Diego no meio, era pro Gé, chega a zaga do Primavera para tirar, aí a bola toca aqui pela ponta direita, muito forte. O árbitro tá pegando ali uma falta no campo de defesa, ou impedimento, né? Tá pegando ali um impedimento do ataque da Ponte, deixa eu ver isso aqui, tava, hein? Do Pablo Diego. Foi bem, o bandeirinha, tava assim. Viviane Cristina diz que vai ser 1-0 pra Ponte, o Tikashi, lá do Japão, tá ligado com a gente, é o grande Gustavo, né? Bora, Macaquinha, coloca ele aqui, bom jogo, abraços. Edilson Roberto Corsato, hoje a escalação ideal, hein? Para as finais e início do Brasileiro. Tá dizendo ele aqui, o Edilson Roberto. É aquilo que a gente falou. Eu acho que ainda vamos ter que ver nessa lateral direita aí. Viu, Edilson? Mas é mais ou menos isso. Rafael Alves. Vamos de novo torcer para nossa macaca querida. Grande abraço. É o Rafael. Tá nos Estados Unidos. Tá no Texas. Nos Estados Unidos. Ligado com a gente. Não, o Tikashi aqui não é o Gustavo, não, no YouTube. O Gustavo tá com o seu nome aqui, né? O Tikashi é outro nosso ouvinte aqui. Manda o seu nome aqui pra gente, por favor, que eu não lembro mais quem é você, viu? O Tikashi, tá lá no Japão. Trabalha a bola o time do Primavera. Bola aqui no campo de defesa. Bola com o Matheus Santana. Matheus Santana não, era o número 3, o Léo Simoni. Léo Simoni tentou fazer o passe na ponta esquerda. Bola pro Felipe Cruz. A bola acabou saindo pra lateral. É lateral pra Ponte fazer a cobrança lá no campo de defesa. O Everton. Vem ele pra fazer a cobrança do arremesso manual. Já ganhou uma jadas aqui, já tá no campo de ataque. Vem ele pra fazer a cobrança do arremesso manual. Ele trabalha essa bola aqui pro Matheus. Virou pro Felipe Amaral. Fez o passe na ponta direita. É o Gé. Vai para a linha de fundo, vai pro cruzamento, pega na zaga do Primavera. A bola sai, vai embora. Lateral pra Ponte, fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita. Lateral pra Macaca, você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vai participando, mandando mensagem ao público. Pra variar é muito bom. 6.000, eu garanto no Majestoso. Bola pra Fábio Sanches. Fábio Sanches faz o passe, curtinho aqui pro Arthur. Arthur já fez o passe, já virou, tocou a bola pro Pablo Diego, falta. Falta em cima do Pablo Diego. Chegou ali o camisa número 3, o Léo Simone, zagueiro. Mete ali o pezão na bola, mete ali o braço, né? Na verdade, pra cima ali do Pablo Diego. 3 gols na competição, Pablo Diego. 2 assistências pra gol. Acaba sofrendo falta, é falta pra Ponte, vem Elvis. Vem ele pra fazer a cobrança da falta pra equipe da Ponte. 5 minutos, 30 segundos passados. É primeiro tempo de jogo. 0 Ponte, 0 Primavera. 13ª rodada, Série A2, Paulistão. Vai Macaca, Elvis pra bola. Levantou, fechado na boca do gol. Toque do zagueiro pra trás. Linha de fundo é escanteio pra Ponte, André. É, toque do Léo Simone pela linha de fundo, fechava ali no primeiro pau. Hoje é também o Pablo Diego, é lado esquerdo, é o primeiro do jogo, favorece a Macaca. Camisa 10, Elvis, o craque do time, ele sempre na bola parada. Vem Elvis, vem ele para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte. Elvis para a bola, levantou lá no segundo pau, muito forte, a bola saiu, vai embora. Linha de fundo, sem perigo, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. É o Ticão, que tá lá no Japão, ligado com a gente, tá do outro lado do mundo, ouvindo a nossa transmissão e vendo também aqui pelo YouTube. Aí, né, ô Ticão, pode ser que pra você o outro lado do mundo seja o nosso. E pra nós aqui o outro lado do mundo é onde você está, né? É a história da girafa, né, que eu sempre conto aqui. Que a girafa foi pintar um quadro de uma mulher toda nua, só que ela tinha um chapéu mexicano na cabeça. E a girafa não conseguiu ver que a mulher estava nua. Por quê? Porque o chapéu tampava o corpo da mulher. E ela pintou o quadro só com o chapéu, a parte de cima do chapéu. Aí é do jeito que você vê a sua ótica de visão. Vem Ponte, ganhou a bola o Pablo Diego, trabalha a bola na ponta pro Gé pro Arthur, entrou na grande área, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe, a zaga tira.
sobe a zaga, tira, meteu a cabeça na bola o zagueirão da equipe do Primavera, porque o Matheus Jesus tava lá pra meter a cabeça nela, seria o primeiro gol da Ponte, com certeza, hein, André Luiz? Ah, com certeza. Detalhe que no cruzamento pelo setor esquerdo, apareceu por ali o camisa número 4, Matheus Santana, tirando o pão da boca de Matheus Jesus. É escanteio que acabou tocando por último foi o Darlan. Lado esquerdo, olha a Macaca. Olha, Macaca, escanteio pra Ponte, Elvis sobrou pro Gel, vai queimar dali pro gol, pra fora. O Gel já não é o primeiro chute que ele dá desse aí, mas muito longe, saiu a esquerda do André Dias, sem perigo, tiro de meta pro Fantasma, André. E no escanteio, bem cobrado pelo Elvis, a zaga espanou e sobrou para o Gé. Ele pegou forte, de perna direita, mas mandou longe da meta do goleiro André Luiz. Tiro de meta para o Fantasma, continua 0-0 majestoso. Informação para Ovos, Satoshi. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Junto Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. Deixa eu abraçar aqui no YouTube, mais uma participação internacional. É o Riciotti Passeri, escreveu Dali Ponte. Bom jogo, ele está na Flórida, nos Estados Unidos. O Clodoaldo dos Santos Lima, vamos Ponte. A nação pontipretana, a galera, torcedor da Ponte, tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. Manda mensagem no YouTube, no Facebook também. Pode mandar mensagem também aqui no nosso WhatsApp, tá? O 19 989 89 35 26. Lembrando que tem aqui corte de barba e cabelo lá da Alfa Barber Clube. Não perca, hein? Manda mensagem, fala eu quero e você vai concorrer. Neuci Zavarize Lucato, tá ligada com a gente. O Osmar Dangar também ouve a programação, ouve a transmissão. Ponte vem pela ponta esquerda, 9 minutos do primeiro tempo de jogo, 0-0. Ponte Primavera. Arthur fez o passe errado ali pro Amaral, hein? Passe errado pro Amaral, mesmo assim a Ponte ganhou. O Naldi ganhou a bola pra Macaca, toca a bola ali pro Pablo Diego. Aí o Pablo foi tocar pro Leonardo, tocou errado. Um perde e ganha danado. E nem é Natal, hein? Estamos no Carnaval. Olha o Amaral. Fez o passe errado, a bola voltou pro time do Primavera. Bola aqui pela ponta direita. É pra correr. Vem o Fábio Sanches. Meteu o bração ali pra cima do jogador da equipe do Primavera. Meteu o braço pra cima do jogador do Primavera. O árbitro pegou na cara do Bandeira. O auxiliar número 1. Briga ali do Fábio Sanches com o Bruno. Artilheiro do time com 5 gols. Foi falta. Foi falta, é falta para o Primavera, lado direito, lado dos técnicos, canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor. Vem bola na área da Macaca, André. E como você bem disse, o Fábio Sanches acabou empurrando o Bruno Santos, é lado direito. Falta que favorece a equipe do Primavera. Vem para a cobrança o camisa número 2, Matheus Rocha na bola. Vem Matheus Rocha para fazer a cobrança da falta para a equipe do Primavera. Primeiro jogo entre as equipes na história em campeonatos profissionais, em Ponte Primavera. Estamos vendo algo histórico aqui. Olha que são dois times bem já de muita idade. Falta para a equipe do Primavera, muito forte. O Matheus Rocha, Ponte de 1900, o Primavera de 1927. Mas é que eles sempre estiveram em divisões diferentes, né? O Primavera sempre em divisões inferiores do Campeonato Paulista e a Ponte sempre jogando as primeiras divisões aí de torneios, né? Então eles nunca se encontraram. O Primavera, né, deu um up na última década e a Ponte Preta deu uma queda. E aí fez com que as duas equipes se encontrassem, não é, André Luiz? É verdade. E como você bem disse no início da jornada, apenas 2 amistosos na década de 50 entre Ponte e Primavera. Se não me falha a memória, o primeiro foi 2-1 para a Ponte, ou 2-0, e o segundo 5-0 para a Ponte. A sua memória, ela falhou. 5-0 o primeiro, e o segundo foi 3-1 para a Ponte. Quase acertei, né? 52 foi 5-0 e em 58, em Indaiatuba, a Ponte venceu por 3-1. Vem o time do Primavera, bola lá pela ponta esquerda, é o Felipe Cruz, vem na marcação ali para cima dele o Everton, falta, o Matheus Silva também, hein? Tava perto da bola ali. O jogo tá parado, falta para a equipe do Primavera fazer a cobrança. Falta pro Primavera, foi o Matheus Silva, né, que chegou cometendo falta. Rapaz, desistiu da bola, hein, André? Ele chegou ali abrindo a caixa de ferramenta, pegou o camisa número 7, o Felipe Cruz, ficou barato para ele, que não tomou amarelinho pelo senhor João Vitor Gobi. É lado esquerdo, favorece ao Fantasma. Olha o Primavera chegando, continua
0x0 Majestoso. Informação para bebidas, Poti. João Vitor Gobi, árbitro da Federação Paulista de Futebol. Vem ele para fazer a cobrança ali para a ponta esquerda do time do Primavera. É o Darlan que vai colocar essa bola na grande área. Vem pra bola, vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol, toque de cabeça. A bola vai ficar aqui pela ponta direita, vai correr atrás da bola aqui. O número 8 é o Murilo. Conseguiu pegar. Leonaldi veio na marcação, foi bem. Tira, joga a bola para lateral. É lateral para a equipe do Primavera fazer a cobrança aqui pela direita. Vem Matheus Rocha para fazer a cobrança do arremesso manual. 12 minutos, 30 segundos passados. É primeiro tempo. Ponte Primavera 0x0. Lateral cobrado. Bola aqui na ponta pro camisa 10, o Luan Martins. Na marcação, tem um gol no campeonato. Luan Martins. Chega a zaga da Ponte, tira, joga a bola de novo para fora. Bola para lateral. É lateral para a equipe do Primavera fazer a cobrança. Lateral cobrado. Lateral pro time do Primavera. Vem pro cruzamento. Levantamento rasteirinho. Chegou ali o Elvis. Ganha, toca a bola pro Arthur. De primeira pro Gé. O Gé já viu aqui na ponta esquerda, passando o Elvis. O Elvis ganha essa bola pra Ponte. Tem 2 na marcação pra cima dele. Aí ele vem aqui na risca da lateral esquerda. Ganha pra Ponte, toca a bola pra Leonaldi. Leonaldi do meio, tocou bola pro Matheus, foi falta. O que tá parado é falta pra Ponte. Falta pra Macaca. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Hora de girar pra você, tempo. E placar do futebol. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, chegamos a 13 minutos passados deste primeiro tempo, 32 para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você, Majestoso, 13ª rodada. Ponte Primavera, Primavera Ponte, tudo igual, 0x0. Daqui a pouco, finalzinho desse jogo aqui, você vai conferir o segundo tempo de Bragantino e Palmeiras no canal de áudio aqui dos canais Futebol Interior. Carlos Cossa. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Bola para a equipe da Ponte, Matheus Jesus. Tá na ponta direita, ele vira o jogo na ponta esquerda para Pablo Diego. Tocou bola para o Arthur, Arthur para Pablo Diego. O Pablo tá aqui na ponta esquerda, vem na marcação para cima dele, Matheus Rocha. Toca a bola para o Arthur, Arthur para Pablo. Trouxe a bola, perna esquerda, vem cruzamento. Chega a zaga, vem o Leonaldi, ganha, perde. É o Pablo que tá por ali, chega, tira. Joga essa bola pra fora, lateral. Ninguém avisou o Pablo que tinha ladrão. O ladrão era o Leonaldi. Ninguém avisou ele. Ele teve que tirar do jeito que deu, hein? Teve que tirar sim, do jeito que deu. O Pablo acabou jogando pela lateral para a Ponte. Continua 0x0 Majestoso. Informação para Jump Esportes. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, 14 minutos 30 segundos passados deste primeiro tempo. Tá 0x0 Ponte Preta e Primavera, lateral cobrado. Arthur pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Pablo testa na bola, tira dali, a bola volta pelo meio, chega a zaga do Primavera. Não tem ninguém, Primavera tá todo mundo no campo de defesa no primeiro terço do campo. Já o nosso Frank Francisco vai comentar porque a Ponte vem, bola com o Everton. O Everton toca a bola ali para Matheus Jesus. Matheus Jesus sai da ponta, pode até bater. Perna esquerda, bateu pro gol, pra fora. Ele foi do narrador. Tá bem, o Matheus Jesus tá com confiança. E o homem com confiança é outro padrão, é outro patamar, né, André? E que patamar, e que padrão. O detalhe que o Matheus Jesus veio trazendo na altura do intermediário, ele mandou uma paulada de perna esquerda. A bola passou à esquerda da meta de André Luiz, foi embora. Tiro de meta para o Primavera, continua 0x0 Majestoso. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando com a gente, vai mandando mensagem, tem barba e cabelo, corte de barba e cabelo da Alfa Barber Clube, vai participando. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola pro Elvis, trouxe a bola pra perna direita, tem sempre 2 em cima do Elvis, né? Mas também ninguém é bobo, né? Olha o que ele conseguiu, ganhou do Pablo, o Pablo virou programa de flashback, e aquele flashback só toca música antiga, e muito antiga ainda, pra bola, levantamento na boca do gol, toca de cabeça, pega o goleiro. Pablo Diego meteu a testa na bola. André Dias foi para André Luiz, foi para ela, fez a defesa e depois o Pablo foi tocar para o Arthur. Tocou muito forte, ela saiu para lateral. Quase o gol da Ponte. O Pablo Diego meteu a testa legal na bola. O André Luiz, seu xará, foi muito bem. Defesaça do goleiro do Fantasma, André. E o detalhe é que no bom cruzamento do Everton, pelo setor direito, a bola passou por toda a grande área, subiu no terceiro andar, testou forte Pablo Diego. Bem postado no canto direito, fez a defesa André Luiz, olha a Ponte. Vem Ponte, olha o Elvis, ganhou a bola aqui do Felipe Amaral, vai queimar dali, bateu forte pro gol, ela passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pra Macaca, canais Futebol Interior. Aqui, nós torcemos por você.
Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Detalhe no ar. O detalhe é que no lance anterior, a jogada do Elvis, o torcedor tem que sair pra fora pra ganhar e entrar pra dentro de novo, porque num jogo de corpo, ele tirou 2 jogadores do Primavera de Indaiatuba que estavam marcando e ficou livre e solto para chutar para o gol. Mais uma linda saída de marcação do Elvis, hein, Frank? Só quem tem talento, André. Bola para a equipe do Primavera, aqui pela ponta esquerda, já o Frank vai falar do jogo, a bola para a ponte lá. Vamos lá, Frank, fala do jogo. Tá 0-0, Ponte Preta e Primavera, quase 18, primeiro tempo. Carlos, 17 minutos de uma supremacia da Ponte, mas com um detalhe, o Primavera já deu a deixa. Ele vai descer e procurar contra-ataques nas costas dos nossos laterais. E tá marcando, por incrível que pareça, Carlão, a saída de bola da Ponte, hein? Isso pra Ponte é ótimo. A Ponte precisa só encaixar, caprichar na última bola pra gente abrir o marcador. Tá próximo. Vem Ponte, bola com o Matheus Jesus, 18, primeiro tempo, virou, tocou a bola pro Elvis, perna direita, vai queimar dali pro gol, pra fora. A Ponte tá experimentando, né, André? Mais um chute agora do Elvis, ela saiu de fundo, tirou de volta pro Primavera. E se a primeira foi com o Matheus Jesus, a segunda com o Elvis. Ele telegrafou de perna direita, chutou forte, a bola passou próximo ao ângulo superior esquerdo da meta de André Luiz. Foi embora a linha de fundo, tiro de meta para o Primavera, continua 0-0, majestoso. Neucisa Varize Lucato tá com a gente, Osmar Dangar também tá ligado. O Osmar tá dizendo aqui, ó, estádio lotado. Fila de espera que vai até a Anhanguera, mas o público divulgado será de 7 mil pagantes. Aí ele põe um kkk aqui. Silvana Pereira, vai Ponte. Cimei Andrade, 1-0 para Ponte. João L. Ribeiro, hoje tem que manter o ritmo de somar pontos. Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Macaca, ele tá em Itatiba, São Paulo. Ângela Maria vai Ponte. Ivan Oliveira, hoje Macaca 2-0. Rúbio de Ubatuba. Macaquinha 3-0, Rúbio. Obrigado por estar conosco, viu, Rúbio? Um abraço pra você aí, espero que vocês estejam todos bem aí em Indaiatuba, em Ubatuba. Pensa numa cidade que eu curto, uma cidade que eu gosto. O litoral norte sofreu demais com as chuvas, né? Mas espero que vocês estejam todos bem aí, tá bom? Um abraço pra você. O Clodoaldo dos Santos escreveu, vamos, Ponte. Arley Rodrigues tá sonhando com gol aqui, meu querido. Não tem gol por enquanto não, valeu. Aquele abraço. Viviane Cristina, hoje vai ter gol do Leonardo. E pra você que é anti aí, curte a nossa transmissão, pode ficar à vontade. Mas eu costumo não dar moral pra anti não. E principalmente anti mal educado, né? Aí eu não gosto de gente mal educada. Será que tem alguém que gosta de gente mal educada na vida, ô Frank? Não, eu creio que ninguém, né, cara? Eu acho que nem o cara que é mal educado gosta de nego mal educado, né? Verdade. Vem Ponte, bola aqui pela ponta esquerda, bola pra Pablo Diego, tocou pro Gé, o Gé vem, o camisa número 19, direito da Ponte, pela ponta direita, ele tocou pra quem, Gé? Só se foi pra mim, lá na direita eu não tava lá. Ela saiu, lateral pro Primavera. Toque de 20 passados deste primeiro tempo. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Chegamos a 20 minutos, 20 passados deste primeiro tempo. 25 para terminar o primeiro tempo de jogo. Te contei não, majestoso. Jogo da 13ª rodada Série 2 do Campeonato Paulista. Majestoso, Ponte 0, Primavera 0. Sábado, 4 da tarde, Série 1, Campeonato Paulista. Tem Internacional de Limeira e Guarani. Decisão para as duas equipes. Briga lá para ver quem vai ter problema no final do campeonato. E às 7h30 da noite, Série A2, tem Novo Horizontino e Noroeste com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. 21 passados desse primeiro tempo, 24 para terminar o primeiro tempo. Tá 0-0 Ponte Preta e Primavera. Quarta-feira de cinzas. Você ligadaço conosco aqui nos canais Futebol Interior, no áudio, no vídeo. Vem Ponte, Arthur pra bola, calibrou, passe, perna esquerda, levantou, tocou na boca do gol, passa por todo mundo. Vai ficar a bola aqui na ponta esquerda. O Pablo toca essa bola aqui atrás. Bola pra Darlan. O Darlan vira o jogo, trabalha a bola no meio. É o Murilo que tá por ali, o camisa de número 8. A Ponte vem marcando.
A Ponte marca a saída de bola. Marca a saída de bola no time da Ponte. Bola ali com o Léo Simoni. Léo Simoni tocou errado ali. A Ponte fazendo pressão. Fazendo pressão na frente. O Pablo errou. Bateu no peito, pediu desculpas. Mas o erro aconteceu. Vai lateral pra Ponte. Lateral cobrado. O Everton toca a bola na ponta direita. Vem bola pra Macaca. Pro Matheus Silva. Vai cruzada aí, Matheus. Tocou bola pro Everton. O Everton pra Matheus. Matheus pro Everton. Um toca pro outro. O outro toca pro um. A bola voltou lá pra Leonardo. Tá na ponta esquerda. Faz o passe pra Matheus Jesus. Matheus Jesus de primeira pra Elvis. Elvis Jesus. Jesus tocou bola pra Amaral. Perna esquerda vai queimada ali. Bateu pro gol. Foi travado. Rapaz, ele fintou e fintou bonito. E agora vem contra-golpe do Primavera. Bola com o Murilo na ponta esquerda. Ele toca essa bola ali pro Bruno Santos. Vem na marcação Fábio Sanches, capitão da Ponte. Ganha essa bola pra Macaca, mas o árbitro tá parando. Tá parando. Não sei se ele marcou a falta ou tá parando ali pra ver o jogador da equipe de Primavera. Mas eu acho que ele marcou falta sim, hein, André? Vamos ver ali, ó. Ele tá indo ali, me parece no primeiro momento que ele paralisou o jogo para o jogador do Primavera ser atendido. Mas... foi falta do Matheus, viu? Ele deu falta sim, foi, se não me falha a memória ali, na passagem a numeração, o número 2 do Primavera é o Matheus Rocha. Vamos confirmar e esperar o jogador. Já. Daqui a pouco a gente confirma. O Rúbio de Souza Oliveira, obrigado. Tá dizendo aqui, estou bem, graças a Deus. Valeu, Rúbio. Tô vendo aqui... De férias no Espírito Santo, Ronaldo de Lima Neto. Fala, Ronaldão, como é que você tá, meu querido? Obrigado pela participação, obrigado por estar conosco. Vai mandando mensagem pra cá, vai participando junto com a gente. O WhatsApp é o 989-89-3526. No Facebook Futebol Interior e também no YouTube. Você viu ali, né? A televisão mostra o Rafael Marques, jogador que tem base na Ponte Preta, passou pelo Palmeiras, hoje tá na reserva. Experiente, Rafa Marques. Experiente jogador da equipe do Primavera, só que tá no banco de reservas. E o André tinha razão, o árbitro não marcou falta não. É bola para a equipe da Ponte lá pelo setor de ponta direita. Bola para Macaca, vem o Everton, tá? Bola para Leonardo. Leonardo pro Everton. O Everton volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Pela visão aqui, tá? Tem mais torcedor hoje aqui do que no jogo contra a Santista. Bola aqui pra Ponte. Olha o Arthur. Conseguiu deixar a bola sair. A bola ia pra linha de fundo. Ele conseguiu tomar. Ganha a bola pra Macaca. 24 minutos. Já passamos na metade do jogo. 0 Ponte. 0 Primavera. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Matheus Silva. Toca a bola pra Fábio Sanches. Sanches toca a bola pra Felipe Amaral. Felipe Amaral aqui na ponta esquerda. Volta a bola pro Fábio Sanches no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi, a sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. E o Matheus Silva tirou errado, a bola voltou aqui pelo meio, era pro Bruno Santos. Sorte que o passe não foi legal, melhor para a zaga da Ponte, ganha, bola para Matheus Jesus, no círculo que divide o gramado, ele toca a bola aqui pro Elvis, Elvis na ponta direita, trabalha a bola pro Arthur, essa rapaziada acho que vai ganhar uma folga no final de semana, hein, para depois viajar lá pro Piauí, na terça-feira tem Ponte Preta e Fluminense do Piauí, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior, o Everton pra bola, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça pra fora, Matheus Jesus, aparecendo ali, e jogando a bola pra fora, hein, André? E no bom cruzamento do Everton, no meio da zaga, Matheus Jesus deu um giro de corpo, testou forte, a bola por sobre a meta de André Luiz, tiro de meta para o Primavera, continua 0-0 majestoso, informação para Ridger. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. O pessoal tá participando com a gente aqui pelo nosso WhatsApp, mas a Ponte vem. Olha o Pablo Diego, trouxe a bola pra perna direita, vai queimada ali, bateu pro gol. Pega o goleiro, a bola vai na trave. E depois o Matheus Santana tirou, jogadaça do Pablo Diego. O André Luiz fez uma defesaça, tocou na bola. Ela pegou na trave e saiu lateral pra Ponte. Vem o Elvis, 3 dedos na bola, levantou, cruzamento muito forte. Pro Gé e pro Arthur, eles não pegaram, mas saiu em linha de fundo. O André, me conta, o Pablo Diego quase vai pra rede. Defesaça de novo do André Luiz, hein, André? E tinha endereço certo, ele veio trazendo, levando marcação de 2 jogadores do Primavera, ainda foi empurrado de perna direita. Chutou forte, o goleiro André Luiz se esticou todo.
tocou na bola, a bola caprichosamente beijou o poste esquerdo do goleiro do Primavera, evitando aquele que seria o primeiro gol da Ponte, o primeiro de Pablo Diego no jogo. Quase a Macaca chega lá, continua 0-0, majestoso. O Ricardo Silva tá com a gente aqui, tá pedindo para mandar um alô pros filhos. A Victória e o Serafim. E também o Davi, escreveu aqui, Dali, Matheus Silva, tá dizendo aqui o Ricardo Silva. Fala, Ricardo, obrigado aí pela sua participação. O Matheus de Almeida Morelli, ele é de Indaiatuba, no centro, e tá querendo concorrer aqui ao corte de cabelo. Ô, Matheus, obrigado, querido. Vai pro sorteio aqui. Tem também o Júlio, escreveu, boa noite, 2-0 pra nós, sem sofrimento. Ô, Júlio, manda pra mim aqui bairro e cidade, tá bom? Pra você concorrer aqui ao corte de cabelo. Beleza, meu querido? Obrigado pela sua participação conosco. O João Limírio Neto, todo mundo aqui no WhatsApp, tá? Estamos com vocês, ouvindo a verdade com emoção. Ô, João, obrigado, viu? Muito obrigado por estar conosco. Tem mais aqui, ó. Olá, quero participar do sorteio. Fala seu nome aqui, meu querido. Você mandou mensagem aqui no Zap. Final do telefone 9710. Manda bairro e também a sua cidade, tá bom? Vai ser um prazer cadastrar você aqui na promoção. Boa noite, quero ganhar o corte de cabelo e barba. Hoje é da Macaca, Ivan Oliveira. Ih, deu ruim. Olha o Primavera, bola aqui pro campo de ataque, vai fazer. Mas tá impedido. Tá impedido o atacante do Primavera. Mas o que vale é que o Kaique França foi pra ela e fez a defesa. Fez a defesa, mas estava muito à frente o centroavante do Primavera, não é, André? Muito à frente o Bruno Santos, saiu na cara do Kaique França, que ainda fez uma linda defesa, mas tudo isso não valeu. Lance favorável à Ponte, continua 0-0, majestoso. Informação para a pizza do Dadá. O Rafa Silva tá perguntando, tá passando em qual canal? Tá passando aqui no Canais Futebol Interior. Rafa, fica com a gente aqui. Ricardo Yamashita, manda abraço pro João Batista de Paula. Ô, João, você tá sumido, hein, João? Tô sentindo a sua falta, meu querido. O João, que gosta da nossa Macaca. Ah, como gosta da Ponte Preta. Vem Ponte, Matheus Jesus. Trabalha a bola na ponta direita, bola pro Everton. Vai na ponta, vai Macaca. Vai Ponte. Matheus Jesus tocou pro Everton. Cruzamento, levantamento na boca do gol. A zaga tira. Chega a zaga do Primavera pra tirar. Vem ali o Murilo. Camisa número 8. Falta, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Jump Sports é muito mais que torcer. É jogar junto. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. O Adrian Santiago tá perguntando cadê os gols da partida. 0-0 é o placar, meu querido. Obrigado aí pela sua participação. Ele tá com a gente no YouTube. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. E vem o time do Primavera, bola aqui pro campo de ataque, Felipe Amaral. Ah, o cara ia ficar na cara do gol, hein? O Felipe Cruz. O Felipe Amaral deu um carrinho de frente pra ele, né? Porque também tava sozinho, hein? Tinha o Matheus Silva ali na cobertura também. Mas foi pro chão, falta pro Primavera, André. Primeiro amarelo do jogo, Felipe Amaral, camisa 8, amarelado pelo lado da Ponte. Informação para Proni Alimentos. Tinha que fazer a falta, né, Frank? Sim, Carlos, e tá começando aquela dificuldade, né? O gol não sai, o time começa a ficar apreensivo. E a única coisa que não pode acontecer aconteceu com o Leonardo agora, querer carregar a bola. Esse jogo é jogo de toca e desloca. Não tá mais comigo, toquei, não tá mais comigo. Esse negócio de prender bola, Carlão, aí se estica, perde, olha abacaxi que ia dar, hein? E a zaga tava toda atrapalhada, né? Porque foi o Felipe Amaral ali que fez a falta. Falta cobrada, Luan Martins vira o jogo na ponta esquerda. Ó, tocou bola lá pro camisa número 7, o Felipe Cruz. Fez um passe de calcanhar, mas aí perdeu. Recuperação pra Ponte. Matheus Jesus foi pro chão, ficou pedindo falta. O árbitro não deu. Matheus levanta. A bola volta na ponta direita. Leonardo trabalha a bola pra Macaca, toca a bola aqui pro Fábio Sanches, capitão da Ponte. Teve um problema no tornozelo ainda na pré-temporada e ficou um tempão fora. Só agora que tá voltando. Perdeu 11 jogos da competição. O Fábio Sanches. Eu até acredito que o Fábio Sanches, até para pegar mais rodagem, né? Talvez ele jogue lá contra o Lemense, mas é um dos poucos desse time titular aí que vai pro jogo contra o Lemense. Ou sei lá, né? Vai colocar uma zaga com o Thiago e o Guilherme. Mas aí também, não. Eu espero que não, né? Aí é pra
Vamos dar uma evitada nessa fadiga aí, né, velho? Se pode evitar, é melhor. Vamos dar uma segurada nessa fadiga. E o Edson, né, zagueiro da base, que começou tão bem, tá contundido, né? Tá com um probleminha no tornozelo também, o Edson. E aí a Ponte tem, além do Fábio, o Thiago e também o Guilherme, jogadores, os zagueiros à disposição. 31, quase 32, Ponte vem, bola aqui pela direita, bola pro Everton. Vem na marcação ali pra cima do Darlan. Vai o Everton pra linha de fundo pro cruzamento. Ela sai, vai embora, linha de fundo sem perigo. Tiro de volta para a equipe do Primavera fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Atenção, você ligado conosco na Rádio Web Pira, em Piracicaba. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Chegamos a 32 minutos, 32 passados deste primeiro tempo, 13 mais acréscimos. Para terminar o primeiro tempo de jogo, aproveite da melhor forma o seu tempo, porque ó, o tempo passa. E como passa? Te contei não, 13ª rodada. Jogo adiantado na 13ª rodada para agora. Ponte Preta, Primavera empatam no Majestoso 0-0. No sábado, 4 da tarde, tem briga lá pelo rebaixamento, parte de baixo do Campeonato Paulista. Inter de Limeira e Guarani. Lucas de Souza transmite o jogo aqui nos canais Futebol Interior. Meu momento é agora, meu caminho é feliz, se é uma crise lá fora não foi eu quem fiz. O Frank vai comentar já porque a Ponte vem. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Pablo Diego fez o passe de cabeça, procurava o Leonardo. Chega a zaga do Primavera, tira, bola volta aqui para Macaca. Vem Felipe Amaral, tá maneirado no jogo. Fez o passe no meio, trabalhou bola na ponta para Pablo Diego, tá aqui na ponta esquerda. Sai da ponta, vem pro meio, toca a bola pro Elvis. Mas estava impedido. É o que mostrou o árbitro da partida, o João Gobi. João Vitor Gobi, impedimento ali do Elvis, né, André? É impedimento do Elvis, ou marcado o do Pablo Diego, marcado. Ele tá dizendo que ele voltava da linha do impedimento. Que eu não concordo muito com esse negócio, não, mas... A famosa figura A para B? É. Marcou impedimento do Pablo Diego, lance favorável ao Primavera, continua 0-0 Majestoso. O Thiago Caetano, que hoje trabalhou no jogo do Porto, contra o time da Internacional de Milão, aqui para os canais Futebol Interior, lá com a Rádio Futebol na Canela, tá dizendo que a história da girafa é a melhor. Não fui eu que inventei essa história, viu, Thiago? Mas eu gostei também, desde que vi, eu gostei. Que cada um tem uma ótica, né? Divisão, é a mesma coisa que você escrever o número 6 no chão e colocar uma pessoa numa ponta e a outra pessoa na outra ponta. O que está numa ponta vai achar que é 6 e o outro vai falar que é 9. E quem pode dizer que tem um errado, né? Bola aqui pela direita, trabalha a bola o time da Ponte, bola com o Arthur, ganhou essa bola, vai para a linha de fundo, falta ali do Matheus Rocha, ó. Se tem cartão para jogador da Ponte, tem que ter cartão também para jogador do Primavera agora, porque o Arthur, se sai ali, ia ficar muito próximo do gol, hein, André Luiz? Ai, como ia ficar próximo do gol. Ele acabou sendo aí disputando a bola com o Matheus, aliás, o camisa número 5 da equipe do Primavera, que é o Pablo, e tomou amarelo, sim senhor. O jogador do Primavera acabou derrubando o Arthur na passagem. Falta lado esquerdo, favorece a Macaca, continua 0-0 Majestoso, informando aí o cartão para o Pablo, camisa número 5, ao segundo na partida. Primeiro para jogadores do Primavera, informação para Store Colchões. Daqui a pouco eu quero ver o Frank falar dessa zaga da equipe do Primavera. Falta para Ponte, 35 passados deste primeiro tempo, tá 0-0. Elvis, sempre ele, o nosso maestro, nosso camisa 10. Vem ele para fazer a cobrança da falta, são 2 homens na barreira do time do Primavera. 2 homens na barreira. Apesar de ser fantasma, está assustada a zaga do Primavera. Elvis pra bola, vai bater direto pro gol, sobe a zaga, tira. Joga a bola, linha de fundo. O Léo Simone meteu a cabeçona na bola. Terceiro escanteio para a Ponte no jogo, André. Último toque do Léo Simone. A bola foi pela linha de fundo. É escanteio. Lado direito favorece a Macaca. Camisa 10. Elvis na bola. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio do lado do Povo. Na ponta direita vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Passou por todo mundo, sobrou pro Felipe Amaral. Vai bater. Bateu pro gol, foi travado. E agora vem contra-golpe dos caras, né? Não vem não. Porque o Everton jogou essa bola aqui da cabine de imprensa. Quase na cabine de imprensa. A bola quase que veio aqui. Deixa eu segurar aqui, ó. A bola saiu pra lateral cobrado, tem pressa. Bola aqui, olha lá, ó, isso que eu ia perguntar pro Frank. Os caras, agora dá pra ver a visão certinha aqui. Eles jogam com 3 zagueiros. Né? Sim, esse é o posicionamento, Carlos. Eles estão fazendo um sistema de marcação muito interessante.
Por isso é necessário a Ponte fazer o rodízio, Carlos, não ficar prendendo bola e ter um pouquinho de tranquilidade que o gol vai sair. A Ponte é soberana no jogo, Carlos. Cadê os gols da partida? Já falei essa aqui, né? O Adrian Santiago que tá pedindo. Bola pro Atu, tá 0-0, viu, Adrian? Printa a tela aí, 36. Tem gente aqui querendo 9 cantos, que seria um escanteio, né? 9 escanteios no jogo. Por enquanto, 3. Tá bom pra você que tá pedindo aqui 9 cantos? É o Maturi que tá pedindo 9 cantos. Ponte vem. Olha o Matheus Jesus. Que passe na ponta direita. Fez a finta. É pro Elvis. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol pro Gé. Tocou na boca do gol. Vai fazer. Bateu pro gol pra fora. Leonaldi. Na assistência do Gé. O Gé com o seu corpo. Com o seu corpanzil. Na briga ali com o Matheus Santana. Olha lá, ó. Ele fez o toque pro Leonaldi. Só que o Léo tá dizendo que não foi ele que tocou na bola. Tá dizendo que foi o zagueiro da equipe do Primavera. O certo é que a bola saiu no fundo. Tirou de volta pra Ponte. Comentarista quer falar, o repórter também. Vou chamar o repórter primeiro. Fala, André. E que linda jogada do Elvis. Pelo setor direito, novamente num jogo de corpo, ele tirou 2 marcadores do Primavera e cruzou. O Gé inteligente apenas escorou para o Leonaldo e no detalhe, o Gé acabou sendo puxado pelo camisa número 4, Matheus Santana. O árbitro não marcou nada. Continua 0-0, majestoso. Ô Carlão, nessas horas eu sinto falta do VAR, hein? Porque o Gé foi agarrado. E o Léo, quando bate, eu também daqui tive a sensação que quem toca é o zagueiro. É que o Gé foi agarrado, mas aí não cai, né? Então aí acho que não configura a falta, né? Eu achei ali, ele continuou com a jogada, tanto que ele conseguiu fazer o passe. Bola ali pela direita, vem Ponte. Olha o Matheus Jesus, ganhou essa bola pra Macaca, trouxe a bola na perna esquerda, vai queimada ali, bateu pro gol, pegou na zaga de novo. Pega na zaga aí, o jogador da Ponte faz falta, o jogo tá parado. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Chegamos a 38h30, passados primeiro tempo, 6 minutos e meio mais acréscimos, hein? Pra terminar o jogo no primeiro tempo, te contei não. Este é o jogo, apesar de ser o 12º jogo na Ponte, é jogo da 13ª rodada para Ponte e Primavera. Majestoso, te contei não, tudo igual. Tá 0-0, mais cedo pela Champions. Porto, Inter de Milão e Porto empataram em 0-0 com a equipe da Rádio Futebol na Canela e a Rádio Futebol Interior. Sábado, 4 da tarde, Lucas de Souza transmite Guarani e Internacional de Limeira. 7h30 da noite com a Rádio Amizade de Novo Horizonte. Você vai curtir Novo Horizonte e Noroeste. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Vem comigo, torcedor Ponte Pretano, nação Ponte Pretana. Vem comigo, torcedor, aquele tapete preto e branco pra você. Vem Ponte, bola com Pablo Diego. Na marcação pra cima dele aqui o Léo. Jogou a bola pra lateral, lá pra linha de fundo, escanteio pra Ponte, é mais um, é o 4º escanteio, André. Último toque do Léo Simone pela linha de fundo, é escanteio, lado esquerdo, favorece a Macaca. Camisa 10, Elvis da bola. Danilo Sudo escreveu, vamos lá Ponte, hoje tem gol do Blade, abraço pra maior do interior, vem Elvis pra fazer a cobrança aqui pelo lado esquerdo, Elvis pra bola, normalmente ele bate essa bola lá no segundo pau, normalmente, né, vamos ver o que vai fazer o Elvis. Vem ele para fazer a cobrança do escanteio para Ponte. Ponte jogando todo de branca. Faixa preta no peito. O Primavera todo de vermelho. Só na frente da camisa, né? Que tem uma faixa na vertical preta e uma branca coladinha uma na outra. No lado esquerdo da camisa. Elvis para a bola. Levantou fechado na boca do gol. André Luiz. Sobe o goleirão, tira. Aí veio o Everton. Não quis saber de conversa. Foi na segurança. Joga a bola para lateral. É lateral para a equipe do Primavera fazer a cobrança no campo de defesa. Ô Frank, 40 aí do primeiro tempo, qual é a do jogo? 0 Ponte, 0 Primavera. Continua a figura do início da partida, Carlos. A Ponte amassando o Primavera, só que precisa ter um pouco mais de tranquilidade na hora de finalizar. A gente sabe que o jogador fica ansioso, que o tempo passa e o gol não sai, mas precisa ter um pouco mais de tranquilidade. O posicionamento defensivo deles, Carlos, está muito difícil. Tem que ter jogada individual para a Ponte poder chegar. Tanto que os melhores momentos foi com o Pablo Diego, né? Agora o juiz também, Carlos, já tô irritado de novo, cara. Tem jogada que não tem como. E olha o Primavera, bola aqui pro campo de ataque, vai queimada ali, bateu pro gol, Kaique França. Bandeirinha levantou seu instrumento ali. O Kaique França de novo, hein?
foi pra ela, fez a defesa, mas o árbitro tá marcando impedimento, não é, o André? Ele tá marcando impedimento e pelo que eu vi aqui, me parece que 3 estavam impedidos, não era um só. Bela defesa do Kaique França, mas o senhor Guilherme Holanda Moura Lima já marcava impedimento, lance favorável à Ponte e continua 0-0. Vem Ponte, olha o Arthur, já tá aqui na ponta esquerda, vem pro cruzamento, é pro Gé, levantou, tocou na grande área, sobe a zaga que o Matheus tira, a bola volta pra Ponte ainda, Arthur, o Gé tá de novo, na grande área, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga do Primavera, tira, aí o Pablo completa ali, dando uma força na zaga. Bola volta, Matheus Silva trabalha a bola pra Ponte. Olha a matada do Elvis. Que passe de trivela pro Arthur. Vem cruzamento, pega no rosto do Léo, zagueirão da equipe do Primavera. Mas que passe do Elvis, hein, rapaz? O Elvis tá dando aula de jogar bola, meu de Deus. Trivela. Meu Deus. Trivela. Meu Deus do céu. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pela esquerda. Arthur toca a bola para Amaral. Vai para a linha de fundo. Vem cruzamento nas mãos do André Luiz. Sai do gol para ficar com ela o goleirão da equipe do Fantasma. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Rafael Alves de Souza até escreveu aqui no YouTube. Corsato, manda um abraço para minha filha Lívia. Ela está acompanhando a Nega Véia. Valeu, Ricardo Silva. Ô Ricardo, muito obrigado, viu, meu querido? A gente fica muito feliz. E narrar jogo da Ponte é uma beleza. Matheus Jesus trabalha a bola na ponta, pela direita, pro Pablo. Pablo vem na ponta, trabalhou pro Léo, vem cruzamento, levantamento na boca do gol pro Gé. O toque, defesaça do goleiro, voltou, sobrou pro Elvis. Tá na grande área, trouxe a bola, perna direita, fez o passe, bola pro Arthur. Linha de fundo, cruzamento na boca do gol. Sai do gol, goleiro pra pegar. Rapaz, todo goleiro que joga da Ponte, ou que joga contra a Ponte, os caras são largos, hein, velho? Ou abre com a Ponte, olha só que defesaça fez o André Luiz. O Pablo Diego ia fazer o primeiro gol pra Ponte, mas o André Luiz, o seu xará, não deixou. Me ajuda aí, André Luiz. E no detalhe que veio o cruzamento pelo setor direito, o toque do Leonaldi, pegou de primeira, Pablo Diego de sem pulo, chutou a queima-roupa num lastro de elasticidade e também no reflexo. André Luiz fez a defesa evitando no canto esquerdo, evitando aquele que seria o primeiro gol do jogo, o primeiro da Ponte. Jogo paralisado nesse momento, o Pablo Diego sendo atendido. Informação para Bebidas Poti. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. O Fábio Ajala, tá ligado com a gente, valeu Fabião, obrigado, hein. Paulo Silva tá dizendo que o jogo tá morto. Não tô achando não, daqui a pouco o Frank fala, 44-30, olha o Everton, perna direita, vai queimar dali, bateu uma bomba pra fora. Ah, rapaz, que vontade, hein, meteu essa bola ali de fundo, tirou de volta pro Primavera o Frank. O ouvinte tá dizendo aqui que o jogo é morto, o Paulo Silva. Você concorda com o Paulo Silva? De jeito nenhum. Que jogos ele tem assistido? A Ponte botando bola na trave, o goleiro pegando tudo, o Elvis destilando talento, Matheus Jesus. Eu não sei não, amigo. Desculpa aí. Eu queria saber que jogos você tem assistido. Se esse é jogo morto, hein? O Danilo Suro tá dizendo aqui, ó, bom demais esse Elvis, melhor em campo. A Ponte não tinha um camisa 10 desde o Cajá. Falou Cajá, meu olho brilha, velho. Ah, o Cajá era muito bom, né? Mas o Elvis, vou falar uma coisa pra você, já vai virar um novo Cajá. Olha o Gé, trabalha a bola na ponta direita, faz o passe, abre o jogo, toca a bola pra Matheus Jesus. Perna esquerda, bateu, pegou o goleiro. Foi queimando ali o campo, o André Luiz foi pra ela, fez a defesa. Vamos até 48. Anota aqui o nosso André Luiz. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Toda segunda-feira, 9 da noite, na rede Conecta de televisão, assista Conecta Esporte e Futebol Interior. Em sinal aberto na cidade de Araras, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Jaguariúna, Mogi Guaçu e Descalvado. E também pelo YouTube, com o nosso Guina Paiva, com o nosso Ederaldo Poi e também com o Arthur Eugênio, que tá tenso. Tá tenso o Arthur Eugênio. Começa o campeonato, o Arthur Eugênio tá até tranquilo. Mas chega assim nas últimas rodadas da competição, ele fica tenso.
Fica tenso. E eu tô sabendo, o jogo pode ser em Limeira, né, do Guarani. Pode ser em Limeira e pode ser em Sorocaba, né? Liga aí que tá desligado. Pode ser em Limeira e pode ser em Sorocaba. Hoje a Federação Paulista de Futebol esteve lá em Limeira para ver onde vai ser o jogo do Guarani. Mas onde quer que seja, o Arthur Eugênio estará lá para dar aquela força positiva. Viu, Arthur? Por consequências de camisa, viu? Nada contra, mas a Inter joga de preto e branco, né? Então, você já sabe para quem que eu vou torcer, né? Detalhe, o jogo foi para Sorocaba. Foi para Sorocaba, então, à tarde, né? Foi feita uma vistoria no campo, né? E o pessoal da Internacional de Limeira tá bravo lá, porque os caras queriam o jogo em Limeira. Mas não dá, gente. Em Limeira não vai dar para ter o jogo. Choveu muito lá no final de semana passado. Aliás, que dilúvio, né? Vem Ponte, Matheus Silva. Olha o cruzamento, levantamento na boca do gol. Passa por todo mundo, o Arthur não pegou. Ela saiu, vai embora, linha de fundo, tiro de volta pro Primavera fazer a cobrança toda segunda, 9 da noite, então na rede Conecta de televisão, assista Conecta Esporte Futebol Interior. Sinal aberto na cidade de Araras, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Jaguariúna, Mogi Guaçu e Descalvado. E também pelo YouTube. Mais cedo, também pelo Facebook e pelo canal de áudio do Futebol Interior. Você que gosta aí de conferir programas esportivos, dá uma moral pra gente na Hora da Macaca, pelo Facebook e no canal de áudio dos canais Futebol Interior. 44, toda segunda-feira, hein? Infalível, hein? Carnaval, segunda de carnaval, nós estamos no ar. Bola aqui, Hora da Macaca, 8 da noite. Bola pra equipe da Ponte, bola pro Elvis. Elvis toca a bola pro Arthur. O Arthur bate, pega na zaga. A bola volta, vai terminar no primeiro tempo. Bola pra Fábio Sanches. Toca a bola aqui, rente ao campo. E aí o árbitro chega no centro do gramado e aponta. Fim de jogo no primeiro tempo. João Vitor Gobi, árbitro de 27 anos. Ele nasceu no dia 21 de novembro de 95. Final do primeiro tempo no Majestoso. A bola parou, nada de gols, hein? 0 pra Ponte, 0 pro Primavera. Tá começando o intervalo do jogo aqui dos canais Futebol Interior. Pra Store Colchões, Ovos Satoshi, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridier, Jumpi Esportes e Pizza do Dadá. Fim de jogo no primeiro tempo, Ponte Primavera. 0-0, saída dos jogadores no gramado do estádio Moisés Lucarelli. Vai você, André Luiz. Eu confirmo a você o placar. Desligado. O estádio Moisés Lucarelli em Campinas. 0-0, Ponte Preta e também o Primavera de Indaiatuba. Daqui a pouco a gente vai trocar o seu microfone, André. Calma, vamos trocar o seu microfone. Ô, Frank, até que vem aí alguma coisa. Tem entrevista, né? Vamos lá, vamos com o Everton. O Everton. A jogada, aquela finalização, o que você acha que o Hélio dos Anjos vai orientar vocês para esse segundo tempo? Primeiramente quero agradecer a Deus por esse momento que eu estou vivendo aqui, né? Muito feliz pela atuação do time no primeiro tempo. A gente teve as chances, né? Mais chances do que o time do Primavera, mas agora continuar para o segundo tempo botar bem e sair com um resultado positivo. Perfeito, obrigado. Tá aí, essa palavra de Everton, passando pelo microfone da Rádio FI, canais Futebol Interior. Beleza, tá aí então o André Luiz, o nosso repórter feliz. Deixa esse microfone do lado, deixa do outro lado aqui, ó, no comecinho aqui, pra não estragar o fone, né, não estragar o fio. Deixa aí, André, deixa ele bem quietinho aí, tá bom? Bom, daqui a pouco, todo o segundo tempo de Ponte Preta e Primavera. O André agora vai descansar, tá? Vai descansar e volta pra todo o segundo tempo de Ponte e Primavera. Frank Francisco, um detalhezinho aí seu na saída dos jogadores no gramado do estádio Moisés Lucarelli e a Ponte Preta jogando contra o Primavera, empatou 0-0, falta de tentar no primeiro tempo não foi, mas o André Luiz, goleiro dos caras, o melhor em campo até aqui, né, ô Frank? Com certeza, um 0-0 bom, Carlos, uma boa partida, faltou um detalhezinho, a Ponte continua suprema no jogo, Carlos, mas o Hélio vai precisar conversar, definir alguns posicionamentos aqui no ataque. Tipo de jogo tem que ter muita movimentação. Mais um 0-0 gostoso de assistir. Eu gostei. Nota 7 para esse jogo até agora. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Bom, vamos lá aqui, ó. O Ivan Oliveira tá concorrendo aqui. Valeu, Ivan. Aquele abraço, boa noite. Manda um alô aqui para nós. Murilo e Manuel. Somos de Indaiatuba. Tá torcendo pro Primavera aqui. Valeu, querido. Obrigado aí pela sua participação. Um abraço para você.
Murilo e também pro Manuel. Obrigado pela participação. Bom, a gente vai fazer o seguinte, eu vou pro intervalo, aqui no intervalo do jogo, nos canais Futebol Interior, e daqui a pouco voltamos. Só abraçar aqui, ó, o Edilson Roberto, Ponte bem, só falta o gol, Primavera está jogando acuado. William Oliveira, boa noite a todos. Um abraço pra família Bastos de Oliveira, de Campinas e todo o Brasil. Valeu, rapaz. Salve, Corsato, o HC80. Parece marca de carro, né, Frank? Parece HB20. No YouTube tem essas, né? Por aí. O meu canal, por exemplo, no YouTube é Simples FM, né? Então ninguém vai saber que sou eu lá. Mas tem dessas aqui. É o Edu Dias, né? Mas é nome de carro isso aqui, viu? Parecido, né? Corsato, parabéns pela transmissão. Hoje 2-0 para Nega Véia. É o Edu Dias na sintonia, diretamente de Perth, na Austrália. Valeu, Edu. Aquele abraço para você, rapaz. Valeu, tem um nick aqui que eu não vou conseguir ler o nome, né? Então eu vou passar batido, tá dizendo que vai ser 1-0 o jogo pra Ponte. O Roberto Santos precisa caprichar mais nas finalizações que venceremos. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, nem todo time é igual. Um se defende melhor, então estão dando o sangue. Não sei se o Primavera aguenta essa marcação no segundo tempo. Tá dizendo ele aqui. Alguém falou aí que o Elvis joga de terno. Não, ele joga de terno. Ele não joga de terno. Ele joga de smoking. Sérgio Soares, tá ligado com a gente também. O Osmar Dangar, time super titular, tropeçando com o Primavera, que não tem sequer um super conhecido. O Osmar Dangar tá também aqui dando uma cutucada. Calma, Osmar, o jogo não acabou ainda. O passe de letra do Elvis pagou o ingresso, tá dizendo aqui o Hudson Batagim. Nossa, Ângela Maria, por que a Ponte tá perdendo tanto gol? Tem que contar com o goleiro, né? O goleiro tá lá pra pegar, né, Frank? E tá fazendo uma bela partida o André Luiz, hein? Tá fazendo um partidaço. Então é isso. Obrigado você que tá com a gente aqui no canal de áudio dos canais Futebol Interior. Rádio, você pode baixar o aplicativo Seixas Rádio, Rádiosnet, TuneIn. Estamos lá. Ou então na Play Store e na Google Play do seu celular. Lá você procura por Futebol Interior. Rádio Futebol Interior. Aproveita para baixar também o placar ao vivo do Futebol Interior, tá bom? Ou então no site futebolinterior.com.br/rádio. A gente vai por intervalo aqui nos canais Futebol Interior. Voltamos em 3 minutos. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Rolê. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto.
Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Carlos Corsato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Eu já tô parecendo um menino maluquinho, né? E vai ser assim, viu? Aliás, uma briga pra colocar esse boneco, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Mas vai ser assim agora, até eles aparecerem do jeito que eu quero. Bom, são 8 da noite, mais 29 minutos, intervalo de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Ô Felipe, quando tiver ok aí, você me dá um toque, tá? Pra gente colocar. É só soltar daí mesmo, viu? É só dar play aí e soltar. Tem um ouvinte que participou através de mensagem de áudio, que tá ouvindo aqui a nossa programação. Solta aí o ouvinte no ar. Boa noite. Boa noite. Planeta dos Macacos, Boa. do qual eu faço parte também. Aqui é Boa. Luiz Fernando, Parnaíba, Piauí. Fala, Luiz. Vascaíno Ó. e Macaca em São Paulo. Ó. E se Deus quiser, eu vou assistir o jogo da Macaca com o Fluminense do Piauí. O nome do o Fluminense do Piauí chama-se Vaqueirinho. Tamo juntos, Luiz Fernando. Valeu, Luiz. Vaqueirinho, portanto, ele tá lá no Piauí e vai estar lá na torcida da Ponte. Valeu, querido. Obrigado aí pela participação. Boa noite, meu filho Pedro Luiz e o marido Seco estão no Majestoso. A Macaca querida vai ganhar de 2-0, se Deus quiser. Abraços, é a Lena que mandou mensagem aqui. O João Victor, vai Ponte, bora Macaca, colocou ele. Boa noite a todos, manda um abraço para a família Bastos de Oliveira, de Campinas e todo o Brasil. 2-0 hoje, tá dizendo aqui o João Victotti. Salve, bora Ponte. Coloca ele aqui. Valeu, obrigado pela sua participação, meu querido. Pessoal que tá com a gente aqui no YouTube. Muito bom ter a sua participação, tá? Mensagem de áudio a gente até gosta, mas aí eu gosto de ouvir antes, viu, gente? Porque colocar aqui mensagem de áudio do nada... Eu que já sou macaco velho nesse negócio, principalmente no rádio FM... Né, tem muito cara, né, que é novinho, né? O cara recebe um monte de áudio lá, vai colocando áudio, mas sai cada coisa, velho. E eu não coloco, eu aprendi, eu não coloco o áudio no ar sem ouvir antes, cara. Não coloco. Esses dias aqui, ó, no Futebol Interior mesmo, né? Eu coloquei um vídeo de um amigo meu no ar aqui. O vídeo falava uma coisa que eu não gostaria que falasse no vídeo, né? Mas por quê? Porque a fonte era segura, né? Então, coloquei o vídeo no ar. Mas faz parte, então... Áudio é o seguinte, eu tenho que ouvir antes. E aí como é que eu escuto fazendo a transmissão do jogo? Impossível, né? Não dá. Então por isso que eu peço para mandar texto, tá? Quer falar alguma coisa, André? Não, eu lembrei, você falou hoje eu estou parecido. Lembrei que ele está parecido hoje, é da nossa época. Desenho animado em quadrinho, o Charlie Brown do Snoopy. Boa, André. Show, hein? Pensei que você ia falar que eu tava parecendo o Marcelo Corsato. Também parece, Também, botar né? os dois juntos, você não sabe quem é quem. Não sabe quem é o Marcelo e quem é o Corsato e quem é o Carlos. Agora... Até parece que eles são gêmeos. Até parece, a gente gastou todo o cachê aqui do Futebol Interior pra ficar igual de novo, né? Porque é o seguinte, né? 50 tem que ficar igual o Frank. E aí, qual é do jogo? Primeiro, o Fininho quer saber agora de você. O Fininho montou todo o stand lá da História Colchões. Fininho que tá feliz com a nossa macaca. Quem diria, hein, Fininho? Quem diria, hein? 9 vitórias em 11 jogos. Quer saber quem é que tá dormindo aí no colchão da História, que é tão bom que o cara não quis jogar. Tem algum que você queira pensar aí, ô Frank? Ô Carlos, na verdade a partida tá muito boa. Eu não achei que tivesse alguém
que tivesse destoado aí. Mas para citar um jogador aí que tá propenso a já arrumar uma expulsão, inclusive, eu vou citar o Pablo do Primavera. Muito viril, Carlão. Pablo do Primavera, portanto. E o jogo? Você, se fosse o treinador da Ponte, André, já que você tá com o microfone na mão, passa pra mim aí rapidinho quem tá no banco da Ponte, por favor. Pedro Rocha para o gol, Felipinho, João Gabriel, Dudu, Eliel, Thiago Oliveira, Luiz Felipe, Jean Carlos, Guipira, Maurício, Cássio Gabriel e André. Esse é o banco da Ponte Preta. E aí? Se você fosse o Hélio, você mexeria no time? Não, Carlos, para a volta agora da segunda etapa, não. Mexeria no posicionamento do time. É preciso haver muita troca de posição, muito de movimentação na parte ofensiva. Uma mexida de posicionamento, Carlos. Eu colocaria o Matheus Jesus um pouquinho mais à frente, mais próximo do Gé. Seria a única alteração que eu faria. E situando o cuidado com a questão da marcação. O Primavera ele tá saindo só na boa, e esse tipo de jogada, uma bola nas costas da zaga, pode dar trabalho. Mas até aqui, para mim, uma boa partida. Gostei, Carlão, a Ponte tá bem. O goleiro, para variar, como a gente fala, todo jogo que os times vêm jogar em Campinas, o goleiro adversário resolve ser o melhor em campo. Pois é. Ele pegou algumas bolas hoje incríveis. Detalhe no ar, vai, André. A assessoria de imprensa da Ponte soltou uma nota que o ex-presidente e diretor de futebol, aliás, eu tenho um carinho muito grande por ele, Dr. Peri Scheibe, que me conhece desde os 5 anos de idade. Ele é ao lado de Zé Dopito, de Laura de Moraes Filho, Dr. Lauro, Dr. Armando Mendonça, meu pai, né, Nelson Sarrugi, trabalharam juntos durante muito tempo na Ponte. E a assessoria de imprensa diz aqui o seguinte, que o Dr. Peri foi o primeiro jogador que marcou gol nesse estádio do Primavera, que é o Ítalo Mário Limonge, no ano de 1961, e por isso ele foi homenageado pela diretoria do Primavera de Indaiatuba. Forte abraço ao Dr. Peri Scheibe. Tá certo, então. Essa é a informação do repórter André Luiz. Mas tem um jogo de 58 aí que o Primavera fez um gol, né? Então, sei lá. 8h35, 8 da noite, mais 35 minutos. O ouvinte participa, manda mensagem pra gente aqui no nosso WhatsApp para concorrer ao corte de barba e cabelo da Alfa Barber Clube. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Boa noite, Vitória Espírito Santo. Manda um abraço aqui pro filho Gonzalo. O ouvinte aqui mandou mensagem de áudio também. Como eu não tenho condições de ouvir agora, viu? Mas agradeço a sua participação. Só coloca o seu nome pra gente aqui, por favor, tá? No WhatsApp. Bom, os jogadores já estão voltando pro segundo tempo. A bola vai rolar. Rapaz, só se eu tiver muito enganado, mas tem mais gente do que contra a Santista hoje no Estádio da Ponte. Ah, sim, no visual eu também concordo com você, viu, Carlos? Ô, Carlos, só fazendo um destaquezinho que ia passar batido e não pode. Que partidaça do Elvis, hein? Até aqui, pra mim, a nota dele é 10 e tô com o André. A torcida precisa sair e pagar ingresso de novo. Ele fez pelo menos 2 jogadas hoje sensacionais, maravilhosas. Aquela carrapeta que ele deu, André, e aquela finta com o corpo, ele levou 2 jogadores. Com o corpo ele consegue levar 2, 3 jogadores, só numa jogada de corpo. E ficou de frente, livre pra bater. Pra você ver a visão de jogo que ele tem, o nível técnico dele levado. É muito acima. Olha, ele lembra muito o Cajá. Sim, muito acima. Muito acima. Vai começar o jogo no segundo tempo, posse de bola do time da Ponte, vai autorizar o árbitro João Vitor Gobi, apita o árbitro. Tem bola rolando no segundo tempo. E você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Com esse empate, a Ponte vai indo a 29 pontos e o Primavera, nesse momento, vai indo a 16. Nada muda, a Ponte vai indo a 29, só aumenta de 6 para 7 para Santista, né? E também para o Novo Horizontino, mas essa vantagem pode cair aí na 12ª rodada. Só que a Ponte também joga na 12ª rodada. Então vamos ficar com isso, com 7 pontos. E o Primavera continua na 6ª posição, porque ele tem 15. O Velo Clube é o 6º com 17.
Primavera com esse ponto vai indo a 16. Já o detalhe do ar, porque a Ponte vem, bola aqui pela ponta esquerda, bola para Pablo Diego. Daqui a pouco também o André informa se tivermos alteração. Bola aqui no campo de defesa. Vai, André, detalhe no ar. O detalhe é que as duas equipes são as mesmas para a segunda etapa. Ninguém mexeu no intervalo, Corsato. Vou pedir pro Felipe, eu até sei que não é o seu trampo, viu, Felipe? Mas dá uma ouvida aqui no seu WhatsApp depois. Mas antes de colocar no ar, eu queria que você ouvisse para ver se dá para colocar essa mensagem no ar, tá bom? Aí você vê no seu aparelho aí. Ouve pra gente, por favor, me ajuda aí. Bola pro Arthur. Arthur trabalha a bola aqui na ponta. Se quiser mandar mensagem de áudio, fique à vontade. Mas vai demorar um pouquinho pra ir no ar. Bola aqui pela direita. Trabalha a bola, o time do Primavera muito forte. O passe. A bola acaba saindo, vai pra lateral, bola pra Ponte, né? No campo de defesa, bola pra Macaca, o torcedor da Ponte vai fazendo a festa no estádio Moisés Lucarelli. Torcedor da Macaca vai fazendo a festa, Ponte que entra em campo no próximo sábado, 11 da manhã, contra o Lemense. Dá pra colocar o ouvinte no ar aí, lateral pra Ponte na ponta esquerda, tem um tempinho, solta o ouvinte aí, ô Felipe. Boa noite, boa transmissão. Aqui torcendo pela Ponte e manda um abraço para meu filho Gonçalo. Vamos, Ponte! Boa, valeu, obrigado aí pela participação. Eu só não tenho aqui o seu nome, né? Deixa eu ver se tem aqui no Zap o nome dele, mas valeu, viu? Agradeço a sua participação, obrigado pela audiência. Bola aqui no campo de ataque é o Hugo Moreno, trabalha a bola o time da Ponte, bola pro Matheus Jesus, tocou pro Elvis, na grande área, bola pra perna esquerda, perna direita ele volta, bola para Leonardo, saiu da grande área, Léo toca a bola pro Elvis, na ponta direita o Everton pede, o Elvis ficou pedindo falta, o árbitro não deu não, mandou seguir, e deu ruim, hein, contra-golpe pros caras, bola na ponta direita, muito forte o passe. A bola saiu pra lateral, mas foi falta no Elvis, hein, André? Foi falta. Veja que ele é tocado, ó. Ele foi tocado no pé esquerdo do camisa 7 do Primavera, que é o Felipe Cruz. Acabou tocando o pé de apoio do Elvis. O Elvis foi na cara do senhor João Vitor Gobi, que nada marcou e quase deu um contra-ataque mortal para a equipe do Primavera. Informação para Ovo Satoshi. Bem, o time da Ponte, olha que furada do cara do Primavera, meu Deus. A bola voltou pro Everton, tá na ponta direita, vem pro cruzamento na boca do gol pro Pablo Diego. Aí na hora de cruzar, era o Gé que tava por ali, na hora de cruzar, de tomar um 10... Ele cruzou errado, a bola saiu pra linha de fundo, tiro de volta pro Primavera fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Ponte vem de novo pela ponta direita, Everton vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga do Primavera, tira, a bola vai pra lateral cobrado, Arthur tem pressa, toca a bola pra Pablo Diego, vem o Pablo, sai lá da ponta esquerda, vem pro meio, pra perna direita, ele trabalhou, fez que ia chutar, não chutou, tocou pro Everton, cruzamento, levantamento na boca do gol, subiu a zaga pra tirar. Aí a bola vai ficar lá na ponta direita, com a camisa número 3, o Léo. Ele joga com a 3 a zagueiro, mas ele é pequenininho, né? E tanto que falamos aqui, o Frank já percebeu, o time do Primavera joga ali com 3 zagueiros. Em compensação, o quarto zagueiro, que é o Matheus Santana, é um guarda-roupa. Ele compensa a falta de altura do outro. O Reginaldo, camisa 11, que tá jogando aqui como um lateral esquerdo, Carlão. A numeração não conta muito o que diz aí os jogadores. Tava dando uma olhada aqui nos pendurados, né? O Amaral tomou cartão amarelo, mas ele não tá pendurado, não. Tomou o segundo. O Amaral. E dos pendurados em campo aí do titular, só o Matheus Silva, né? Podia tomar agora pra folgar, né? Já contra o time do Lemense, né? Bola ali pela direita, mas deixa pra tomar lá no fim. Bola pela direita, pro Primavera, bola pro Felipe Cruz, fez o passe no meio, chegou a zaga o Everton. Bem, ganhou essa bola, precisava só arrumar os cruzamentos. Matheus Jesus, tocou bola pro Elvis, o Pablo disparou na ponta esquerda, trouxe a bola pra perna direita, vai queimada ali, bateu pro gol. E que golaço! Printou a tela pro gol da Ponte! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campo. É aquele famoso contragolpe que tem que ser anotado e passar para alunos.
Um contragolpe gigante da Ponte. Em apenas 5 passes. Matheus Jesus Elvis. Elvis pro Pablo Diego. Trouxe a bola pra perna direita. Em 3 toques. Ele tocou no canto esquerdo do André Dias, do André Luiz, que voou, mas não pegou o goleirão do Primavera. 5 minutos passados o segundo tempo de jogo. Pablo Diego. 11, a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Majestoso. Pablo Diego faz o torcedor da Ponte, o planeta dos macacos, muito mais feliz. Canta, dança e pula o torcedor Ponte Pretano no Majestoso. Em todo o Brasil, em todo o mundo, arrepia, macaca. Vai, Ponte! Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Que linda Ponte Preta. Que lindo Ponte Preta. Que lindo Macaca. Macaca 1, Ponte 1, Primavera 0. Goleirão André Luiz. Essa você só pega lá no fundo na rede e me conta. Me dá o detalhe do primeiro gol do jogo. O gol da Ponte, o 4º do Pablo Diego na competição. Printa a tela aí, André. E como você bem disse, no contra-ataque rápido, Matheus Jesus para Elvis. Elvis serviu a Pablo Diego, que deu um corte em Matheus no zagueiro Léo Simone, que ficou sem pai nem mãe. E o chute forte de perna direita, ângulo superior esquerdo da meta de André Luiz, que nada pôde fazer. Aberto o placar no estádio Moisés Zucarelli agora. Pablo Diego, camisa 11, Ponte 1, Primavera 0. Ponte na frente, 1 para Macaca, 0 para a equipe do Primavera. E para variar, né? Mais uma assistência do Elvis. É a 6ª dele na competição. O cara é um monstro, né? É monstro, você falou tudo, ele é monstro. E o Pablo Diego, com aquela dificuldade que ele tem, que golaço! Olha o Primavera, cobrança de falta aqui pela ponta esquerda, Darlan pra bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga da Macaca pra tirar a bola, volta de novo aqui pro Darlan. Ponte vence o jogo no segundo tempo, 1-0, vem o time do Primavera, bola com o Felipe, vai pro cruzamento, foi travada, a bola voltou na ponta esquerda, bola pro Reginaldo, vai pra cima ali do Everton, tá tendo trabalho aqui pela esquerda. Aí o Everton agora joga essa bola para lateral. É lateral para os caras, lateral para o Primavera, lateral cobrado do Reginaldo. Trabalha a bola aqui pelo meio. Chega a zaga da Ponte, tira de novo com o Matheus Jesus. Tira dali, joga a bola para lateral. Lateral de novo para a equipe do Primavera. Lateral cobrado, bola aqui na ponta esquerda. Vem trabalhando bola, trabalhando o time do Primavera. Bola aqui pela esquerda. Vai para o cruzamento. Quem tá por ali é o camisa número meia dúzia, é o Darlan. Jogador da Ponte, o Reginaldo também tá por lá. Zaga da Ponte chega, tira. Último toque do jogador do Primavera, ela saiu para lateral. Lateral para Ponte, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E o Pablo Diego fez o gol de número 4 dele na competição. A Ponte Preta agora soma na competição mais um gol, né? A Ponte tinha 11 de saldo. Agora a Ponte faz o seu gol de número 24. Tomou 12, portanto 12 gols de saldo. A Ponte Preta vai indo nesse momento a 31 pontos, 9 pontos na frente do segundo colocado. O Primavera continua na 6ª colocação, 15 pontos ganhos. 9 minutos passados do segundo tempo. Bola pro time do Primavera aqui pela ponta, é o Reginaldo Matheus. Chegou por baixo, joga a bola para a lateral. O árbitro, o Primavera pede a falta, o Matheus pede bola para a Ponte. Agora tem ali a recuperação. Falta não foi, tá? Não. E também lateral, acho que ele marcou falta, hein? Marcou a falta. Cara, eu desisto, cara. Eu desisto. É o que eu falo, Carlos. O juiz inventa. A jogada normal, ele dá falta para o adversário. Quando é pra Ponte, nem falta é. E é falta perigosa, hein? Falta perigosa aqui pela ponta esquerda. Vem pra bola aqui o Darlan para fazer a cobrança da falta. É falta pra equipe. Não é o Darlan que tá ali não, velho. É o outro, hein? Vamos ver quem tá ali. É o Murilo, levantamento na boca do gol, Kaique França. Sai do gol, levanta voo, pousa com ele em seus braços e põe Ponte no campo de ataque, é o Gé. Olha o Gé, tem velocidade, faz de conta que é pela ponta. Vem na marcação pra cima dele ali o Matheus. Gé trouxe a bola pra perna direita, voltou pra Pablo Diego. Vai queimada ali, meu Deus do céu. Pegaram o Pablo Diego. Pablo com Pablo. Pablo com Pablo. E ele tá marcando falta pro time do Primavera. É sério.
Não, não é não, Frank. Não, você tá brincando comigo. É verdade. Ele tá falando que o Pablo Diego... Ó, vamos lá, realiza. O Pablo Diego tava olhando pra bola e ele cometeu a falta no jogador cara que tava vinha atrás dele. Fantástico. É isso. É um imbecil nato. Calma, Frank. Merece geladeira. Não consigo ficar calmo. É um imbecil nato, Um né? árbitro desse merece geladeira. Deus do céu. Realiza. Bola pra Ponte, trabalha a bola pro time da Macaca, 11 minutos passados, segundo tempo de jogo, tá 1-0 pra Macaca. Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Vem Macaca, o Everton toca a bola aqui pra Matheus Jesus. Matheus Jesus trabalha essa bola pra Ponte, bola pra Felipe Amaral. Bola tá rolando gostoso no campo, hein? Matheus Jesus fez o passe na ponta esquerda pro Arthur no peito. Aí estão falando que ele bateu a bola com a mão, né? Com o braço. Mas o que é verdade é que a zaga tirou linha de fundo e escanteio pra Ponte, André. E é pelo lado esquerdo, camisa 10, Elvis, na bola, a torcida da Ponte. Canta e dança em Moisés Zucarelli, a Macaca vence 1-0 Primavera, Frank Francisco. Golzinho olímpico do Elvis agora? Seria uma boa. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Macaca. É o 5º escanteio no jogo. Primeiro no segundo tempo. Elvis para a bola. Tá do lado do povo lá, perto da Serponte, da Ponte Chopp, da Ponte Terror. Tá do lado do povo, tá nos braços do povo. O Elvis, 6 assistências para gols no time da Ponte. O cara é um monstro, mais 4 gols. Elvis pra bola, levantou fechado na boca do gol, sobe a zaga pra tirar. Aí o Matheus Jesus, claro, né, esperto, astuto. Vai deixar a bola sair pra linha de fundo, escanteio, André. Último toque do Matheus Santana, a bola pela linha de fundo, é mais um escanteio para a Macaca. Lado direito, favorece a nega véia, vem para a cobrança o camisa 10, Elvis na bola. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio para a Ponte, é o 6º escanteio para a Macaca. Tinha gente aqui no YouTube pedindo 9 escanteios para a bola. Elvis, perna direita, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga do Primavera para tirar dali. A bola volta na ponta esquerda, bola para Leonardo, vem Murilo na marcação para cima dele. Lateral para Ponte, fazer a cobrança lá pela ponta esquerda. Lateral para Macaca. 13 passados do segundo tempo. Ponte 1-0. Pablo Diego marcou a 5 minutos do segundo tempo. A Ponte tá vencendo. O torcedor da Ponte tá cantando no majestoso. Canta. Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Vem Macaca Arthur, vem toque pro Leonardo. Leonardo vai pro cruzamento, pegou nas costas do jogador do Primavera e deu contra-golpe pros caras. Murilo fez a finta na marcação, chega o Amaral. Foi bem o Filipinho. Joga a bola para a lateral, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Primavera vem, bola aqui pro campo de ataque, Vinha, a zaga da Ponte tirou, a bola voltou com o Pablo, volta a bola aqui na ponta esquerda para Matheus, Matheus volta a bola aqui na ponta, faz de conta que é pela ponta, toca a bola para Reginaldo, Reginaldo faz o passe no meio, ele abre o jogo aqui pro Bruno, o Bruno trabalha a bola para a equipe do Primavera, último toque do jogador da Ponte, a bola sai para a lateral, é lateral para a equipe do Fantasma fazer a cobrança aqui no campo de defesa, canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor, próximo do técnico, o Ricardo Cobalcini, né? Que é novo, hein? É novo, hein? Acho que o Rafa Marques é mais velho que ele. Vem Primavera, bola aqui pro campo de ataque, cruzamento, levantamento muito forte. A bola sai. Fala o nome do técnico do Primavera aí que nem eu tô entendendo a minha letra. Viu, Ricardo Cobalcini. Cobalcini. Cou com L, Cou. Então tem um L aqui. Cobalcini. Mas acho que ele é mais novo que o Rafael Marques, que está no banco de reservas lá, atacante centroavante, que começou na Ponte Preta. O Osmar Dangar, ele vai tentar o gol olímpico até ficar na Ponte. Está se insistindo direto nesse gol, Elvis. Está dizendo aqui o Osmar Dangar. O Maturi está dizendo aqui, vem 5 cantos, ele quer 5 escanteios. No total já foram 6, eu não sei se você está querendo aí no segundo tempo. Ponte faz a marcação alta. Vem ali o Matheus, recebeu a bola do André Luiz. O goleiro da equipe do Primavera, volta a bola para ele. Ih, deu ruim, hein? Aliás, ontem no jogo da Champions, no jogo do Real, os goleiros se deram mal, né? Tanto o goleiro Alisson quanto o goleiro do Real, né? Eles se deram mal nessa saída aí. Vem o time do Primavera. Bola aqui pra ponta. Vem o Bruno. Matheus Silva. Foi na bola de novo. Matheus Silva. De novo, rapaz. Que volúpia do Matheus. Bola pra Fábio Sanches. Fez o passe na ponta esquerda pro Pablo. Muito forte. Ela saiu. E o detalhe. Viviane Cristina, só não acertei o autor do gol. Mas o placar, por enquanto, está como imaginei.
Detalhe no ar, vai, André. Eu não sei se você e o Frank concordam, mas com a entrada do Fábio Sanches, o Matheus Silva cresceu bastante o futebol dele e não está falhando como ele estava falhando antes. O Danilo Sudo, atacante bom esse Pablo, hein? Não levava fé, mas o cara é bom. Faro de gol, golaço. Neiver Cássio, boa noite. Entrei na hora certa no YouTube. Fui chegar e o gol. Vamos, Ponte. A Marilene Amante tá dizendo que ela adora a nossa transmissão. Obrigado, Marilene. É feita pra Ponte Pretano, como eu, como o André, como o Frank, como você que tá ouvindo a gente. Elvis pra bola. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. O toque de cabeça pra fora. Passe, vai embora, linha de fundo. Quase o segundo gol da Ponte. Mais uma assistência do Gé. Mais uma assistência do Gé, cruzamento, cabeçada do Pablo Diego, hein, André? E de novo, de 3 dedos, o craque Elvis levantou na cabeça do Pablo Diego, que deu um toque sutil de cabeça. A bola foi por sobre a meta de André Luiz. Tiro de meta para o Primavera, que perde 1-0 no Majestoso. E a Ponte vem aqui pro campo de ataque. Sai do gol André Luiz para ficar com ela. Deixa eu abraçar aqui meu amigo, meu parceiro lá da Notícias do Esporte, o grande Toninho Colarelli. Ô Toninho, obrigado por estar conosco, tá mandando um abraço para toda a nossa equipe aqui. Boa noite, Corsato, André e Frank. Olho na telinha, escutando os amigos no futebol interior. Toninho que vai trabalhar no jogo do Guarani, lá pro Notícias do Esporte, no próximo sábado, junto com o Cezinha, junto com o Silvio Silva. Vem Primavera, bola aqui pro campo de ataque, Matheus Silva. Teve até que virar o pé para tocar essa bola. A bola não saiu, hein? Voltou Pablo Diego, que tá fazendo um partidaço. Olha o Elvis, o passe é pro Pablo Diego. Ele fez o toque atrás, o zagueiro. E aí vem o André Luiz, vai, aperta, Pablo. Aperta, Pablo. O André Luiz tirou com o pé, fez o que deu. A bola voltou pro Murilo. Murilo trabalha a bola aqui pelo meio. Bola pro Felipe. Felipe Cruz fez o passe no meio. É pro Bruno e perigo, hein? Vai queimar ali, bateu pro gol. Na trave! Tá balançando até agora, meu Deus. E tem que marcar o Bruno, porque já tem 5 gols no campeonato. Ô, André, contra-golpe dos caras, perigoso. A trave salvou a gente agora, hein, André? E o detalhe é que a zaga da Ponte ficou esperando o impedimento que não foi marcado pelo árbitro. O Bruno Santos deu um corte no Matheus Silva, chutou forte na saída de Kaique França. A bola explodiu no travessão e por muito pouco o Primavera não chega ao gol de empate no Majestoso. Mas só faltou ali o sabonete, pô. O árbitro de bandeira, parabéns, hein? Tava impedido? Parabéns, festival de incompetência. Mas eles não deram. Não. O jogo continuou. Não deu. Rapaz, o tal do João Vitor Gobi hoje, hein? Se saísse o gol ia dar um bafafá danado. Ah, por isso que eu falo, Frank. Aí vai colocar, não, porque o árbitro não é profissional. Pô, ganha esse cachê aí. Eu acho o seguinte, errou desse jeito aí, tinha que dar uma diminuída no cachê, velho. E pegar o restante do cachê. Não, é verdade. Pegar o restante do cachê e doar para uma entidade assistencial. Eu acho que determinado tipo de erro, Carlos, era mais simples de tudo. Olha lá. O cara tinha que ficar uns 10 jogos fora. Tava, André? Eu não vi o começo do lance. Tava ou não? Eu não vi. Tava muito impedido. Tava mais um metro impedido. Tá vendo? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. E o Kaique ainda Comunicação integrada. Acesse ridger.com. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. O André fala aqui, verdade, o Kaique toca na bola ainda e a bola vai para o travessão. E vem os caras de novo, bola aqui na ponta, é pro Murilo, chega na marcação, o Everton. Mete o pezão na bola, joga a bola para a linha de fundo, é escanteio, vai ser o primeiro escanteio para os caras no jogo, André. Último toque do Everton, bola pela linha de fundo. O escanteio pelo lado esquerdo favorece a Primavera. O primeiro no jogo para a equipe de Indaiatuba. O Primavera perde por 1-0 para a Macaca no Majestoso. E o Rafael Marques vai entrar, hein? Já no time do Primavera. Escanteio para a equipe do Primavera fazer a cobrança. O Luan Martins. Vem ele para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Primavera. Ou não, ele tá dando uma de assistente lá, né? É outro que vem. É escanteio para a equipe do Primavera. Vem pra bola aqui o Darlan. Pra bola, levantou. Segundo pau. Matheus Silva tira a bola, volta pro time do Primavera. Murilo, uma bomba! Meu Deus. Linha de fundo, vai embora, linha de fundo, tiro de volta pra Ponte. O Primavera tomou o primeiro gol e agora, André, quer explodir a garrafa da Ponte. Quase, eles chegam lá, hein? E vem chegando o Primavera, no escanteio cobrado pelo Darlan, zaga espanou e na sequência
O Murilo, na altura da meia-lua da grande área, chutou forte de perna direita, a bola passou rente o poste baixo esquerdo da meta de Kaique França, foi embora. Tiro de meta para a Macaca, que continua vencendo por 1-0. É, quase que o Matheus Rocha ali, ele bate e sai o gol dos caras e vem a Ponte. Olha o Elvis, ganhou a bola para a Macaca, trouxe a bola na perna direita. Tem pedindo bola aqui o Everton, tocou para Matheus Jesus. Pro Everton, cruzamento, levantamento na boca do gol. Léo Simone. Perna esquerda na bola, joga a bola pra lateral. É lateral pra Ponte fazer a cobrança aqui pela direita. Rosângela Aparecida tá dizendo sai Zica. Ângela Maria se segura a Ponte. Lateral pra Ponte, Matheus Jesus tocou a bola pro Leonaldi. Aí o Leonaldi perdeu pro Pablo. Recuperação pra equipe do Primavera Vinha. Aí vem o Fábio Sanches. Ganha a bola pra Ponte. Totalmente sem ritmo de jogo o Fábio, hein? Perdeu. Recuperação de bola pra equipe do Primavera. Vem bola aqui na ponta direita. É o Matheus Rocha. Fez o passe na ponta. Faz de conta que é pela ponta. É pro Felipe Cruz. Entrou na grande área. Foi bem demais o Felipe Amaral, tira, a bola voltou pro time do Primavera, a bola pro Murilo pro Cruz, Felipe toca a bola ali no meio, tem também o Luan Martins na jogada, ele já tocou pra ele, vem o Felipe Cruz, vem na marcação, Arthur. Vem o Arthur Soberano, ganha essa bola pra Macaca, tem torcedor aqui pedindo o Eliel. Tá na hora do Eliel, tá dizendo aqui o Renato Bueno. Essa Ponte é incrível, toma sufoco até do Primavera. Tá dizendo ele aqui. Valeu, Osmar, obrigado, Vivi Vicente. Só mais um, Ponte. Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Cássio Gabriel tem que entrar. Pessoal pedindo Eliel e Cássio Gabriel. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho tá dizendo. O Kaique França tava adiantado. É que era contragolpe, né? Era contragolpe e aí tava jogando na frente. Gente, o pessoal fica criticando o Kaique França aqui, mas é o esquema de jogo do Hélio. A gente tem que olhar isso aí também. É o Hélio que pede. Por quê? Porque o time joga todo adiantado. Então, se o goleiro ficar dentro da grande área, vai sobrar um espaço danado ali. Então, é o esquema do Hélio, não tem jeito. Chegamos na metade do segundo tempo. Isso quer dizer que tá na hora de informar a renda do jogo. Vai, André. Público pagante, 4.299. Público não pagante, 503. Público total, 4.802. Para uma renda de R$60.500. Confirmando a você, o público pagante... 4.299, não pagante 503, público total 4.802 para uma renda de R$60.500. Até aqui, Ponte 1, Primavera 0. Tá vendo aí, ó? A gente não entende nada, né, Frank? Porque pra mim tem mais gente que no jogo contra a Santista. Ah, tem coisas que só Freud pode explicar. Né? Só Laurinha explica. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar tempo e placar do futebol. O Felipe Marques meteu lá o dedo no botão. Anotou 23 passados do primeiro tempo. Segundo tempo. Faltam 22 para terminar o jogo. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Série A2, Campeonato Paulista, jogo da 13ª rodada. A Ponte vence o Primavera. O Pablo Diego marcou a 5 minutos do segundo tempo. Pablo Diego foi para a rede. Ponte 1, Primavera 0. Daqui a pouco, todo o segundo tempo de Palmeiras e Red Bull Bragantino no canal de áudio aqui dos canais Futebol Interior. Carlos Cossato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Vai participando com a gente, vai mandando mensagem. O Thiago Oliveira tá aqui, hein? Já vai entrar. Informação, Thiago Oliveira daqui a pouco, camisa 13 na Ponte. E o jogador do banco de reserva do Primavera, o 21, tomou amarelo. Depois o André fala quem é. Bola pro time da Ponte, na ponta esquerda, vem pro cruzamento, sobe a zaga do time do Primavera pra tirar dali. Sobe a zaga pra tirar e vem contra-golpe do time do Primavera. Vinha, né? Porque o Kaique França adiantado, meteu o pezão na bola pra tirar. O Kaique França vem Primavera. Tem jogador dos caras impedido. A bola voltou ali pro Felipe. Trouxe a bola na perna direita. Vem pro cruzamento da marcação. Chega a zaga da Ponte, tira. Joga a bola, linha de fundo, Fábio Sanches, capitão do time. Joga a bola, linha de fundo, aí escanteio para a equipe do Primavera fazer a cobrança lá pela direita, André. Último toque do Fábio Sanches, bola pela linha de fundo, no lance anterior, 21. O Paulo Baia foi amarelado, é o terceiro no jogo. Nesse momento, mais uma alteração no Primavera. Foi embora o camisa número 8, o jogador Murilo, para a entrada do 15, o jogador Mauro. 15, Mauro, tá no jogo. 8, Murilo, foi embora. Informação para a pizza do Dadá. Murilo, tá no jogo, fora do jogo. Entrou Mauro, o carequinha ali, camisa número 15. Na Ponte, o Matheus Silva, hein? Acho que vai sair. O Matheus Silva acho que vai sair, hein? Vamos lá. Escanteio para a equipe do Primavera. Escanteio para o Primavera. Levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte para tirar.
Subiu a zaga da Ponte, tirou. E o Elvis ganhou, mas o árbitro tá marcando a falta. Tá marcando a falta justo ali em cima do Mauro. Camisa número 15. O Elvis não gosta, né? Mas deixa eu ver, empurrou, né? Empurrou e a gente tem que falar aqui. A gente torce, estamos com a camisa da Ponte, mas empurrou, né? O bração nas costas do jogador da equipe do Primavera e aí não pode. E o Matheus Silva tá caído lá, né, André? Tá caído o Matheus Silva, quando nesse momento ser a alteração na equipe da Ponte. E o detalhe é que o 21, o Pablo Baia, que tomou amarelo na equipe do Primavera, ele nem tinha entrado em campo. Ele está no banco de reservas e foi amarelado por reclamação. Nesse momento, alteração na Ponte. Vai embora o camisa número 2, o Everton, para a entrada do 2. O camisa número 2. 14 vai entrar. Aliás, o 14, o Luiz Felipe. 14, o Luiz Felipe está no jogo. 2, o Everton foi embora. E mais uma alteração na Ponte. A entrada do 13, o Thiago Oliveira. Vamos ver aí quem vai sair. É o Matheus Jesus. Não, Matheus Silva. Matheus Silva. Tá caído lá, pô. Matheus Silva vai embora. Matheus Silva vai embora com a 4 para a entrada do 13, o jogador Thiago Oliveira. Informação para Ovo Satoshi. Muito bem. Ô, Frank, a entrada do Luiz Felipe na vaga do Everton. O Everton tava fazendo um jogo ok, né? Já o Matheus e o Thiago, sai contundido o Matheus para a entrada do Thiago. O Matheus é substituição por contusão, né? Parece que tá sentindo a pancada que o Matheus tomou naquela dividida, se não me engano, na última, Carlos. Sim. Ele tomou uma pancada ali na canela e para evitar maiores problemas, bota o Thiagão que tá vindo bem e resolve o problema. Na direita, Carlos, o Everton já me parecia um pouco cansado, apesar de ter feito uma boa partida hoje. Mas não vamos ter essa consequência não, o Luiz Felipe marca melhor. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior. Conosco também a rádio Web Pira de Piracicaba. Um abraço lá pro Ed e toda a sua equipe. Valeu, meu querido. Obrigado pela parceria e pela audiência. Trabalha a bola aqui o time do Primavera. Bola na ponta esquerda pro Matheus. O Matheus põe bola aqui no campo de ataque. E se pegar é perigo. O Felipe cruza. Sai do gol, Kaique. Olha lá, jogando adiantado. Se ele não tivesse adiantado, com certeza ele não iria conseguir pegar essa bola jogando como um líbero, tira dali. O árbitro pegou uma falta em cima do Pablo. A bola volta pro Mauro. Ele é canhotinha. Camisa número 15. Trabalha com a 15. O André falou aí. O Paulo Baia tomou cartão no banco de reservas. Paulo Baia. Esse cara tava no Brusque. Na Série B, ano passado caiu com o time do Brusque. Levantamento, sobe o zagueirão da Ponte aqui, o Luiz Felipe. Ele sobe e tira, joga a bola para lateral. É lateral para a equipe do Primavera fazer a cobrança. O Reginaldo, camisa número 11, toca na bola. Vira o jogo pro Mauro. O Mauro já entrou pegando muito na bola, hein? Vira o jogo na ponta direita. Trabalha a bola ali pro camisa número 3, o Léo Simone. Léo Simone trabalha a bola pro time do Primavera. Ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Vem trabalhando. Bola pro Darlan. Darlan fez o passe no meio. É na entrada da grande área, foi pro chão, pênalti. Foi pro chão, Thiago Oliveira. Ah, Thiago, você tá de sacanagem, né, velho? Você tá de sacanagem, né, Thiago? Pô, gosta de uma fadiga, né? O jogo tava tranquilo. A bola tava indo pra linha de fundo. E, ó, eu não vi o replay, mas pra mim foi pênalti claro, viu, André? Foi sim, pênalti claro. Na passagem do camisa número 7, o Felipe Cruz. Thiago Oliveira acabou aí calçando o jogador do Primavera de Indaiatuba dentro da área. Pênalti claríssimo a favor do Fantasma. O Primavera tem a oportunidade de chegar ao gol de empate no Majestoso. Ah, e amarelo. Tem que ter boa vontade pra marcar esse pênalti também, né? Eu não, confesso que no replay eu já não tenho tanta certeza assim, viu? Ô, Carlão, mas com um árbitro desse fica fácil. Qualquer toque desse ele ia dar. Eu vou ser sincero, houve o toque? Houve. Mas não foi pra tudo isso, Carlão. Mas o Thiago se fosse no meio campo, se fosse no meio campo era falta? Eu não daria.
Não daria. Você vê que na passagem ele nem pegou por baixo o jogador. Ele, no jogo de corpo, ele acabou com o cotovelo dando um cutucão e ele veio. Vem o Bruno Santos para fazer a cobrança do pênalti para a equipe do Primavera. Rapaz, pênalti meio que duvidoso, mas me pareceu sim que teve o toque. Se tem o toque dentro da grande área, é pênalti. Bruno Santos, ele para fazer na marca de 30, passados do segundo tempo. O Kaique França todo de amarelo, com luva preta, tá no meio do gol. Para pegar a bola, o Bruno para fazer. Autorizou o árbitro, passar das largas do Bruno, pra bola, correu, bateu pro gol, é gol! Printou a tela! Gol do Primavera! É gol, é gol, é gol! Futebol é a nossa paixão! É gol, é gol, é gol! Bola na rede, campeão! Bruno Santos, camisa 9, na marca de 30 minutos passados do segundo tempo, empata o jogo. Cobrança de pênalti, o Kaique França foi, hein? Foi pra bola e, né? Mais um pouco ele toca, mas foi bem batido, cantinho baixo. Bruno Santos faz, Primavera 1, Ponte 1. A tela tá printada, o jogo tá empatado, o detalhe do gol. Printa a tela aí, André Luiz. O detalhe é que o Bruno Santos foi bem consciente pra bola, de perna direita chutou no canto baixo esquerdo da meta de Kaique França, que foi, adivinhou o canto, foi no canto certo, mas não chegou no tempo de bola. Tudo igual no estádio Moisés Zucarelli. Bruno Santos, camisa 9 agora, Ponte 1, Primavera também 1. Ah, cara, ó, eu ainda confesso que, assim, olhando, né, o lance assim, na primeira eu achei que foi pênalti. Aí no replay, você olha para um lado, olha para o outro, há um toque, né? Há um toque. E aí é aquilo que eu falo da fadiga, né? Pô, o que o Thiago vai colocar o braço nas costas do cara, né? Então, Frank, eu tenho que falar que para mim foi pênalti. Carlos, infelizmente, mas eu vou ser mais claro ainda, nesse próprio jogo, teve um agarrão em cima do Gé dentro da área e não foi dado pênalti. Então não consigo entender. O pau que bate em Chico tem que bater no mas o Gé não caiu, gente. Aí a gente tem que levar isso. O Gé não caiu, ele segue na jogada e faz o toque. Não tem como o árbitro dar um pênalti de um lance que o cara não caiu, pô. E o Hélio dos Anjos tomou amarelo, ele que estava pendurado. Se tem VAR, chama. Não chama, Frank, não foi falta. O cara não caiu, pô. Detalhe. O Hélio dos Anjos foi amarelado, ele que estava pendurado, não fica no banco em Leme e a Ponte mudou. Foi embora a camisa 8, Felipe Amaral, para a entrada do 17, Guipira. Informação para Ridier. Também não pode ir, assim, né, louco pra cima do Primavera, não. Calma, né? Calma, vamos devagar. Mas aí o Frank vai falar já porque o Guipira tá no jogo. Foi pro chão, falta, o jogo tá parado. E aí, o Frank? Sai volante, entra o Guipira. Carlão, nitidamente o Hélio vai vir pra cima, vai apertar. E, Carlos, estamos jogando em casa, a Ponte é o grande. Não pode perder ponto em casa, me desculpe, com todo o respeito que merece Primavera, a Ponte perder ponto num jogo desse. Agora, a gente não precisava passar pelo estresse, Carlos. Há alguns minutos, há pelo menos uns 10 minutos, do momento do gol pra frente, principalmente, a Ponte caiu de produção, né? Vai lá, Carlão. Em Ponte, bola aqui pro campo de ataque, o passe do Arthur, o toque de cabeça pra trás, pra fora. Chegou o Guipira, pedindo ali o toque, né? Mas o árbitro deu tiro de meta para a equipe do Primavera. Ó, você que tá com a gente aqui na audiência, diga, responda se você acha que foi pênalti ou não. E olha que a gente tá falando aqui pra torcedor da Ponte. Eu confesso que achei pênalti. Achei que o Thiago, ele poderia evitar essa fadiga. Depois o torcedor da Ponte pega no pé dele, o narrador aqui fica tentando defender, né? Quer ver? Agora a TV tá mostrando de novo, ó. Foi agarrando os dois, um agarrando o outro. Cara... Cara, eu acho que foi pênalti. Ele encosta no cara, né? O zagueiro tem que entender que dentro da grande área é o escudo do atacante. Ele não pode chegar... Carlão, mas primeiro o atacante puxa o braço direito do Thiago. Agarrão, você falou tudo. Jogada aqui no futebol brasileiro, tem que ter muito boa vontade pra marcar, hein? O Osmar Dangar, ele é o cruel. O Neuri Menezes tá dizendo que foi pênalti. Rosângela Aparecida, vamos ganhar a Ponte, vamos ganhar. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho, foi pênalti. O Hudson Batagim, mas o Thiago também entrou só pra fazer o pênalti. Né? Foi pênalti. Neuri, não tinha que disputar, o cara não ia a lugar nenhum. É isso que eu tô dizendo aqui. A maioria tá dizendo que foi pênalti. Teve um ouvinte aqui que disse que não foi pênalti. E foi inciso aqui. Thiago não pode jogar, é muito ruim.
Aparecido Alves da Silva, diz que não foi pênalti. Tá dizendo o Aparecido. Por enquanto, acho que o único que fala aqui que não foi pênalti. Bola pro time da Ponte, Mudou. veio o Luiz Felipe na ponta direita, na marcação, pra cima dele, o árbitro vai marcar falta. Mudou? Fala aí, alteração. Mais uma alteração processada pelo técnico Ricardo Colbachini na equipe do Primavera. É a segunda dele no jogo. Foi embora meia dúzia Darlan para a entrada do 13 Arthur. Confirmando o 13 Arthur está no jogo. Meia dúzia Darlan foi embora. Informação para bebidas Poti. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol. Passa o tempo passa. 35 minutos passados do segundo tempo. 10 mais acréscimos pra terminar o segundo tempo de jogo. Depois desse ataque eu concluo. Bola pra Ponte, Arthur, cruzamento muito forte. Sai, vai embora. Te contei não, majestoso. É jogo da 13ª rodada. Ponte tem 1, Pablo Diego marcou a 5 de pênalti. O Bruno Santos foi pra rede. 1 pra Ponte, 1 pro Primavera, daqui a pouco todo o segundo tempo. Série A1, Campeonato Paulista no canal de áudio. Você vai curtir Red Bull Bragantino e Palmeiras no sábado, 4 da tarde. Série A1, Campeonato Paulista, Lucas de Souza transmite Internacional de Limeira e Guarani. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, vem, Matheus Jesus ganha a bola pra Ponte aqui na ponta direita, vai Ponte, vai Macaca, bola na direita com Leonaldi, Leonaldi trouxe a bola para o Guipira, Guipira tá na ponta direita, boa dele à esquerda, né? Aí vem na marcação ali pra cima dele o Mauro, o árbitro tá marcando lateral pra Ponte, fazer a cobrança aqui pela direita, lateral cobrado, Luiz Felipe toca a bola pra Guipira, foi pra grande área, foi pro chão, ficou pedindo pênalti. Também é um cai danado, né? O árbitro não vai dar. Bola aqui pro campo de ataque. Chega o Fábio Sanches. Tira ali, tava o Felipe Cruz. Briga com ele. Toca a bola pro Thiago. Thiago de primeira saiu bem. Agora toca a bola pro Luiz Felipe. Luiz Felipe sai da ponta, vem pro meio. Toca a bola pra Leonaldi. Se pegar é perigo. Não pega. A bola sai pra lateral. Rodrigo Brugneira. Lance estranho. Infelizmente não temos defesa faz tempo. Neuri Menezes. Não tinha que disputar. O cara não ia a lugar nenhum. Tá dizendo ele aqui. Ângela Maria. Bora pra cima. Ponte. Bola pra cima. Ponte. Roberto Santos, né, já falou aqui, Thiago não pode jogar, aí apareceu aqui um torce, mas não pode mentir, né, Corsato, o que é. Valeu, Neuci, é verdade. Rosângela Aparecida, vamos, Ponte. Bom, a maioria aqui tá dizendo que foi pênalti, tá? E eu também acho que foi pênalti. Vamos, Ponte, tá dizendo o Patrick 01. O Edilson Roberto, duvidoso ou não, o Thiago não precisava tocar no atacante. Burrice. Quarta bola que tomamos nas costas. O que está acontecendo, tá dizendo o Edilson. A Viviane Cristina, calma, Ponte vai virar. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai mandando mensagem pra gente, através aqui do nosso WhatsApp também, fique à vontade para participar, hein? Fique à vontade para participar e deixar a sua mensagem em canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Falta pra Ponte. Falta pra Macaca já. Informação. Vem Ponte. Olha o toque. Elvis na bola. Levantou. Tocou na boca do gol. Toque pra trás da zaga do Primavera. Linha de fundo. Escanteio pra Ponte. Vai, André. E de novo foi o Léo Simone mandando pra escanteio. Lado esquerdo favorece a Ponte. Duas mudanças na equipe do Primavera. Foi embora o 7, Felipe Cruz, para a entrada do 17, que é o Carlos Iburi. E foi embora o 9, que é o Bruno Santos, autor do gol do Primavera, para a entrada do 18, que é o jogador Luan Miguel. Escanteio para Ponte. Elvis, levantamento na boca do gol. É mais um escanteio para Ponte, é o 8º. A zaga tirou, a bola voltou. Olha o Matheus Jesus. Cruzamento, levantamento na boca do gol para o Arthur. Toca de cabeça para fora. Era o Fábio Sanches, que estava chegando por ali, de fundo, tirou de volta pro Primavera. Ô, André, vai com calma aí. Pra mim, saiu 7, o Felipe Cruz, entrou quem? 17, que é o jogador Carlos Iuri. Carlos Iuri, beleza. Carlos Iuri no time do Primavera, né? E o Bruno Santos saiu, autor do gol, para a entrada do Luan Miguel. Alterações aí do Carlos Cobalcini. E mais duas alterações na Ponte. Foi embora o 19 Gé para a entrada do 9 Eliel.
e foi embora o Leonaldi com a camisa número 5 para a entrada do 21, Cássio Gabriel. Rapaz, hein? Tirou o outro volante. Agora não tem mais volante o time, hein? Saiu o Leonaldi, entrou o Cássio Gabriel. Saiu também o Gé para a entrada do Eliel. E o Primavera vem, toca de 40 passados do segundo tempo. A Ponte ganhou essa bola. O Elvis tá no chão, hein? Tá caído o Elvis. E a bola vem pro Arthur. Joga a bola para fora, Arthur, para parar o jogo. E atenção, torcedor de futebol. Não dá, Elvis. Não dá, a Ponte não pode mexer mais. Acho que a Ponte não pode. A Ponte não pode mexer mais. Faltou a leitura do jogo. Ih, abriu a panturrilha, hein? Abriu. E que azar da Ponte, né? Tinha acabado de fazer a alteração, técnico da Ponte. Meu Deus do céu. Tinha acabado de fazer a alteração o time da Ponte. E vai ter que jogar com 10, quer ver? Vai ter que jogar com 10. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Passamos de 40, quase 41 passados do segundo tempo. Faltam 4 minutos. 4 minutos para terminar o jogo. Mais acréscimos no giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Série A2, Paulistão, majestoso. A Ponte está empatando, é o segundo empate só da Ponte na competição até aqui. Pablo Diego marcou a 5 minutos do segundo tempo de pênalti. O Bruno Santos empatou a 30. Ponte 1, Primavera também 1, daqui a pouco tem Palmeiras e Bragantino, hein? Já no canal de áudio, já na seguidinha aqui de Ponte e Primavera, sábado 4 da tarde, a Rádio Futebol Interior transmite Guarani e Internacional de Limeira, com Lucas de Souza. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar, e a Ponte vai terminar com 10, porque o Elvis já saiu. Ô Frank, fala aí pra gente, Cássio Gabriel na vaga do Leonaldi. O Hélio já fez uma bela mudança, a Ponte tá dominando o jogo, o Primavera nem desce, Carlão. O problema é que infelicidade, né? O Elvis toma uma pancada na primeira disputa e quando ele divide na segunda, aí é onde força e vem o estiramento, né, Carlão? Mas assim, injustiça, esse jogo mal arbitrado, outra jogada no meio campo que era confuso e o árbitro manda seguir. Mas assim, Carlão, o resultado para nós não é trágico, continuamos bem à frente, está tranquilo, administrável. Só que era um jogo para vencer, Carlão. Essa bobeira aí atrás não foi legal. E o ouvinte está dizendo aqui, mais uma opinião, que o Valdir Batista da Cruz foi pênalti, mas a Ponte vai em busca da vitória. O Neuri, eu sou supersticioso, no Majestoso não existe jogo fácil, contra qualquer time a Ponte ataca por gol na entrada no primeiro tempo, e não entendi porque o Fábio Santos, que ganhou o cara e coroa, escolheu mudar de campo. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, 39, o seu Hélio, brincadeira, hein? Tomara que o Eliel marque. E a Ponte só tá com 10, viu, gente? É bom lembrar isso, tá? Bola pro Guipira, chega a zaga, tira, a bola voltou pro Mauro. Mauro trabalha a bola pela direita, a bola pro Carlos Yuri. Agora, o meu medo é a Ponte tomar um contragolpe e tomar o gol. Aí vem o Matheus Jesus. Vem, comete falta, o árbitro para marcar falta ali, em cima do camisa número 10, o Luan Martins. O jogo tá parado, falta pra equipe do Primavera. Amarelo, mais um no jogo, é o 6º na partida, é o quarto para jogadores da Ponte, Matheus Jesus, 20 amarelado. Ô Frank, não é pensar pequeno, tá? Mas a Ponte só tá com 10, vai que nem louca aí pra cima do time do Primavera, e aí no contragolpe pode faltar gente, então vai devagarzinho, né? Estamos abrindo mais um ponto aí do segundo colocado, estamos indo a 7 pontos, tá tudo certo, não tem porquê. E no Buma meu boi, viu, ô Frank? Carlão, nessa não tô contigo, eu tô não? com ele. Não tô não. Falta pouco tempo, tem que ir pra cima mesmo e fazer tudo pra vencer o jogo, Carlão. É que a gente tá com um cara a menos, né? Esse que é o meu ponto aqui. Vem bola pro Luiz Felipe, na marcação, chega ali o Carlos Yuri. Tira, joga a bola pra linha de fundo, é escanteio pra Ponte, é mais um pra Macaca. É o nono escanteio do jogo, pode completar, mas Frank. Esse -1 aí foi acidental e outra, nós estamos aqui a 5 minutos de acabar o jogo. 44 mais acréscimos, né? 44 mais acréscimos, é escanteio pra Ponte, Cássio Gabriel, vem ele pra fazer a cobrança do escanteio pra Macaca, perna direita na bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga, tira a bola, volta pro Matheus Jesus, que agora é o volante da Ponte, o Matheus Jesus, ele ganha essa bola pra Macaca, ganha na bola,
ganha na bola, volta a bola aqui um pouco mais atrás pro time da Macaca, bola do Luiz Felipe, toca a bola aqui pro Thiago. Ô, Thiago, por que você foi fazer o pênalti, Thiago? Bola pro Cássio Gabriel, tá lá na ponta direita, vai o Cássio, ganhou, hein? E ganhou legal, vem cruzamento, mais um escanteio. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Vai ter, lá no banco do Primavera, tá chamando alguém lá e é vermelho, hein? Vermelho pro jogador do Primavera no banco de reservas. Vamos ver se a TV mostra ali, né, quem é. É o 23. Deus do céu, mais um que nem entrou no Thiago jogo. Abreu foi avermelhado pelo árbitro, vermelho direto para ele. Thiago Abreu, camisa número 23, expulso do banco de reservas do Primavera. Esse é o 8º cartão vermelho do time do Primavera no campeonato. 45, passamos de 45. Cássio Gabriel para a bola, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga do Primavera, tira. Bola volta pro Cassinho de novo. Vem ele, cruzamento, levantamento na boca do gol. Toque de cabeça, a zaga tira, a bola volta. Matheus Jesus tenta, a zaga tira de novo. A bola volta aqui pelo meio. É o Guipira. O Cássio Gabriel pede na direita. O Guipira tá lá na ponta esquerda. Vai, Gui. Vai, Gui. 45-50. Nada de acréscimos por enquanto. O André Luiz tá vidrado na tela ali. Bola pela direita. Vem Cássio Gabriel pro cruzamento. Pegou na zaga. Voltou. Vem bola pro Guipira. Guipira vem trazendo a bola aqui da ponta esquerda pro meio. Do meio pra ponta. Ele trabalha a bola. 46. Volta a bola aqui pro Luiz Felipe. Luiz Felipe pra Cássio Gabriel. O passe é longo. Vem levantamento pro Arthur. Toque de cabeça. Era pro Eliel. Chega a zaga do Primavera. Chega, tira, joga a bola para a lateral, é lateral para a Ponte, vem Arthur para fazer a cobrança. Torcida da Ponte vai cantando, dançando. A Ponte empata, Matheus Jesus passou, foi pro chão. Falta. O jogo tá parado, falta pra Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O ouvinte está dizendo aqui que vamos até 52, segundo ele. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho, mas até agora não pintou nada pra gente aqui não, viu? Assim que pintar, o nosso André Luiz vai falar. É falta para a equipe da Ponte, lá na ponta. Vem Cássio Gabriel para fazer a cobrança da falta. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Falta pra Ponte, Cássio Gabriel pra bola, vai levantar, levantamento na boca do gol. André Luiz. Levanta, voa e pousa com ela em seus braços, segurou como se fosse um bebê essa bola. A bola voltou pro time da Ponte aqui na ponta esquerda, bola pro Cássio Gabriel, bandeira da Ponte, tá balançando lá no estádio. E a Macaca vem, quem sabe, bola pro Guipira na ponta esquerda, na marcação, chega a zaga, tira. Joga a bola para a linha de fundo. Era o Eliel que estava por lá com chuteiras brancas. A bola vai para a lateral. Lateral para a equipe da Ponte. Tem pressa. Lateral cobrado. Bateu ali o Guipira. Trabalha a bola na ponta. Bola para Arthur. Arthur para Matheus Jesus. Jesus toca a bola para Thiago. Ô, Thiago, por que você foi cobrar, fazer o pênalti? Hein, Thiago? Mais 7. É isso. Então o Carlos Eduardo Lemos Matozinho foi preciso. Vamos até 52. 48. Matheus Jesus. Vem na ponta esquerda com habilidade. Trabalhou. Bola para o Arthur. Fez a finta para a perna direita que não é a boa. Quando fintou legal. E olha o que eu temia. Vem contra-golpe para os caras. Por enquanto 3 contra 4 da Ponte. A bola vai lá na ponta direita. Primavera também tá todo recuado. Vem o Guipira. Ganhou essa bola para Ponte. Ganhou legal. Ganhou para Macaca. Toca a bola para Eliel. Eliel na ponta esquerda. Abre o jogo. Toca a bola para Pablo Diego. Pablo Diego passou pelo primeiro. Passou pelo segundo. Pede bola ali. Nossa senhora, hein? Mano, pra que isso, cara? Fizeram um sanduíche do Pablo Diego e o camisa número 13, que acabou de entrar, o Arthur, foi amarelado, mais um amarelo no jogo, 8º no jogo. Camisa 13, Arthur do Primavera, amarelado. Informação para Ridier. Ou um hot dog, né? Porque tinham dois lados, né? Jogador do Primavera e a salsicha, entre aspas, seria o Pablo Diego. Amassaram a salsicha, velho. Pra que isso, né? Fizeram salsicha prensada. É. Aquele cachorro quente prensado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Pronto, é isso. Fechou? Alô. Ângela Maria, acaba logo esse jogo, o empate tá bom, brincadeira, jogo tranquilo, a Ponte consegue complicar, ele é obrigado a fazer milagre agora, diz Osmar Dangar, o Hudson Batagim que tá dizendo que brincadeira, jogo tranquilo e a Ponte consegue complicar, o Neril Menezes ferrou, contusão muscular, hein, cuidar pra voltar no mata-mata, vai ficar aí um bom tempo, acho que, é claro que é tudo no achismo, né, mas que nem vai lá pro Piauí, viu? Ah, não vai não. Vai ser no sofrimento, tá dizendo aqui o Hudson Batagim. O Aparecido Alves está dizendo que o árbitro mostrou 7 no acréscimo. O pessoal torcida da Ponte tá brava com o árbitro aqui, hein? É que o Aparecido está dizendo que ele acha que não foi pênalti. O Aparecido, ó, todo mundo aqui é Ponte, tá? Mas eu achei que foi pênalti. Eu não. Eu achei que foi pênalti. O Frank acha que não, o André acha que sim. É falta pra Ponte. Cássio Gabriel, 50. Vai ter que dar mais um aí, porque ficou um minuto parado aí para atendimento do jogador. Cássio Gabriel pra bola, cobrança de falta sobrou. Pegou pro Matheus Jesus. Pegou na barreira, voltou pro Matheus. A bola volta pro Cássio Gabriel. Vai voltar aqui pro Luiz Felipe. No campo de defesa. Trabalha a bola pra Ponte. Aí o Luiz Felipe vai fazer o passe longo pro Cássio Gabriel. O Cássio ganhou. Trouxe a bola pra perna direita. Bate. Bate, Cássio. Bate, Cássio. Bateu pro gol. Ela passa, vai embora. Linha de fundo, a Ponte aperta e escanteio, André. Mais um pelo lado esquerdo, finalzinho de jogo, pode ser o gol da vitória da Macaca. Cássio Gabriel, 21 na bola. Vem, Cassinho Gabriel, entrou bem no jogo, ele sempre entra bem. Cássio Gabriel é campineiro, tem base no Paulínia, jogou com o Fabinho que tá na Inglaterra. Cássio Gabriel pra bola, levantou, fechado na boca do gol e o Matheus Jesus não conseguiu pegar. Bateu no segundo, Paulo, mas aí o Matheus esticou o pernão, que é grande, né? Mas não conseguiu pegar não, né, André? Não conseguiu, acabou se desequilibrando, bola pela linha de fundo, tiro de meta para a Primavera que não tem pressa, vai conquistando um resultado importante, empatando com a Macaca em Moisés Lucarelli. Daqui a pouco tem sorteio de barba e cabelo, eu não vou sortear barba nem cabelo, mesmo porque cabelo é uma coisa que eu não tenho, né? Mas é um corte, tá? De barba e cabelo da Alfa Barber Clube, lá no Cambuí, para você que tá participando com a gente. O Primavera agora resolveu abrir a caixa de ferramenta, hein? É martelada pra tudo quanto é lado. Toda segunda, 9 da noite, na Rede Conecta de televisão, assista Conecta Esporte. Futebol interior, em sinal aberto, na cidade de Araras, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Jaguariúna, Mogi Guaçu e Descalvado. E também pelo YouTube, não perca, com o Guina Paiva, que tava sumidaço, tá de volta agora, com o Ederaldo Pó e Arthur Eugênio. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, ele deu mais um, né? Do 52, agora vamos pra 53. Bola aqui pro campo de ataque, sobe a zaga da equipe da Ponte, tira. A bola voltou de novo aqui pro time do Primavera. O árbitro tá parando para marcar uma falta no campo de defesa. É falta para a equipe do Primavera fazer a cobrança. Falta para a equipe do Primavera fazer a cobrança. Os caras também estão extasiados. É o Pablo que tá caído ali. Alexandre Ribeiro. Jogo 1-1. Ele coloca aqui que os dois times é ruim. Ô, Alexandre. Pô, para, né, velho? O que você tá vendo aí? Ruins. Quantos pontos a Ponte tem? O que você tá vendo aí, cara? Pô, tops da sofrência. Bora, Ponte Preta. Tá dizendo ele aqui. Daniel Brito. Vamos, Ponte. Já era. Arturo Rodrigues. Também tá ligado conosco. Edilson Roberto, Corsato e Franco. Espero que hoje tenha sido o último jogo do Thiago. Aí ele... Ô, Alexandre, eu não gosto muito quando a gente acaba xingando as pessoas. Por isso não vou ler aqui o resto da mensagem, tá? E apita o árbitro. Fraco, hein? João Vitor Gobi. Fraco esse árbitro, hein? 27 anos... Apita o árbitro, fim de jogo do Majestoso. A Ponte não ganhou, mas também não perdeu, né? Segundo empate da Macaca, que aumenta mais um ponto de distância para os 2 segundos, né? Tanto a Santista quanto o time do Novo Horizontino. O Primavera vai ficar na mesma posição por enquanto. De 15 foi para 16, é o 6º colocado na competição. Fim de jogo no Majestoso para quase 5 mil torcedores. 4.802 no total. 1 para a Ponte... 1 pro Primavera, repórter André Luiz. Saída dos jogadores no gramado no Majestoso. Eu confirmo a você o placar com um gol de Pablo Diego aos 5 da segunda etapa. E Bruno Santos para a equipe do Primavera aos 30 de pênalti. A Ponte Preta empatou com o Primavera de Indaiatuba em 1-1 esta noite no estádio Moisés Lucarelli. Jogadores saindo da Ponte, também do Primavera. Os do Primavera indo em direção ao vestiário número 2, que fica no gol de fundo, chamado gol da linha do trem. Jogadores da Ponte se dirigindo ao vestiário número 1,
próximo ao portão principal do estádio Moisés Zuccarelli. Aí, se confraternizando ainda os jogadores. Vamos ver aí se dá para pegar algum jogador da Ponte para falar ao final da partida. Daqui a pouco eu volto, Carlos Corsato. Esse André Luiz, o nosso repórter feliz, um pra Ponte, um pro Primavera. Mais um jogo que a Ponte faz gol, mas também sofre, né? No Majestoso, a Ponte só não sofreu gol contra o Monte Azul. Nos outros jogos, todos o time tomou gol. Todos eles, o time tomou gol. Claro, né? A gente tem que ver o lance do pênalti, mas eu tô convicto já que foi pênalti, porque, gente, se no meio do campo, ele marca esse pênalti, né? Então, na grande área tem que marcar também. Então, pra mim foi pênalti, tá? Eu falei na hora do lance, depois no replay fiquei em dúvida, mas tem um braço sim do Thiago. Foi pênalti. E aí tem que... O Frank acha que não foi, ele continua insistindo aqui. Tem gente aqui que fala na live também que não foi. A maioria tá falando que foi. Foi não, Carlos. Todo mundo vê de novo, vai ver que não Tudo foi. bem, você tem. Você tem. Ó, é no mínimo duvidoso. É no mínimo duvidoso. Agora, tem um detalhe. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu tinha falado antes da jornada que o jogo mais difícil da Ponte em Moisés Zuccarelli tinha sido contra o Juventus. Pra mim, agora foi esse. Esse foi o mais complicado. Foi mais complicado ainda do que contra o Juventus. Você concorda, Frank? Não, André. Esse jogo tava muito fácil. Eu acho que tava mais fácil que contra o Juventus. Contra o Juventus, a Ponte teve que buscar o gol de empate. O que aconteceu hoje foi uma grande partida do goleiro do Primavera, uma arbitragem ridícula. Pablo Diego. Tava ainda não perdeu. Eu queria que você falasse sobre esse empate, se tem um gosto amargo, né? Até porque a Ponte já vinha feito tá vindo de um bom campeonato paulista e ainda tá vindo de bons jogos aqui também, né? Um pouco decepcionado com o resultado, a gente sempre quer diante do nosso torcedor, mas infelizmente não deu hoje. Jogamos uma boa partida, tivemos domínio total do jogo. Mas enfim, é o futebol, cara. Nem sempre a gente vai ganhar. A gente tem que ter a humildade também de botar os pés no chão, que a gente joga com equipes qualificadas também. Perfeito, obrigada. Tá aí esta palavra de Pablo Diego passando pelo microfone da Rádio FI, canais Futebol Interior. Então eu diria a vocês que esse então é o segundo jogo mais difícil da Ponte depois daquele jogo com o Juventus. O empate se a gente procurar, tem um jogo do São Caetano, lembra? Que sufoco verdade. Que foi. O jogo de São Caetano foi sufocante também. Bom, entre os três, né? É que, na verdade, hoje nós tivemos uma grande partida. Eu achei que o jogo estava fácil, cara. Não, o jogo eu não gosto de criticar um jogador apenas, né? E eu já defendi aqui o Thiago, então eu acho que eu tenho até essa licença pra agora meter o pau. Porra, Thiago, você tá de sacanagem, né, cara? Zagueiro que é zagueiro sabe que o que o atacante tem de defesa quando ele tá dentro da grande área. É o escudo do Capitão América. É a grande área. Você não pode tocar no cara. Tocou no cara, caiu, é pênalti. Ô, Thiago, evita a fadiga, né, velho? Evita essa fadigaça, né? Você entra, narrador aqui dá toda a moral pra você. Cara, foi pênalti. Pra mim foi pênalti, eu vou insistir. Porque ele toca no cara, tocou, o cara caiu, é pênalti. Ele empurrou. Ele empurra. Ele dá o braço. E, na regra, o braço nas costas é falta. Né? Então, cara, o jogo tava na mão da Ponte. Graças ao Sr. Thiago. E ele não precisa nem tocar por baixo. Bastou empurrão pro árbitro marcar cal. Existem algumas coisas no futebol que quando a gente fala, Carlos, acaba acontecendo. Mas esse tipo de atuação do Thiago vai comprometendo ele. Porque um jogo desse em casa, você tá vencendo. Por mais que eu continue com a minha opinião, tá? Não é qualquer juiz que teria marcado esse pênalti aí. Eu ainda fico naquela que não foi pênalti. Seria muito mais pênalti. O que não foi, o que foi em cima do Jack foi agarrado. Se ele ele continua a jogada, tudo bem. Mas se tem um VAR na partida, o VAR volta. E o juiz com certeza tinha posto na cal. Mas o Thiago, eu tô com o Carlos. Vamos falar de quem jogou bola? Aquela altura do jogo, uma partida difícil dessa, uma bola enfiada pro atacante, Carlão. Um back não pode fazer o que ele fez. O cara não ia pegar a bola. Não, de jeito nenhum. A bola tava saindo pra linha de fundo. Era jogada morta. Jogada morta. Jogada morta. Então assim, o jogo tava na mão da Ponte e o Thiago foi lá. Mas não vai fazer diferença nenhuma esse jogo aí, viu? Vai fazer diferença nenhuma. O que eu não queria é que a Ponte perdesse. Não vai fazer diferença. Era isso que eu ia falar. Eu não sei se vocês concordam, mas ainda bem que a Ponte não precisava hoje dos 3 pontos.
tá bem colocada, abriu 7 pontos do segundo colocado, porque se precisasse, aí Ah, não, mas aí complicar. a gente tá jogando com o Si, né? Aí a gente vai procurar o pelo em ovo, né? Não tem que procurar pelo em ovo. Não. O negócio é que tomou esse pênalti bobo. Mas, por exemplo, contra o Juventus, vocês vão concordar comigo. Contra o Juventus, a Ponte faz o gol de empate e aí ele vai lá e faz um pênalti bobo. De novo. É verdade. Foi a Contra o mesma Juventus. coisa. Então, nessa hora, você vai precisar do elenco. E aí, eu vou fazer uma colocação aqui pra vocês. Vamos supor num jogo de mata-mata. Não dá pra O Ponte tá ganhando de 1-0. É verdade. Aí o Hélio dos Anjos tem um problema com o zagueiro. Ele olha pra zaga, tá lá o Thiago. Ele fala, ó, contra o Primavera, pênalti bobo. Contra o Juventus, pênalti bobo. Aqui tá 1-0 pra nós. É jogo de mata-mata. Thiago, fica sentado aí, velho. Não vai entrar. Arthur na zaga e coloca seu Júnior Tavares, coloca seu Jean Carlos. Carlos, infelizmente, por essas e outras, o Thiago tá assinando com certeza um bom tempinho encostado agora. Pra pegar uma calma. Ele vai jogar agora contra o Lemense. Poder analisar, porque tá difícil. Contra o Lemense ele vai jogar. Vai E jogar já- porque a Ponte vai com o time reserva. Ô, Carlão, o problema é que a gente já vai com dor de barriga, né, velho? Ah, não, vai ser aquela fadiga. Se prepara. Sábado você se prepara. Se prepara também, porque eu tô fazendo um trabalho, né, pra aguentar os antes. Porque tem cara que some, né? Tem cara que some. Aí o cara não tem... Porque o time dele, né? O time dele tá uma draga tremenda, né? E aí o cara vem zoar no empate contra o Primavera em casa com o time líder lá, né? Então você aguenta os antes sábado, porque nós vamos jogar, só avisar os antes, nós vamos jogar com o time reserva. Vai jogar com o time B. A zaga vai ser Thiago e Guilherme. Então, Ponte Pretanos, vocês se preparem, porque sábado vai ser aquele dia dos infernos. Mas fiquem tranquilos, a preocupação deles ainda é preto e branco, hein? Liga, tá desligado. E do Primavera ele não é bobo, não. E se porventura esbarrar com a Ponte, né? Cair com a Ponte nas oitavas e nas quartas, a Ponte vai ter problema em 2 jogos com esse time aí. Não, discorda, André. Também. Eu tenho o maior respeito. Esse futebol aqui que o Primavera o jogou? Primavera não é ponto pra Ponte, não. Eles jogam muito retranqueado. A gente tem que ganha os 2 jogos. A gente tem que entender, né? E a análise tem que ser feita sob essa ótica, que a Ponte já está classificada. Quem tem que correr atrás dos pontos é o Primavera. A Ponte já está classificada, né? Já que você colocou o Si, e tem o Si, né? O Si não joga, né? Mas já que você colocou o Si, né? A Ponte está nessa condição por méritos dela, né? Afinal de contas, são 12 jogos, 9 vitórias, 2 empates e só uma derrota. Então a Ponte está nessa condição por ela mesma. Campanha né? maravilhosa. A Ponte hoje jogou aqui, a Ponte suou a camisa. A Ponte jogou tudo que pode, né? A Ponte tem um motor 2.2. A Ponte acelerou tudo que podia hoje? De jeito nenhum. Não. Então, né? Contra o São Caetano foi bem pior o jogo. Foi, contra o São Caetano foi, mas ali era Taubaté outro cenário. também foi um jogo difícil. Sim, mas ali são outros cenários, né? O time precisando dos pontos, né? Hoje a Ponte joga podendo, por exemplo, falar que sábado vai jogar com o time reserva contra o Lemense. E vai ser. Se não for o time reserva inteiro, 80% será reserva, né? E a zaga daquele jeito, né? E precisa ver, apesar que tem tempo hábil, joga na terça, no dia 28, contra o Fluminense do Piauí lá em Teresina, mas deve ter tempo hábil para treinar, porque depois, se não me falha a memória, no outro sábado é contra o Comercial em Ribeirão Preto. Sim. Palma Travassos, 16 horas. É isso. O Roberto Santos, Thiago sem condições aí, Thiago, o que você faz, né? Eu tenho que defender você, mas fica difícil, né? O Aparecido Alves está dizendo que pode ser até contra o Corinthians. Se o pênalti valer, ele vai falar que não. Aparecido, mas aqui, né? E a gente está falando aqui, cada um dá a sua opinião, mas apesar da camisa, né? Eu não posso furtar de dar a opinião, mesmo que seja contra a Ponte Preta. Eu acho que foi pênalti. Para mim foi pênalti. Mas respeito a opinião. É no mínimo duvidoso ali o lance, mas o braço do Thiago. Não foi pênalti. O braço do Thiago já arrebenta com ele, né? Rosângela Aparecida, te amo, Ponte. Ivan Oliveira, é isso. Empate no Majestoso. Vamos lá, Macaca. Roberto Santos, aqui, ó. Tá bravo, pé da vida com o Thiago. Osmar Dangá, brincadeira, hein? Hélio deveria ter trocado Eliel por Gé e Cássio por Elvis. Troca simples, iria normalizar a Ponte.
Ele não foi bem hoje. Arbitragem medíocre, um Primavera fraco, mas com um goleiro que fez a diferença. Pergunto, será que a Ponte entrou de salto alto, achando que seria mais fácil? Hélio errou nas alterações hoje, diz o Roberto Santos. Uma campanha de acesso, 9 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Agora é focar na próxima fase, manter o time base para as quartas de finais. O Nelson de 30 Júnior, 10 na retranca do Primavera. Jogou igual o Juventus de Milton Buzeto. Zagueiro tem que ser o Arthur, Nelson de 30 Júnior. Justamente, 2 pênaltis bobos. O William Oliveira, Edilson Roberto, tivemos também 4 bolas nas costas dos zagueiros. Valeu. E aí os antes aqui na live eu não vou falar de antes não. Bom, 9h41, vamos pro intervalo. Na volta depois do intervalo tem o fim de jogo nos canais Futebol Interior. Frank Francisco vai comentar o que foi o jogo, vai trazer as suas notas. O melhor em campo, vai votando aqui, viu? Você torcedor que tá na live aqui no YouTube, no Facebook também. Vota no melhor em campo para você quem foi o craque do jogo da Macaca. A gente traz tudo isso no fim de jogo e a palavra, claro, do técnico Hélio dos Anjos. Depois do empate, Ponte 1 também pro Primavera. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com, e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol! Começa agora, fim de jogo.
Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. De jogo aqui nos canais Futebol Interior. O placar tá do lado da tela ali, ó. É para quem tá vendo pelo YouTube, né? Do lado direito da sua tela. 1 pra Ponte, para quem tá vendo também no YouTube. 1 pra Ponte, 1 pro Primavera. Você que tá com a gente aqui no canal de áudio do site Futebol Interior também. Vamos lá, fim de jogo no ar. Ó, vou fazer o sorteio já, tá bom? Do corte de barba e cabelo. Antes do primeiro quadro aqui do programa. Presente da Alfa Barber Clube. Lembrar você que está começando o fim de jogo para a Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Tá precisando trocar o colchão aí, a cama box da sua casa? Fale com a Store Colchões. Ó, daqui a pouquinho tem Palmeiras e Red Bull Bragantino, hein? Aqui no canal de áudio, o jogo já começou. É Campeonato Paulista. Tá 0-0, né? 11 minutos e meio do primeiro tempo. Daqui a pouco, todo o segundo tempo no nosso canal de áudio com o pessoal da Futebol Total. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e também no Parque Bandeirantes. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável, bebidas Potil, puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridier, comunicação integrada, Jump Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121, 947, o Edson Cláudio. Escreveu aqui, Corsato, o contrato do Pablo vai até quando? Até o final do Campeonato Brasileiro, viu? Ele veio até o fim da Série B deste ano, tá bom, o Edson? Tá dizendo aqui que tem gente de olho nele. Claro, né? Tá jogando bem. Vai ter sim, viu, Edson? Isso é verdade. Obrigado. Já tem gente votando aqui no craque do jogo. Vota aí, tá? No craque do jogo. Aqui nos canais Futebol Interior. Daqui a pouco vou pegar aqui, vou abrir o craque do jogo, a eleição do craque do jogo aqui com os companheiros. Rapidinho, Frank. 1 pra Ponte, 1 pro Primavera. O que você achou do jogo e depois diga se foi justo o resultado ou não. Carlos, gostei do jogo, uma boa partida, principalmente por parte da Ponte. Eu vou dar um destaque aqui pro Primavera, que eu não gosto de fazer, que eu sempre prefiro um futebol. Sou amante do futebol bem jogado, Carlão. Mas dentro da realidade do Primavera, fez uma partida de Juventus sensacional. Jogou atrás, deu um baita dificuldade pra Ponte entrar. Foi assim, um belo jogo pra Ponte se situar, Carlão. Se situar com quem pode contar. Criar alternativas, a Ponte criou bastante no jogo. Então, assim, gostei muito da Ponte, gostei do jogo. O Primavera só se defendeu, e bem. E na oportunidade que teve, empatou o jogo e sai daqui com 1 ponto que tem que ser comemorado. Eles lutaram muito por ele. E a segunda pergunta que você me fez, Carlão? Se o resultado foi justo. Não, na minha ótica não, Carlão. A Ponte jogou muito mais, pressionou. O melhor jogador da partida... no cômputo do geral, é o goleiro deles. O Elvis é o concurso, né? Mas o goleiro deles aqui, pra mim, pegou até sinal de Wi-Fi hoje. Aliás, é assim, né? Todo goleiro que vem jogar contra a Ponte, eu vou dar um exemplo aqui do goleiro do São Caetano. Jogou muito contra a Ponte. Aí foi jogar lá contra o Primavera, tomou um piruzaço. É o fim, cara. Também, né? Também, tomou um gol contra o São Caetano, né? Um frangaço. E contra só que o goleiro do 15 é bom, viu? O goleiro do 15 é bom goleiro. É que falhar, todo mundo falha, né? Carlão, me lembro muito nas minhas épocas de garoto com meu pai no campo, do goleiro do Marília, o Paulo César. Quando jogava aqui em Campinas, era brincadeira. Cada bola que o de cá batia, falta, o cara conseguia ir buscar. Era incrível. E Rodolfo Rodrigues e Leão? Aí jogava contra a Ponte... Né? Quando jogava contra a Ponte, eram deuses acudos. Não, mas isso aí jogou contra todo mundo que ele jogava, né? Isso aí é outro patamar de goleiro, né? Bom, vamos lá. Antes de abrir aqui a eleição do craque do jogo, viu, Felipe? Aliás, fica esperto aí, viu, André? Já tô aqui, até agora sala vazia. Tá bom, então. Daqui a pouco o Hélio dos Anjos. Deixa eu fazer o sorteio aqui, hein? Atenção, você que participou com a gente para concorrer aqui ao corte de barba e cabelo. Atenção, o ouvinte que ganhar... pode marcar, agendar para segunda, terça ou quarta-feira. Para a semana que vem. A nossa produção entra em contato com você também, tá bom? Parabéns para você, Ivan Oliveira. Ô Ivan,
você faturou, viu? Chama no direct depois aqui, tá bom? Ou então no 989-89-35-26, porque amanhã o Claudinei Corsi vai explicar direitinho pra você aqui e a nossa produção também, como você deve fazer pra marcar aí, agendar esse corte de barba e cabelo. Tá Hélio bom? dos Anjos. Vamos lá, Hélio dos Anjos. Então o Ivan Oliveira foi quem faturou o corte de barba e cabelo lá da Alfa Barber Clube. Vai. Olha, a dificuldade maior é o que todo mundo está fazendo quando joga aqui dentro do Moisés Lucarelli. Né? Todo mundo corre muito mais, não tenho nada contra, isso não é uma crítica. Né? Todos os times correm muito mais do que eles correm nos jogos normais. Isso tem sido uma constante, eu tenho trabalhado isso, mostrado isso para os meus jogadores, eu acho isso muito natural. Você vir jogar contra a Ponte Preta e você ter uma motivação especial. Tiveram essa motivação? Eu acho que taticamente nós fizemos durante todo o jogo aquilo que nós estamos acostumados a fazer. Né? No início de jogo, o primeiro tempo nós marcamos pressão durante 45 minutos. O adversário ficou muitas vezes sem qualquer condições de saída. Saía na longa, nós ganhávamos, saía na curta, a gente estava ganhando. E a projeção ofensiva estava boa pelo lado esquerdo. O lado esquerdo nós jogamos muito bem, nos dois tempos, na minha visão, o Pablo e o Arthur. Tivemos dificuldade no primeiro tempo, eu achei que meu lado direito foi indolente, meu lado direito foi lento. O Jesus é um jogador que dá velocidade na jogada, pela técnica que tem. Mas Jesus começou a ir buscar a bola no pé do lateral, começou a ir buscar a bola no pé do zagueiro. O lateral ficou jogando por trás do Jesus por trás do lateral, não é assim. Jesus entra para a linha ofensiva, como ele fez e achou o Naldi para aquele gol do domingo, né? E o lateral que dá profundidade. É um time que baixa as linhas ao natural, pela característica, né? Que tem dois alas de atacantes, né? Um time que joga com 3 volantes, 2 armadores, mais um volante de muito boa pegada, que é o Pablo, parece, se eu não me engano. E a gente foi colocando jogo, colocando pressão, Os números são altamente positivos a nosso favor, mas nós tínhamos que ter feito mais gols no primeiro tempo. Nós tínhamos que ter feito gols no primeiro tempo. Nós não podemos sobrecarregar o jogo, não matando o jogo no momento certo. E o primeiro tempo nós podíamos sim ter sido melhor, mesmo com o lado direito não produzindo aquilo. Achei que nós ficamos em alguns momentos do jogo posicionando mal os homens de marcação do meio campo. Eu chamo muita atenção do Léo. Léo é um exímio jogador, mas o Léo tem que aprender a posicionar. E eu bato muito nessa. Tem hora que não adianta, não saia, posiciona, fica por trás. Isso é a juventude, isso é o ímpeto. Tanto que cansou no jogo. Cansou porque a gente faz uma brincadeira, cansou porque correu errado. Se tivesse mais para posicionar mais, respira. Mas tudo isso faz parte, é jogo difícil. Nós hoje queríamos sim ficar com 9 pontos de diferença dos outros colocados, mas 7 pontos nesse momento, com um jogo a mais, para nós é interessante. E a questão agora é a gente fazer outro grande jogo no sábado, né? Antes de ir para a decisão. Né? E a decisão na segunda-feira, ela traz todas as atenções nossas. Agora mesmo, por ninguém pareça, eu já estava assistindo o jogo do Fluminense ali. Fluminense e Ceará. Eu já estava ali no meu iPad, batendo papo, e a gente estava assistindo, deixei meu iPad até ligado lá para o pessoal ver. E a gente vai viver esse primeiro jogo agora, em Leme, com mudanças. Tem que segurar. Me preocupa Elvis, uma pena, me preocupa. Foi buscar uma bola impossível, né? A bola saiu dele, ele levou no ímpeto de buscar, no seu melhor momento físico, no seu melhor momento de peso, no seu melhor momento de cabeça, técnica. Uma pena, mas faz parte. Eu tenho, para um jogo de Copa do Brasil, a gente tem solução. Para um jogo de Copa do Brasil, a gente tem solução para esse problema. Mas a gente não gostaria de ficar sem esse jogador. Não estou antecipando nada, mas a gente, baseado no que viu, baseado no que foi o lance, a gente já tem preocupação. E o Elvis, por incrível que pareça, o Elvis tem muito pouco problema na carreira. O Elvis não tem histórico de muscular. Não tem histórico de muscular. É aquele jogador que tem problema muscular 3, 4 vezes no ano. Não, o Elvis não tem isso. É uma coisa muito importante dele, na carreira dele. O jogo podia ser melhor, em termos da gente fazer mais resultado. Agora, personalidade de jogo, imposição de jogo, tudo isso a Ponte continuou fazendo. Nós não vamos aqui lamentar um empate dentro de casa num momento desse, né? Mas nós vamos em busca desses pontos que perdemos aqui hoje, fora de casa no sábado.
O Hélio, Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Cogitou-se, pelo menos na nossa equipe, a possibilidade de você colocar um time bem mesclado no jogo de hoje, visando exatamente a Copa do Brasil, esse jogo tão importante contra o Fluminense. Não era parte da sua estratégia mandar um time mais alternativo, poupar alguns jogadores já pensando no jogo da próxima quarta-feira? Terça-feira, aliás. O jogo é terça-feira. O jogo é terça-feira, o jogo não é amanhã, não é sábado. Eu não tenho a decisão de Copa do Brasil sábado. Sabe, essas coisas assim, muitas vezes as pessoas fazem um julgamento depois do acontecido. Eu não faço, eu não posso tomar decisões, você entende? Pensando assim, se acontecer isso, se acontecer aquilo. Todos os jogadores que foram para campo hoje, eles foram totalmente preparados. Para ser sincero, o jogador que foi menos preparado para dentro do campo hoje, Fábio. Menos preparado. Eu queria 45 minutos do Fábio. Para mim era o suficiente. O Fábio foi escalado ontem, numa conversa que eu tive com ele. Você entende? Eu achei que ele apresentou um déficit muito grande no treinamento que nós fizemos em função dele hoje é quarta, né? Na segunda. E aí ontem eu falei, poxa, tô planejando ia entrar com o Fábio. Ontem eu tive uma conversa com ele, ele falou, não, professor, pode contar comigo. Só que eu queria contar com ele 60 minutos. Eu estava preparado para o Thiago entrar e era no lugar do Fábio. Aí o Matheus apresenta uma situação de cansaço generalizado. Cansou, perna pesou, você tem que tirar. Você tá entendendo? E o Matheus tem sido assim, tá no batente. É um jogador que está também no seu melhor momento, peso, físico, técnico. Né? Então eu não quis correr aquele risco. E o Fábio se garantiu. O Fábio deu um toque para mim que não, estou bem, vou pro jogo. E fez, né, um belo jogo na minha visão. Não sei se vou usá-lo sábado, porque eu tenho que pensar na recuperação desse jogador. Mas o que eu gostaria de ter feito, nós fizemos. Colocamos um time, nós jogamos sábado, né? Nós jogamos 4 dias depois, 3 dias depois, né? À noite. Então estava tudo muito bom, todo mundo muito bem. O Matheus já vinha apresentando um cansaço maior, até pela característica de jogo nossa, que os zagueiros têm que armar muito. E uma pena foi o Elvis. Eu tenho preocupação com isso, tenho preocupação técnica com o outro jogador, né? Eu acho que o Gé, ele está um pouco cansado mentalmente. Por que ele está cansado mentalmente? Que dia que o Gé imaginou que ele ia fazer esse processo de sequência de jogos que ele está tendo, com as exigências? Então eu estou sentindo ele um pouco cansado mentalmente. Estamos conversando, estamos orientando, estamos tirando a responsabilidade, né? Mas é um jogador também que deu uma quedinha. E é normal, porque ninguém consegue sair de um campeonato de favela, com todo respeito, mas ele disputava esse tipo de campeonatos, né? Vai para uma Itapirense fazendo jogos semanais, numa competição que não tem tanto, inclusive o próprio campo do Itapirense não deixa o time ser rápido, não deixa o time ser intenso, porque é um campo, eu já assisti jogo lá da base, é um campo muito duro, muito difícil. Então o jogador vem para essa condição, o Gé já está produzindo muito mais do que a gente imaginava, mas estou preocupado com esse cansaço mental dele daqui a pouco. É um jogador também que pode ficar fora no sábado. Boa noite, Hélio. Fernando César, Rádio Central de Campinas. Esse empate considerado um resultado ruim, todo mundo contava com a vitória. Isso aí de alguma maneira vai mudar o seu planejamento, a sua estratégia para o jogo de Leme, que agora a Ponte teoricamente tem que buscar a vitória lá em Leme para recuperar os pontos perdidos hoje? Olha, nós estamos hoje com 7 pontos de diferença do segundo e do terceiro colocado, né? Esses times começam a administrar também esse posicionamento. Eu vou falar a verdade para você, ninguém quer enfrentar a Ponte. Ninguém quer enfrentar a Ponte. Na primeira mata-mata e no segundo mata-mata ninguém quer. Quer dizer, então todo mundo vai jogar. Daqui a pouco todo mundo segura para segundo, terceiro. E nós temos 3 jogos. Você entende? Nós temos 3 jogos. Nós temos um jogo fora de casa, outro jogo dentro de casa e um jogo contra o Comercial também fora. Então nós temos como também administrar para buscar esses pontos. Realmente, na minha visão, perdemos 2 pontos. Perdemos 2 pontos. Mas num momento que não veio, né, aqui na nossa garganta, na nossa cabeça, uma porrada tão grande. Nós temos que admitir que hoje, com 9 pontos, seria muito diferente a nossa situação. Muito diferente. Mas com 7 pontos de diferença, faltando 3 jogos, não é isso? A gente, 3 para nós, né? Desculpa, 4 para os outros.
Mas nós vamos buscar, nós vamos manter essa primeira colocação com fé em Deus. Tudo bem, Hélio? Antônio Lupe, Rádio CBN. A gente, durante o jogo, vê que você praticamente joga junto com o seu time, gesticula bastante e é muito difícil a gente ver você reclamando com a arbitragem. Não sei se você teve a oportunidade de ver o lance do pênalti que foi marcado a favor da equipe do Primavera. Ali do fundo onde a gente fica, na hora a gente falou, pô, o Thiago não precisava ter feito a carga, e realmente a carga não existiu vendo a imagem da televisão. Te decepcionou a arbitragem hoje, até te deu o cartão amarelo? Eu vi que você no final foi lá, mas acabou voltando, que poderia te prejudicar ainda mais? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu ia induzir a minha entrevista, a gente induz, daqui a pouco você pergunta um assunto, eu dou um jeitinho e busco o assunto que eu quero falar. Isso é normal, né? Não precisei induzir. É brincadeira o que o árbitro fez. É muito difícil de onde eu estar, eu reclamar, eu criar uma situação. Primeiro porque ângulo, mesma linha, né? É difícil. Mas pelo amor de Deus, o jogador estava nas costas do Thiago. O jogador começou a cair nas costas do Thiago. Eu fiquei louco com isso. Quando eu vi aqui, a gente chega lá. Ele já foi e mostrou. E dentro do jogo, eles são frouxos. Dentro do jogo, qualquer time hoje que vem jogar contra a Ponte Preta, faz o que quer, segura do jeito que quer, cai quantos querem, cria situação de você quebrar o ritmo. Aí vocês também podem falar isso. Mas tem os acréscimos. O acréscimo, o momento psicológico do acréscimo não é bom. Você está entendendo? O momento psicológico que o cara cai, você está lá, tum, aí o cara cai uma vez, aí o outro cai. O que adianta ele me dar 2 minutos, 5 minutos depois do acréscimo? Naquele momento lá, o momento psicológico do jogo, daqui a pouco não é favorável à minha equipe. Então você matar o jogo dessa forma, você tira. Sabe? E eu falo uma coisa, FIFA, e eu estou falando com toda a propriedade, sabe? Porque no dia que a Federação Paulista nos convidou para participar do simpósio, da conversa lá muito bonita, daquela juíza antiga, Ana Paula se apresentou, como é que é a outra também? Silva Regina, tudo muito bonito. Eu pedi 1h30 lá. 1h30, claro, é minha função, participei, escutei, você entende? Aí quando eu venho para cá pro jogo, vem árbitro de 27 anos frouxo. Vai apitar que dia? Se um árbitro está em formação, não consegue apitar dentro de uma normalidade no jogo desse, ele vai ser que árbitro que dia? Aí quando não vem esses, vem aqueles de 44 anos. Esses, meu irmão, esquece. 44 anos, tá querendo o que mais? Aí porque eu passo, ele tá aí, ó, eu passo o perfil da arbitragem, apresento a média de cartões amarelos, falo tudo, preparo o meu jogador para tudo. Aí um árbitro de 44 anos vem apitar, por exemplo. Aí você vai buscar o currículo dele, não apitou nenhum jogo no ano passado, nem no Paulistinha. E aí? Aí você está formando um árbitro, aí vem esse de 27 anos, que é frouxo, que fica implicando. Rapaz, eles expulsaram o menino do Primavera. Pô, velho, com todo respeito quem tá ouvindo, mas caralho, no jogo de futebol, é como você falar, eu te amo. O banco, aí ele escolhe, vai lá e escolhe. Eu fico louco com isso, que escolhe um. Aí escolheu o mais pequenininho, o mais novinho e expulsa com aquela arrogância que é natural deles. Tá entendendo? Então, não tô reclamando só por mim, não. Quando eu vi ele expulsando o menino, eu falei, pô, velho. Aí a árbitra, ele falou, caralho, que não vai voltar. Pô, velho. Aí, e outra coisa, olha o momento do jogo. Nós dentro da área do adversário. Aí vem, conversa. Então eu não reclamo, não sou de reclamar, gosto de relacionar bem com isso, mas eu quero avisar a dona Silva Regina, dona Ana Paula, tá entendendo? Que eu tô de propriedade, porque no dia que eles fizeram o simpósio para a gente participar online, eu como treinador da Ponte Preta estava lá. E o que eu tô vendo aqui nos jogos apitados da Ponte Preta, aqui dentro de casa, principalmente, é uma aberração, porque são juízes que não tem. Eu vou falar, vou ser muito sincero, eu não vejo esse juiz apitando a primeira divisão do estado de São Paulo. Eu não vejo esse juiz apitando uma Copa do Brasil agora. Então, poxa, tem que pensar que o investimento é alto. E é muito bonito. Eu acho que eu sou fã da Federação Paulista, sou fã do futebol paulista. Mas tem muita coisa que é enganação, tá? Campo de jogo, vestiário. Você tá entendendo? Campo de jogo, vestiário. Pô, velho, Federação Paulista, se coloca por cima. Aí vem o árbitro que todo mundo, a FIFA, todo mundo tem que ter o quê? Todo mundo hoje, pô, tem que ter tempo corrido de jogo, tem que ter tempo de jogo, tem que ter tempo, tem que ter jogo.
Aí vem um árbitro, aceita tudo isso aí. Aí vem um árbitro, dá uma penalidade máxima dessa. Aí você pensa o quê? Você entende? Tá parecendo o Robin Hood? Tá roubando do rico para dar pro pobre? A realidade é essa. Ah, não, Ponte Preta não tá precisando, deixa eu apitar aqui à vontade. Tá tirando do rico, da maneira de dizer, tirando do líder, fica com dó. Eu detesto o árbitro dentro do jogo. Daqui a pouco você tá ganhando 3-4-0 o jogo, e ele começa a ficar com dó do outro time, e aí não dá falta em você, aí não deixa o jogo acontecer. Hoje não foi isso. Méritos do Primavera, fez um jogo muito, muito competitivo. Agora, com esse árbitro aí, com essa penalidade máxima, essa tá na conta, sabe? Das duas que falaram com a gente no simpósio, da Silvia Regina e Ana Paula, tá? Olha seus hábitos e vem olhar os jogos da Ponte Preta para ver o que está acontecendo aqui dentro do Moisés Lucarelli. Porque nós vamos depois, presta bem atenção, nós vamos depois para mata-mata. Não vem querer colocar árbitro, você está entendendo? Não vem querer colocar árbitro para fazer experiência de mata-mata, não. Mata-mata é a hora dos caras. É a vida da Ponte Preta, é a vida de todos os times que vão participar do mata-mata, é subir. Não pode ficar experimentando o árbitro nessas condições, não. Boa noite, professor Hélio, Cristiano da Rádio Resenha. Hoje você escalou essa equipe titular, chegando ao término dessa fase de grupo, se aproximando do mata-mata, você vê essa equipe como ideal para o mata-mata, nessa competição? Essa equipe é muito forte. Essa equipe é muito forte. Eu acho que eu comentei com eles hoje, eu acho que nós já aprendemos a fazer o nosso jogo, aprendemos a saber o que temos que fazer, e o que nós temos que fazer foi tentado hoje, de todas as formas. Nem sempre vai dar certo, entendeu? Mas o ímpeto de marcação-pressão, de dar volume, de intensidade, de fazer o adversário baixar, esse grupo faz. Não vai ser, daqui a pouco pode ser que não seja o time que joga sábado, e daqui a pouco pode ser que não seja o time que joga na terça-feira, porque eu tenho que aguardar essa questão Elvis, né? Mas eu já frisei para vocês, eu não tenho tempo ruim não. E eu já estou com a minha cabeça aqui, pensou, dentro do jogo, na hora que o Elvis sentiu, eu falei, meu Deus, 10 dias. Isso aí é no mínimo 10 dias. Eu já pensei numa coisa, eu falei, não, eu já estou aqui com minha formação do que eu posso usar lá contra a equipe do Fluminense. Tá entendendo? E nós temos jogadores versáteis. Nós temos o Jesus que faz funções múltiplas, né? Nós temos 2 volantes que podem jogar juntos. Nós temos o Tavares que, em vez de fazer uma lateral, pode fazer por dentro, junto com o Jesus, junto com o Amaral, junto com o Naldi, né? Nós temos um probleminha com o Ramon também, né? Que está com o posterior meio problemático. Esse aí nós tá nos preocupando mais porque está persistindo. Sentiu na pré-temporada, aí veio, preparou, ficou forte, sentiu de novo agora. Esse aí preocupa, não é o caso do Elvis. O Elvis é um jogador que não tem histórico. O Ramon teve um históricozinho no ano passado que precisou fazer a cirurgia, né? E agora está tendo essa questão. E olha para você ver, aí entra naquilo que você foi me perguntar, se não devia segurar. Quando o Ramon machucou, o Ramon estava uma semana zerado. Porque ele tomou o 3º cartão amarelo no jogo que eu ia usar contra a Linense. Aí ele não foi, ele zerou. E no jogo acaba sentindo. Quer dizer, são situações que envolvem trabalho, envolvem as nossas atenções. E eu acho que essa equipe aí que você falou, você entende? O Mailton também preocupa um pouquinho mais do que o próprio... É o nível de contusão. Quando eu falo preocupa um pouquinho mais, porque o nível de contusão foi maior. Então o que me chama a atenção é que nós estamos muito fortes. Independente disso aí. Eu estou chateado com os 2 pontos perdidos. Eu sempre falo para eles que o planejamento só dá para fazer o planejamento ao pé da risca se tiver vitórias. Eu bato sempre desse princípio, mas eu não estou inseguro em nada aqui na Ponte Preta com esse grupo e pela resposta que esse grupo está me dando. A grande notícia hoje foi o jogo dos 95 minutos de jogo do Fábio. Isso para mim sim, né, encorpa aquilo que eu estou pensando para o jogo fora de casa contra a equipe do Fluminense. Boa noite, Hélio. Vinícius da Barca, TV Bandeirantes. Você falou bastante sobre a lesão do Elvis, né, essa provável lesão do Elvis. Eu queria saber do Matheus Silva também, que saiu de Max, se ele preocupa para os 2 próximos jogos, principalmente. Não preocupa não. O Matheus, eu vou falar a verdade para vocês. Me surpreendeu o Matheus sentir um pouco mais, né, porque eu estava preparando o Thiago para o Fábio. Que eu falei, olha, Fábio tinha me feito ali 65 minutos, falei, tá ótimo. Mas aí o Matheus me deu o sinal, que ele fez isso assim,
Então é pernas pesadas. Quer dizer, então é um jogador que vem jogando muito, mas não tenho preocupação de não usá-lo sábado, sinceramente que não, mas tranquilamente que vai estar pronto para terça-feira jogar lá na Copa do Brasil. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, velho. Você falou bastante, né, na situação do Fábio Sanches, tanto que no retorno dele você já até deu a faixa para ele, né? Queria que você comentasse sobre isso. Você deu a faixa para ele, se é um sinal de confiança, é uma forma também de reconhecimento pela liderança que tem o jogador? Olha, nós tivemos uma experiência agora diferente, 10 jogos, 10 ou 11 jogos, o Elvis foi capitão 9 vezes, porque ele ficou sem jogar um jogo, né? Leonaldo foi no Brasileiro do ano passado, no dia que o Elvis não foi, eu coloquei o Matheus Silva. Arthur também foi, é isso. Eu acredito que foi uns 8 jogos o Elvis. Que capitão. Porque o capitão tem algumas diferenças. Você entende? O capitão tem que ter vestiário, o capitão tem que ter exemplo, né? Então, hoje eu fiz aquilo que qualquer treinador faria, né? O Fábio foi muito importante para mim como capitão no ano passado. É uma liderança junto com o Elvis, junto com o Arthur, junto com o Kaique. Quando eu falo de liderança, eu não transfiro responsabilidade para líder. Liderança, sim, mas o líder, quem tem que assumir todos os problemas somos nós. Mas são jogadores muito importantes que têm ajudado bastante. E o Elvis tem ajudado muito nesse sentido. Esses tempos que o Elvis foi capitão, foi muito legal a postura dele. Mas o Fábio, a princípio, é o meu primeiro capitão, né? Com o Elvis segundo, é isso, e assim vai sucessivamente dentro do grupo. Acredito que o terceiro é o Arthur, né? Só a gente tem isso aí, mas aqui a liderança ela é geral. Mas como? O que faz essa liderança? Olha, essa liderança primeiro, eu sempre falo, é exemplo. Exemplo. Todo mundo acha, o Elvis tem jeitinho e tudo, mas Elvis é exemplo. Como o Luca era exemplo. 1h da tarde, o Elvis está no clube. O pré-treino do Elvis começa 1h da tarde. O pré-treino do Luca, quando estava aqui, começava 1h da tarde. O Fábio da mesma forma. O Arthur da mesma forma. O Kaique da mesma forma. Então tá, exemplo. Exemplo é o quê? É o dia a dia, o cotidiano. Relação boa com a comissão, todos têm. Eu não trato Elvis diferente do Amaral. Eu falo menos com Elvis porque já é um jogador formado. Com o Amaral eu tenho que falar mais que está em formação. Então não teve, mas daqui a pouco cobra muito do jovem. Não é cobrar. Você está formando o jovem. E o outro jogador, daqui a pouco, ele já está traçado o perfil dele, ele já tem a identidade de jogo dele, é diferente. Essa é uma situação. Referência técnica. Capitão tem que ser referência técnica. Eu arrumei uma confusão na seleção da Arábia, quando eu fui treinador da seleção da Arábia, por essa questão. Lá é pela idade mesmo. Lá é pela idade mesmo. E eu resolvi mudar isso. Tirei um grande capitão de 40 anos de idade, que era o goleiro, Daya, e entreguei para a referência técnica, que era o Yasser Cartano, que foi um dos melhores atacantes que eu já trabalhei na minha carreira. Ídolo máximo no mundo árabe. Ídolo máximo no mundo árabe. Jogou nesse Hilal há muito tempo. E coloquei o Yasser Cartano. Aí veio príncipe, veio todo mundo, veio encheção de saco. Eu falei, eu acho que referência técnica é também. Então, citando o que é o capitão. Então, o capitão é um exemplo, referência técnica. Ter boa relação com os jogadores e com a direção, porque, no fundo, são eles que fazem uma ponte, né? Então, daqui a pouco o dirigente, não quero falar com todos os jogadores, eu tenho um problema para resolver, eu quero falar com 4, 5. Então, esses jogadores são os que vão representar. Então, são várias situações. Eu gosto muito de um capitão constante, né? Por exemplo, o clube que eu mais trabalhei na minha vida foi o Goiás, jogos, 400 e poucos jogos. Praticamente eu tive 2 capitães, Silvio Criciúma e Arley goleiro. Praticamente 2 capitães nesse número de jogos todos. Quer dizer, eu acho isso muito importante. Mas eles não têm mais responsabilidade que ninguém, não. A responsabilidade na hora do jogo, é de todos. É do Maino. Eu brinco com os meninos. Falo, olha, eu trabalho com um homem aqui, eu não trabalho com menino. Amaral, para mim, não é menino na hora do jogo, na hora da cobrança. Eu não posso pensar no Maurício, que está aí buscando o seu espaço, o Maurício menino. O Maurício virou homem. Ele é um homem. Ele está dentro de um esporte que... A primeira coisa que eu gosto que o cara seja nesse esporte, que é futebol, homem. Porque isso é a grande virtude do bom jogador. Fechou, gente. Obrigado. Tá aí esta palavra do técnico Hélio dos Anjos, inspirado na coletiva esta noite
no estádio Moisés Zucarelli, no empate 1-1, Ponte Primavera, Carlos Corsato. Sempre bom ouvir o Hélio dos Anjos, 10h15, dá uma pincelada aí, o que você achou de mais importante na entrevista do Hélio? Aquilo que a gente falou do Elvis é problema, não deve jogar contra o Fluminense do Piauí na terça. Carlão, como sempre, a resenha do Hélio é fantástica e ele enxerga o jogo, né, Carlos? Ele pontuou tudo que tinha que ser feito. Sobre a arbitragem, eu tô com ele, todo mundo vai se lembrar, durante toda a transmissão eu falei, Carlão, eu tava revoltado com o juiz. Atuação ridícula. O Elvis, Carlos, realmente isso vai nos preocupar bastante. Ele vai ter alternativas, né, Carlão? Ele tem algumas alternativas, mas que o Elvis hoje é o ponto diferencial da Ponte Preta, não tem nem como discutir. Isso não tá fora de cogitação. Hoje do ouvinte falou, né, Carlão? Até você brincou aí, e a gente sabe que realmente você é fanzaço do Cajá, mas o Elvis hoje pra mim tá chegando no mesmo patamar. O Elvis tá simplesmente esmirilhando. Ó, essa é antiga. Ele está esmirilhando. Carlão, não tem muito o que acrescentar. O Hélio identificou os pontos, né? Eu gostei de uma coisa dele, Carlos. Ele foi muito sincero na questão do pênalti. Mas eu senti aquela ponta assim que vai ter uma cobrança mais de perto com o Thiago. Ah, tem que ter. O Thiago precisa ter uma mudança de posicionamento, Carlão. Cabeça pra jogar. Ele não tá tendo. Ele já tinha falado e vai precisar, senão nós vamos perder esse garoto, hein? Agora, não é porque o Hélio falou que foi pênalti que eu tenho que achar que foi pênalti. Eu continuo com a minha opinião. Pra mim foi pênalti que ele toca o cara dentro da... Pra mim não foi pênalti, hein? Tudo bem, mas eu em si, teve vários erros do árbitro, vários erros, né? Mas esse, no caso aqui, se não tivesse dado pênalti, o pessoal do Primavera iria reclamar com razão, até. Porque, bom, se tá tendo aqui dúvida entre a gente, né? Por que não teria razão? Mas pra mim foi no mínimo imprudente lá o tal do Thiago. Fazer o quê, né, Thiago? E a Ponte acabou tomando o gol de empate 1-1. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Osvaldo de Ervália, Minas Gerais. Osvaldo, muito obrigado, viu? Primeira vez que eu escuto falar aqui dessa cidade. Ervália, em Minas Gerais, tá com a gente aqui. Obrigado, Osvaldo, pela sua participação, tá? Vamos abrir aqui então o craque do jogo, e aí no craque do jogo eu já li as mensagens do pessoal aqui pra gente fechar a jornada. Lembrando que o Palmeiras tá jogando, tá vencendo por 1-0, o gol foi marcado pelo Rony, 1 pro Palmeiras, 0 pro Red Bull Bragantino. Esse jogo todo o segundo tempo aqui nos canais Futebol Interior. No Facebook, o jogo já tá rodando, né? Já tá rolando lá com o pessoal da Futebol Total de Bragança Paulista no áudio, daqui a pouco o segundo tempo. O craque do jogo. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Vamos lá então, o ouvinte participando com a gente aqui, eu tenho alguns votos, né? Se eu não perdi todas as mensagens aqui, mas ó, tem voto aqui pro Pablo Diego, do Edson Cláudio, do Ivan Oliveira, do Fernando Rodrigues, do Akira Miyamoto, do Gustavo Carvalho, do Nelson Letrinta. O Aparecido Alves da Silva votou no Elvis. E quem mais aqui? O Everton votou no Everton. O Everton votou no Everton. O João Limírio Neto tá dizendo aqui, cê é louco, não foi pênalti. Edilson, Hélio, para de muletas, tá vendo, ó? O João fala, não foi pênalti, e coloca um SLC, que é a abreviação de ser louco. Aí o Edilson Roberto. Hélio, vírgula, para de muletas, vírgula, fizesse gol no fraco Primavera e não precisava falar bobagem. Foi pênalti. Tá vendo? Eu não sou o dono da verdade, não tenho dinheiro pra comprar, tá? Né? Se você tem dinheiro pra comprar a verdade, compre aí, qualquer um aí. Mas eu tô com o Edilson, eu acho que foi pênalti. Acho que foi pênalti. E acho que o Thiago foi imprudente. O André falou isso aqui, que o Thiago foi imprudente. E o Franco Francisco fala que não foi pênalti, mas fala que tem que ter uma conversa com o Thiago. Pô, se não foi pênalti, você vai conversar o que com o cara? Não, gente, mas vamos entender. A segunda jogada que ele se envolve, muito similar. A primeira realmente ele fez. Agora a segunda, Carlos, na entrevista o Hélio mesmo fala. Os repórteres que estavam de frente para a jogada, todos foram unânimes que não houve o pênalti. Ao contrário, na verdade houve uma carga do atacante no zagueiro da Ponte. Agora, o Thiago, ele tá muito sem confiança. Essa é a grande realidade. Por isso é preciso ter essa conversa. Eu já vi grandes jogadores na Ponte, Carlos, naufragar na carreira por coisas assim.
Me parece que no comecinho do lance, o jogador do Primavera puxa o braço do Thiago, né? Mas ele ficou de pé e não caiu. Se ele cai, a gente dá falta. Ele segura o braço direito do Thiago, mas estão os dois correndo lado a lado, André. Essa jogada você só vê se você tiver do fundo do gol para dentro do campo. E o juiz está ao contrário, né? O Carlos Eduardo Lemos Matosinho está dizendo: o Thiago usou o braço e empurrou. O jogador do Primavera caiu igual manteiga derretida. O cara do Primavera tá na dele, né? Lógico. Tá na dele. Ivan Oliveira. Ivan Oliveira. Aéreo dos Anjos é um baita treinador. Estamos bem nesse quesito. Focado e firmeza nas suas palavras. Está preparando um ótimo time para retornar à Série A1 e depois à Série A. Maria Aparecida Adame, boa noite a todos. Um erro de arbitragem pode tirar o trabalho de um ano todo. Tá dizendo aqui o Ivan Oliveira. Osmar Dangar. Desconcordo plenamente com você. Todo mundo percebeu sobre o Gé, era para ter descansado. Tá dizendo aqui o Carlos Eduardo Lemos Matosinho. Teve um ouvinte aqui que disse que o Thiago fez o trabalho perfeito. Cometeu o pênalti, a Ponte perdeu 2 pontos. E se a Ponte tivesse ganhado o jogo, o Elvis não iria estender a perna daquele jeito para pegar aquela bola. Aí também a gente já tá, né? Não, mas aí é previsão. Indo demais aí também, né? Mas que... com o Elvis é diferenciado, gente. São 4 gols e 6 assistências, né? E não sei se vocês entenderam mesmo que eu, mas não tá tão simples aqui que vai ser o Cássio Gabriel o que vai entrar, não. Não. Também achei que tem várias alternativas. Eu achei que ele ia colocar o Ramon Carvalho, mas o Ramon tá contundido, segundo ele, e preocupa. Ele deve adiantar o Matheus. Eu acredito. Não, mas aí vai ter que colocar alguém, né? Eu acredito que sim. Ele deve dar uma oportunidade aí pro Júnior Tavares. Se tiver bem, Carlão. Senão, não me estranharia ver Maurício entrando no time. Bom, é isso. Gente, ó, tem os gols do jogo, já tá lá no site Futebol Interior, tá bom? Inclusive no YouTube também. O Ivan Oliveira tá dizendo que ganhou o corte. Ganhou sim, viu, Ivan? Entra em contato com a gente aqui no WhatsApp, o 989-89-3526. E aí amanhã a nossa produção fala contigo. A 2 já está garantida às quartas. Agora foco na Copa do Brasil. Precisamos avançar bem e melhor. Escalou o que o time tinha. Não perdemos. Tá certo. Bom, é isso. Aqui, se ontem fosse o jogo... Se ontem fosse hoje, amanhã não seria depois. Tá dizendo aqui o João Limírio. Cássio entrou ligado no jogo, bom sinal. O Nelson Letrinta. E a Patrícia Laurindo, Ponte Preta, coloca aqui no zap. Quem falou aqui do serviço foi o Edilson Roberto. O Elvis jamais daria aquele pique se tivesse ganhando a partida. Parabéns, Thiago. Fez o serviço completo. Bom, 2 pontos aqui pro Pablo Diego, hein? Como craque do jogo, porque ele ganhou no voto do povo. Pra você, Frank, o craque do jogo. Fez o gol, mas hoje eu vou quebrar a regra. Não tem como o Elvis não ser o melhor em campo, Carlos. Simplesmente esmerilhou. Elvis, portanto, o craque do jogo, 1 voto pra ele. E aí, o André? Olha, ele que, além da técnica, ele tem uma qualidade, uma visão de jogo incrível, né? Muito parecido com o Renato Cajá. O Elvis hoje ele acabou com o jogo, ele estraçalhou o jogo, ele arrebentou a parafuseta. Ele fez de tudo, só com 2 jogadas de corpo ele tirou 6 jogadores de marcação do Primavera. A primeira tinha 2, a segunda tinha 3 lá no canto. Um jogo de corpo. Ele tirou os 3. E outro, o jeito que ele bate na bola, ele bate de 3 dedos. Só craque. Eu diria que o Elvis, depois do Cajá, seria o Cajá é o penúltimo, o Elvis é o último dos jogadores românticos do futebol brasileiro, na minha opinião. Elvis, camisa 10, o craque do jogo. 2-2, eu vou desempatar aqui. Pra mim, o Pablo Diego jogou muita bola hoje de novo e fez o gol da Ponte, né? O Frank fala sempre, né? Ele tem dificuldade na frente do goleiro, né? Tem muita dificuldade, né? Mas muita dificuldade, ele fica nervoso. Cara, mas tá jogando muita bola. É claro, né? Mais uma vez o tal do Se aqui, se hoje... Como é que você escreveu aqui, João? Se ontem fosse hoje, amanhã não seria depois. Rapaz, tem que parar pra pensar nisso aqui. Mas é mais ou menos isso. Mas o Pablo Diego jogando essa bola aqui na Ponte Preta na Série B do ano passado iria ajudar muito aquele ataque com o Luca. Eu fico imaginando, é claro que o Gé tá jogando bem, mas o Luca, né, se você
Você prefere o Gé ou o Luca? Luca, né? Então, eu fico imaginando um ataque da Ponte com Luca e Pablo Diego. Rapaz do céu. E um então, Gé na reserva, Carlão? Ó. Nossa, você é maluco. Tirando os Nicolas da vida que ficaram aí, né? Ô, como é que chama aquele cara lá do Atlético Mineiro que veio, que tá jogando no Echaporã? Que aliás fez um golaço esses dias lá. Mas tirando esse... Aí, pra quem tinha Nicolas, Echaporã. Echaporã. Jesus do céu, né? Mas tá jogando muita bola. Assim. E o Guipira é muito superior ao Echaporã. Eu quero ver mais, viu? Eu quero ver mais. Muita calma nessas horas, eu quero ver mais. Bom, então eu votei aqui no Pablo Diego. Então com 3 votos, 2 da galera e o meu, Pablo Diego eleito o craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. Deixa eu te pensar aqui o André Luiz, porque ele quer fazer aquele ranguinho lá, a pizza do Dadá está lá na cozinha. André, que felicidade! O nosso queridíssimo Hélio dos Anjos já falou, então o seu trabalho está terminado, manda aí os destaques finais, por favor. Destaque final que após o empate desta noite em 1-1 com Primavera, a Macaca volta a campo no próximo sábado, 11 da manhã. Estádio Bruno Lazzarini, que saudades do Bruno Lazzarini, diante do Esporte Clube Lemense. Para essa partida, como o técnico Hélio dos Anjos disse, na coletiva de hoje ele deverá aí utilizar uma formação alternativa, já que a Macaca tem compromisso que vale din-din, vale dinheiro pela Copa do Brasil na próxima terça-feira, às 21h30, em Teresina, no Piauí, diante do Fluminense. E alguns jogadores, logicamente, com problemas, como o caso do Elvis, como ele citou, Ramon Carvalho, e aí um time todo alternativo para enfrentar o Lemense no sábado, e depois a viagem para a cidade de Teresina, capital do estado do Piauí. Emendando com o destaque final do Esporte Clube Primavera, o Fantasma, que após o empate desta noite com a Macaca, seu próximo compromisso será no próximo domingo, 15 horas, em Dayatuba, estádio Ítalo Mário Limonge, diante do Clube Atlético Linense. Para esta partida, o técnico Ricardo Colbachini deverá ter aí todos os titulares à disposição, exceto o jogador que foi expulso, conseguiu ser expulso do banco de reservas, o Thiago Abreu, que cumpre a automática, meu caro Carlos Corsato. Valeu, André, grande abraço pra você, boa noite e até sábado, 11 da manhã, 10 da manhã, abertura da jornada, portanto, segura na sexta noite, porque no sábado tem que estar aqui cedo, 10 da manhã. Dá uma segurada, né? Carnaval deu uma extrapolada, agora tem que dar uma segurada. Isso, segura. Na sexta-feira à noite, em regime de concentração. Meu caro, forte abraço a você, Carlos, a Francisco. Fui muito bem assessorado esta noite aqui nos estúdios da Rádio FI Canais Futebol Interior por ele, o nosso MacGyver, Superman, o nosso Samurai, que é Rafael Marques. Forte abraço também a Pedro Lino, da redação do FI, que acompanhou aqui a jornada esportiva. Pedro Lino Pontepretano, de 5 costados. E a você, ouvinte da Rádio FI Canais Futebol Interior, até sábado, até lá! Valeu, esse André Luiz, o nosso repórter feliz. Bom, ô Felipe, vamos fazer o seguinte agora, vamos colocar aqui as notas do jogo com o nosso Frank Francisco. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Bom, o pessoal tá dizendo aqui da Copa do Brasil, Nelson Letrita Júnior, aliás, pela Copa do Nordeste, o Fluminense tá perdendo pro Ceará pelo placar de 3-0. Fluminense é adversário da Ponte. Tá dizendo aqui, me informando aqui o Pedro Lino no placar ao vivo Futebol Interior. É outro patamar, né? O Ceará é um time que vem na Série A, né, disputando contra o Fluminense. A Ponte é favoritaça para jogar contra o Fluminense, né? Pode perder, mas é favoritaça para jogar contra o Fluminense. Ainda joga pelo empate. O empate classifica
a Ponte Preta neste jogo. O Palmeiras vai vencendo o Red Bull Bragantino por 1-0. O gol foi marcado pelo Rony. Esse jogo todo o segundo tempo aqui nos canais Futebol Interior. Vamos lá então com as notas do jogo, Frank. Temos 10 minutos aqui para fechar a jornada, tá? Kaique França. 7. O Everton. Meia dúzia. Fábio Sanches. 7. Arthur. 7. Leonaldi. Você pulou Matheus Silva, tudo bem? Pulei, vai. Nota 7, Matheus Silva. 7 também para o Matheus Silva. Leonaldi. Léo, nota 6 hoje. 6. Amaral. Amaralzinho, nota 7. 7. Matheus Jesus. Nota 6. Elvis. 9. Gé. 7. Pablo Diego. 8. Entraram Luiz Felipe. O Luiz Felipe, ele entrou com pouco tempo, Carlão, mas resolveu um problema que a gente tá tendo de marcação ali do lado esquerdo, né? Nota 6 para ele. 6 para o Luiz Felipe. E o Thiago Oliveira, hein? Carlão, nota 5 para ele, infelizmente, né? O Thiago, aquilo que eu falei, ele vai precisar ter uma boa conversa com o Hélio, um apoio do elenco, um bate-papo ali do Fábio Sanches com ele. A galera precisa acalmar o menino. Ele tá se envolvendo, assim, em fadigas desnecessárias. Vamos colocar assim, né? Tô contigo. 5, né? Isso. A minha já vou avisando que vai ser menor, tá? Lá no Planeta dos Macacos, o nosso blog. E o Cássio Gabriel entrou bem, hein, na vaga do Leonardo hoje. 7, entrou bem, gostei. Boa partida do Cassinho novamente, hein, Carlão? Vocês que criticam o técnico retranqueiro, né? Não tô falando só você, tá, Frank? Mas tem muita gente que critica técnico retranqueiro, né? O Hélio é o tal do 880, né, velho? Tirou os 2 volantes. Aí colocou o Guipira na vaga do Amaral. Mas é que, na verdade, ali faltava muito pouco tempo e ele queria vencer o jogo, né, Carlos? Foi uma injustiça. Esse resultado, por mais que o Primavera mereça os parabéns, ganhou seu pontinho. Injustiça, Carlão. A Ponte tinha que ter vencido esse jogo. Que nota pro Gui? O Guipira, meia dúzia. Meia dúzia. E o Eliel entrou na vaga do Gé. Ficou meio sumidão, né? Tá desligado. Ele ficou sacrificado, né, Carlos? Com a Ponte jogando com 1 a menos. Aí não tinha, aí era mais bumba meu boi, na verdade, do que qualquer jogada construída. Aí o jogo não é pra ele, nota 5. 5 pro Eliel. E o Hélio dos Anjos? O Helião, hoje uma nota... Vou dar uma nota 6 pro Hélio, viu, Carlos? Ele poderia, não que a gente tenha bola de cristal, mas eu tava comentando em off com o André, uma hora que você deu uma saidinha. Hoje era jogo pra ele ter tirado o Elvis. Não havia necessidade de seguir com o Elvis até o final. Tudo bem que a gente não tem os resultados dos exames, da fisiologia aqui nas mãos, mas aquela coisa de feeling, né, Carlão? Idade, tá jogando pra caramba, era jogo pra ele sair, ser aplaudido pela torcida, ovacionado, mas ele também não tinha como adivinhar. Então eu vou dar uma nota 6 pra ele hoje. Tá. E a arbitragem, João Vitor Gobi, Guilherme Holanda Moura, Felipe Camargo Moraes e o quarto árbitro, Adele Mara Monteiro, que foi que expulsou lá o Thiago Abreu, que falou um palavrão pra ela. Também que deselegância do tal do Thiago Abreu, né? Deselegância, né? Eu acho que a pessoa tem que entender. A mesma coisa que eu falo A mesma coisa que eu falei do Thiago, que tá dentro da grande área, sabe que o atacante tem um escudo, o escudo é a área, tocou nele, ele vai cair, o árbitro vai dar pênalti, né? Pô, que deselegância, né? Você tá vendo ali que é uma mulher que está ali. Eu aprendi que você tem que ser educado com todas as pessoas. Mas, poxa, né, quem tem berço sabe que uma mulher merece ser tratada com flores, né? Não é isso? Carlão, que deselegância. Carlão, você tá muito romântico. Mas que deselegância. Que deselegância. Mas de boa. Numa partida de futebol, Carvalho é uma coisa comum, pô. Mas é uma mulher que tá ali. Não, merece respeito. Não, ele não fez respeito. nesse sentido. É explosão de jogo, você fala porque tá ali, você tá acostumado. E eu não vou crucificar o rapaz não, Carlão, de boa. E vou dar nota 0 pros 4 hoje. Eles conseguiram. Os caras... Não... É um incompetente motivado esse juizinho. O Hélio dos Anjos falou cobras e lagartos pra ele, hein? Não, eu tô com o Hélio, pelo amor. E eu fiquei bravo aqui, tive uma hora que você falou pra mim. Eu vou falar porque eu não gosto disso, tá, gente? Eu não gosto disso, eu acho que esse tipo de nomenclatura, né? Eu entendo assim, você quer fazer crítica, faça crítica na hora do jogo.
né? Mas não com palavras baixas, né? Ele chamou o cara de frouxo, mas foi o Hélio, tá? Só tô dando publicidade pro que ele falou. Mas é o xingamento na figura da linguagem. O mesmo que eu falei pra ele no jogo. Ele era um completo imbecil, né? Eu confesso que eu não gosto desse tipo de nomenclatura, mas tudo certo, foi o Frank que falou, foi o Hélio dos Anjos. Então cada um aí, vocês são bem crescidinhos, né? Cada um sabe o que faz e o que fala. Cada um é responsável pelo que faz e pelo que fala. Não, Carlão, aquela jogada lá, ele me dá a falta pro Primavera. O cara tá chutando a bola. O Pablo Diego foi chutar a bola. O zagueiro tá vindo por trás dele e não tem... E ele deu a falta do Pablo. Ó, eu lembrei do Tigrão aqui. Você tem até um olho atrás, mas ele não enxerga. O do Pablo Diego também não enxerga. É verdade. Ele vai chutar a bola, o cara vem de trás, toca ele, aí ele chuta a perna do cara, porque ele tá batendo na bola, ele não tá vendo. Você dá a falta pro Primavera... é um completo imbecil, né? Tchau, Frank. Carlão, abraço, até... Sábado nós estamos aqui, nação. 10 da manhã. Ó, nós queremos deixar um toque pra vocês que nos acompanham. Curte as transmissões, gente. A plataforma, ela vai ler isso, que é um programa legal, ela vai indicar pros outros. A gente não pede Pix, a gente pede que você curta, legal? Galera, abração pra todos vocês, resultado tranquilo, a ponte tá na frente ainda. Carlão, pra não ir embora e deixar de realizar o desejo de muitos amigos, segue a líder. Tamo conversado. Ó, Papo 10. Beijo do gordo. Fui! Valeu. Esse Frank Francisco aqui nos canais Futebol Interior. A vinheta para fechar o quadro As Notas do Jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As Notas do Jogo. Bom, vamos fechar aqui então. Já prepara a ficha técnica, porque a gente fecha o fim de jogo com a ficha técnica. Abraçando aqui o Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Craque do jogo em caráter de incentivo, o Everton. Ivan Oliveira tá mandando abraço pra todo mundo. Gui Pira a torcida. Joga melhor na ponta esquerda. Jean Carlos também, muito melhor como ponta. Abraço, Corsato, Franco Francisco e galera da Macaca. Próxima semana, um corte de barba na faixa. Você ganhou, Ivan. Sempre vale estar ligado no futebol interior. O Osmar Dangar põe o time aqui pra sábado. Pedro Luiz no gol, Pedrão, João Gabriel ou Everton. Aí acho que vai o Luiz Felipe, Thiago, Edson. O Edson não pode jogar, o Osmar, tá contundido, viu? E Filipinho, aí vai ter que ser o Guilherme nesse time aqui. Ele coloca o Felipinho de lateral esquerdo. Amaral, Jean Carlos, você não põe, Osmar? Amaral, coloca o Amaral no time, Maurício, Tavares e Cássio Gabriel. Eliel e Dudu ou Gui Pira, esse é o time aqui do Osmar Dangar para Ponte jogar sábado contra o Lemense, jogo marcado para as 11 horas da manhã, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Deixa eu pegar mais aqui, Gustavo Carvalho, parabéns pela transmissão, Luiz Felipe improvisado na lateral, ele é meia, boa noite, obrigado pela transmissão. O Flu do Piauí vai fazer o jogo da vida lá, se a Macaca não entrar focada e concentrada, podemos ser surpreendidos. Copa do Brasil é complicado, precisa de seriedade, hoje foram eliminados Cuiabá e Londrina, e ontem a Chape foi eliminada pelo Brusque, né? A Chape deu azar, né? Foi. O Brusque jogou contra o Marília. Isso. Depois vamos pegar aqui no placar ao vivo do Futebol Interior, mas a Chape jogou ontem contra um time de Santa Catarina. Marcílio Dias, exato. Marcílio Dias, e foi eliminado, que fase da Chapecoense. Foi eliminada pelo Marcílio Dias. Então, gente, muita calma nessas horas aí. Contra a Londrina já tá fazendo... O São Raimundo eliminou o Cuiabá. Contra a Londrina, o Londrina já tá fazendo um péssimo campeonato, né? Péssimo campeonato paranaense, foi eliminado hoje. Certo? É isso. Então vamos lá. Gente, ficha técnica do jogo para fechar o fim de jogo. Já o segundo tempo de Palmeiras e Red Bull tá 1-0 pro Verdão, gol do Rony. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Carlos Corsato.
É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, o Macaca empatou, 13ª rodada, viu esse jogo, foi a 29 pontos, é a primeira colocada na competição. Kaique França no gol, o Everton depois Luiz Felipe, Fábio Sanches, Matheus Silva depois Thiago e Arthur, Leonardo depois Cássio Gabriel, Amaral depois Guipira, Matheus Jesus e Elvis, depois Eliel, Pablo Diego, Hélio dos Anjos o técnico, Primavera de André Luiz, pegou muito esse goleiro hoje, hein? Matheus Rocha, Léo, Matheus Santana, Darlan depois Arthur, Pablo Murilo, depois Mauro e Luan Martins, Reginaldo, Felipe Cruz, depois Carlos Yuri e Bruno Santos, depois Luan Miguel. Técnico Ricardo Cobalcini. Gols do jogo, Pablo Diego, 5 minutos do segundo tempo, 1-0 para a Ponte, assistência do Elvis. E a 30 minutos o Bruno Santos empatou, cobrando pênalti. Um pênalti que para mim foi, na visão do nosso comentarista aqui, o Frank Francisco, não foi, do Hélio dos Anjos também, não foi pênalti, um para a Ponte, um pro Primavera. Cartões. Tivemos um cartão vermelho pro Thiago Abreu, jogador do banco de reservas, camisa número 23. Amarelo aqui, ó, o Paulo Baia, no banco de reservas, tomou cartão amarelo no time do Primavera. O Pablo e também o Arthur, jogadores que foram amarelados aqui pro time do Primavera. A Ponte, o Matheus Jesus foi amarelado, tomou cartão amarelo. O Matheus Silva também tomou cartão amarelo, jogador da Macaca, portanto, e o Amaral, né? Também amarelado pro time da Ponte. E o Hélio dos Anjos, que também tomou cartão amarelo. João Vitor Gobi, o árbitro, 27 anos, auxiliado pelo Guilherme Holanda Moura Lima, de 28 anos, Felipe Camargo Moraes, de 29, e a Adele Mara Monteiro, de 37 anos. Público, 4.802, renda 60.500. Fim de jogo majestoso, 13ª rodada, Série A2. Ponte 1, Primavera também 1. Ficha técnica do jogo. Hora de fechar aqui o fim de jogo nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Pra Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridier, comunicação integrada. Jump Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. A gente vai pra Série A1 do Campeonato Paulista. O Palmeiras jogando contra o Red Bull Bragantino, tá 1-0 pro Verdão. O gol foi marcado pelo Rony de cabeça no primeiro tempo. Você vai conferir esse jogo com a Futebol Total, hein? Lá de Bragança Paulista, no nosso canal de áudio aqui do site Futebol Interior. Estive ao lado do Frank Francisco, do André Luiz e do Felipe Marques, com a direção comercial do Claudinei Corsi, direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Lembro que daqui a pouco vai subir lá as notas do jogo no meu blog no site Futebol Interior, o blog Planeta dos Macacos, as notas do jogo para Ponte 1, também para o Primavera. Apesar do empate em casa, vou dar boas notas pro time da Ponte, só pro Thiago, que aí eu perdi a paciência. Não vai dar, né? Não vai dar. É isso, gente. Agradecendo você que participou, você que ficou conosco no canal de áudio, no YouTube, no Futebol Interior também, no Facebook e no YouTube. Pessoal da Web Rádio Piracicaba, Web Rádio Pira, o Ed e toda a sua equipe lá, muito obrigado pela companhia também. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Uma ótima noite de quarta-feira de cinzas para todo mundo. Uma excelente quinta-feira. Podemos dizer que o ano começa, né? Porque o carnaval já foi. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Um abraço do tamanho do Majestoso. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. Um grande abraço para você e até sábado, 10 da manhã, para Ponte Preta e Lemense, comigo, com o Frank, com o André, com o Felipe Marques e com você, torcedor da Macaca. Valeu, dale, Macaca querida, amor da minha vida. Sou louco por você. Tchau, até sábado. Termina aqui